Bônus de boas-vindas de até R$250. E tem mais. Indique um amigo e receba 10% no primeiro depósito. No bolão da BetChamps, você compartilha com os amigos e concorre a prêmios de até R$25 mil. Viu por que a BetChamps é diferente? BetChamps.com. Vem jogar com a BetChamps. Jogue com moderação. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Brumas, fábrica e confecção sustentável, especializada na fabricação de camisetas para empresas, escolas, eventos esportivos, academias e muito mais. Se você precisa de uniformes para a sua empresa, venha para a Brumas. Aqui você encontra uma equipe disposta a superar suas expectativas, gerando valores em sua identidade visual. Brumas, vista essa ideia. Acesse brumascamisetas.com.br ou faça-nos uma visita. Rua Major Solon, 246 em Campinas. Delicioso refrigerante. Adoro! Sem conservantes. Adoro! Fórmula desenvolvida nos Estados Unidos. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro! Roller. Quem conhece, adora. Adoro! Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão. Presencialmente ou online, a Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Academia Art Center, musculação, ginástica, pilates, jiu-jitsu, jazz, balé, spinning, zumba, fit dance, muay thai e muito mais. Academia Art Center, Rua João Mendonça, número 56, Vila Padre Anchieta, em Campinas, próximo ao posto 3 Vias. Academia Art Center, sua saúde em primeiro lugar. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Futebol Interior. Prepare o seu coração. Rádio FM. O nosso show está no ar. Nosso show está no ar. O nosso show está no ar. Vai começar mais um jogo. É hora de se emocionar, torcer e vibrar. Aqui nós vestimos a camisa. A bola vai rolar. No ar, Equipe Rádio Futebol Interior.
hora certa. Olá, grande abraço para você, boa tarde, agora 3h32. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, no ar, mais uma jornada esportiva aqui nos canais Futebol Interior. Destaque para a 12ª rodada, Série B deste Campeonato Brasileiro. Em campo, Estádio Moisés Lucarelli, daqui a pouco a bola vai rolar para Ponte Preta e Londrina. Londrina e Ponte Preta, esse é o jogo que você vai conferir no microfone dos canais Futebol Interior em todas as nossas plataformas. No YouTube, Futebol Interior, Futebol FI, são 2 canais para você não perder nenhum detalhe. No Facebook, Futebol Interior, é só pesquisar. No canal de áudio, aplicativo Futebol Interior, para qualquer celular aí, vá na Google Play, procure Futebol Interior, você vai encontrar lá o aplicativo do Futebol Interior para o placar ao vivo e também a rádio Futebol FI. Você pode escolher aí ou baixar os dois se quiser, porque no aplicativo Placar ao Vivo você vai ter todos os resultados de todos os campeonatos que rolam pelo Brasil e também pelo mundo. Você pode ouvir a gente também através do site futebolinterior.com.br/rádio, lá no site futebolinterior.com.br. Conosco também na grande jornada esportiva dos canais Futebol Interior, o portal Araraquara News, 3 da tarde mais 34 minutos. Jornada esportiva no ar para Ponte Preta e Londrina. A bola vai rolar e você vai se ligar comigo, torcedor, com todo o timaço de esportes dos canais Futebol Interior. Para Betchamps, vem jogar na Betchamps. Corujão Autopeças, tudo em peças e acessórios para o seu carro. Baterias Moura, R$ 399 em 10 vezes no cartão sem juros. Ovos Satoshi, sua vida mais saudável. Shimozono, Mega Sorte Loterias, mega sorte pra você. Store Colchões, uma empresa do grupo Fininho, abraçando o Fininho lá em Sumaré, no Maria Antônia. 2 lojas em Sumaré, hein? A primeira no Maria Antônia, que é loja de fábrica, tá bom? Pra você que de repente tá precisando aí trocar a cama box, o seu colchão, fale com a Store Colchões. E a Store Colchões também fabrica colchão sob medida. Para você, consulte Store Colchões. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Bebidas Poti, além do refrigerante Poti, aqui a caçulinha, ó, mostrar para a câmera aqui a caçulinha, tem também a água Levite, que você vê a gente tomando aqui nas jornadas esportivas dos canais Futebol Interior, tudo isso distribuído pelo refrigerante Poti, o puro sabor da vida. Academia Art Center, sua saúde em primeiro lugar. Faça o agendamento se você ainda não é aluno da Art Center para conhecer o trabalho, uma semana grátis para você. Qual que é a senha? A senha é Futebol Interior. Fala que ouviu aqui a jornada esportiva no Futebol Interior e você quer conhecer a academia, você vai ter direito a uma semana de aula gratuitamente. Brumas uniformes e camisetas personalizadas. Acesse brumascamisetas.com.br. Pizza do Dadá, uma explosão de sabores. Peça pelo delivery 3744-2121. Sábado é dia de pizza e Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho. 3 da tarde, 36 minutos. 3h36. A bola vai rolar e você, torcedor de futebol, vai se ligar comigo com todo o timaço de esportes da Rádio Futebol Interior. Equipe Rádio Futebol Interior, que tem a direção comercial do Claudinei Corsi, a direção executiva do Elcio Paiola e a direção geral do Dr. Arthur Eugênio Matias. Vem comigo, torcedor, a bola vai rolar às 4h30 da tarde, é isso! Tem Ponte Preta em campo contra a equipe do Londrina. Macaca vem de vitória, Macaca venceu na rodada passada, venceu o Ituano fora de casa pelo placar de 2-1. O Londrina vem de empate, um bom empate do time do Londrina, porque perdia o jogo, né? Perdi o jogo e foi buscar no finalzinho
Ponte Londrina. Esse é o jogo que você vai conferir no microfone dos canais Futebol Interior. A partir de agora é hora de girar as vozes que comigo vão fazer essa grande jornada esportiva aqui nos canais Futebol Interior. A Macaca Campineira Macaca, Associação Atlética Ponte Preta, 11 de agosto de 1900. Macaca que vai completar 112 anos no dia 11 de agosto. A Macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você. E no estádio Moisés Lucarelli, hoje ele é o nosso olho. Vai trazer os detalhes direto da cabine da Rádio Futebol Interior, lá no estádio Moisés Lucarelli. Quem é ele, Felipe Marques? André Luiz, o nosso repórter feliz. Seja bem-vindo à Jornada Esportiva. Grande abraço para você. Boa tarde, André. O que você destaca da Macaca querida, hein? Muito boa tarde a você, Carlos Corsato, e um abraço muito, mas muito especial a você ligado, internauta na Rádio FM, canais Futebol Interior. A Associação Atlética Ponte Preta, que vem de Vitória, como você bem disse, jogando na última terça-feira no estádio Doutor Novelli Júnior da cidade de Itu, venceu o Ituano por 2-1. A Macaca precisa de uma vitória hoje, esta tarde, aqui no Majestoso, diante do Londrina, para se firmar no Brasileirão da Série B. Meu caro Carlos Corsato, quanto ao time, o técnico Hélio dos Anjos tem problemas para a escalação. O lateral direito Norberto, apesar de livre de suspensão, se recupera de dores musculares na coxa. Está fora da partida de hoje, assim como o volante Amaral, que também trata de dores musculares. Ambos serão reavaliados na próxima segunda-feira. Com isso, Bernardo entra na ala direita e Fraga continua no meio-campo da Macaca. Um ataque, Fecim, Danilo Gomes e Luca. É esperança de gols para a Nega Véia, meu caro Carlos Corsato. Luca, artilheiro do campeonato, 5 gols, junto com o Diego Souza e também com o Gabriel Poveda, do Sampaio Correia, os artilheiros da competição. E o que você destaca do Tubarão, hein? O Londrina, do técnico Adilson Batista. O que você destaca do time do Paraná, hein, André Luiz? É o Leque, Londrina Esporte Clube, do técnico Adilson Batista, que vem de um empate, jogando na última terça-feira no estádio do Café no Norte do Paraná, por 1-1 diante da Tombense. E o Londrina precisa hoje, no mínimo, buscar um ponto fora do estado do Paraná. Quanto ao time, o técnico Adilson Batista tem problemas para escalar sua equipe. O ala direito, Samuel Santos, recebeu o terceiro amarelo e o John Lucas, que é volante, foi expulso na última rodada. Cumprem suspensão o Watson e Marcinho, respectivamente, são as principais opções do treinador do Tubarão esta tarde aqui diante da Macaca. Boa transmissão a você, Carlos Corsato. Para nós, André Luiz, o nosso repórter feliz. Hoje lá no estádio Moisés Lucarelli, se Deus quiser, no final da jornada, ele vai estar mais feliz ainda com a vitória da Ponte. Hoje contra a equipe do Londrina, o Londrina do técnico Adilson Batista. A bola vai rolar daqui a pouco, 4h30 da tarde. Esse é o jogo que você vai conferir aqui nos canais Futebol Interior. Ele tá ali, ó, só mostrando o boné para nossa câmera. Ele é o comentarista aqui dos canais, o boné não, o chapéu, né? Boné é outra coisa, Carlos Corsato. Ele é o comentarista aqui dos canais Futebol Interior. Frank Francisco. De carona com o Frank, o que você destaca nesta jornada esportiva para Ponte Preta e Londrina? Seja bem-vindo, grande abraço para você. Boa tarde, tudo bem com o amigo, Frank? Boa tarde, Carlos. Boa tarde, nação Ponte Pretana. Boa tarde, Israel. Boa tarde, Felipe. Carlão, hoje é uma partida para nós vencermos, né? Dar uma embaladinha, começar a respirar no campeonato, porque nós vamos ter umas pedreirinhas para frente aí também grande, hein? Então hoje é um jogo que eu reputo como difícil, Carlos, mas vencível. Tem que tomar muito cuidado com esse ataque do Londrina, que é muito rápido, Carlos.
esse vai dar um pouco de trabalho para nós hoje no jogo, hein? Esse Frank Francisco, expectativa para Ponte Preta e Londrina, Londrina e Ponte, a bola vai rolar daqui a pouco, 4h30 da tarde, e conosco também o Israel Morena, já faz parte aqui da equipe dos canais Futebol no Interior, e vai também trazer a sua opinião a respeito desse jogo de bola, e também todo o seu conhecimento a respeito da nossa macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você. Israel Moreira, seja bem-vindo à Jornada Esportiva, grande abraço para você, como vai o amigo, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Corsato, boa tarde, Frank, Felipe, o André que está no estádio, a todos os amigos que estão ligados aqui nos canais do Futebol Interior. Interessante e importante a manutenção da mesma equipe que a Ponte que jogou contra o Ituano na última partida, né? O Hélio mantém o mesmo time por força maior até com a ausência do Norberto e do Felipe Amaral. A Ponte mantém o mesmo time praticamente que fechou o jogo contra o Ituano, com Fecim, Danilo Gomes e o Luca na frente, né? Interessante manter essa mesma equipe e torcer e acreditar que a Ponte hoje faça uma boa partida e conquiste os 3 pontos, meu caro Carlos Corsato. Esse Israel Moreira vai estar conosco também aqui na Jornada Esportiva dos canais Futebol no Interior. Quero a sua participação com a gente aqui no Facebook e também no YouTube. Manda lá sua mensagem, tá bom? Facebook e YouTube Futebol Interior. Deixa a sua mensagem pra gente, vai ser um prazer falar de você. 3h43, é isso. Equipe formada, os destaques no ar. Daqui a pouco, depois do intervalo, tem muita coisa boa. Vamos trazer aqui convidados. Tem também o Arthur Eugênio, que já vai vir na sequência, já, com um material bacana a respeito desse jogo Ponte Preta e Londrina. Canais Futebol Interior. Aqui, nós vestimos a camisa. Futebol Interior. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Brumas, fábrica e confecção sustentável, especializada na fabricação de camisetas para empresas, escolas, eventos esportivos, academias e muito mais. Se você precisa de uniformes para a sua empresa, venha para a Brumas. Aqui você encontra uma equipe disposta a superar suas expectativas, gerando valores em sua identidade visual. Brumas, vista essa ideia. Acesse brumascamisetas.com.br ou faça-nos uma visita. Rua Major Solon, 246 em Campinas. Delicioso refrigerante. Adoro! Sem conservantes. Adoro! Fórmula desenvolvida nos Estados Unidos. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro! Roller. Quem conhece, adora. Adoro! Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida, para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão. Presencialmente ou online, a Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho.
Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Baterias Moura 60 amperes, a base de troca, R$ 399 em 10 vezes no crédito sem juros. Informe-se pelo WhatsApp 19971007031. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida em Campinas, em frente ao posto 3 Vias, próximo à Marginal da Anhanguera. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Futebol Interior. Futebol. Carlos Corsato. É fato, sempre pra sempre de bem com a vida, aqui nos canais Futebol Interior. Série B, Campeonato Brasileiro, 12ª rodada. Ponte, Preta e Londrina, Londrina e Ponte. Esse é o jogo que você vai conferir aqui nos canais Futebol Interior. Conosco, o portal Araraquara News. Bom, antes de dar uma passadinha com o Arthur Eugênio, deixa eu trazer aqui os jogos, né, dessa Série B, deste Campeonato Brasileiro. Ontem, por exemplo, a Chapecoense, rapaz, que coisa a Chape, hein? Vencia 2-0, né? Aí você vê, fala, time do Gilson Kleina jamais vai tomar a virada. E não é que tomou? 3-2, mas também o que os zagueiros fizeram lá, pelo amor de Deus. Minha Nossa Senhora do Céu. E a Chapecoense perdeu o Vitor Ramos, o zagueiro lá, que tem mais tatuagem do que gibi. Deus amado. 2 para a Chapecoense, 3 para o Criciúma. O Criciúma venceu. Ontem o Sampaio Corrêa venceu o Náutico 2-0. O Náutico, né, tá afundado também na crise. O Náutico, o Ituano pela manhã venceu o Brusque, fora de casa. O Ituano que a Ponte Preta venceu, hein? Fora de casa, olha como é que é esse campeonato. Venceu o Brusque pelo placar de 1-0, o Galo de Itu. A bola vai rolar às 4h30 da tarde, além de Ponte Preta e Londrina, tem CRB e Vila Nova. Às 18h30, Operário e Bahia. Amanhã, com cobertura total aqui dos canais Futebol Interior, 11 da manhã, Novo Horizontino e Guarani. Lucas de Souza, Wagner Ferreira dão um recado aqui nos microfones dos canais Futebol Interior. Vasco da Gama e Cruzeiro, jogo para mais de 50 mil pagantes no Maracanã, hein, rapaz? Jogo de Série B. Amanhã, 4 da tarde, às 7 da noite, amanhã tem Tombense e CSA. Na segunda-feira, Sport Recife e Grêmio. Olha que jogão também, 8 da noite na segunda-feira. Mas aí na segunda-feira o torcedor da Ponte vai estar preocupado com a Hora da Macaca, que vou apresentar ao lado do Frank Francisco, aqui nos canais Futebol e Interior. 3 da tarde, mais 49 minutos. Vou pedir pro Felipe para soltar aí, colocar na tela, já que falamos aqui da Ponte Preta contra o Ituano, os gols da Macaca. Né, pelo placar de 2-1, a Ponte venceu a equipe do Ituano com 2 gols do Luca. E a nossa produção fez uma montagem aí com as imagens da Ponte TV e a narração do Carlos Corsato. Solta aí, Felipe Marques. Ponte vem, bola com o Danilo, roubou essa bola para a equipe da Macaca, já passou, fez, impediu, bola para ele, tá na grande área, fez a finta, passou pelo primeiro, pelo segundo, foi pro chão. Pênalti! Léo Santos pegou a perna do Fecim. Luca, capitão do time da Ponte, o 10 para fazer. Pegorar é bom, o goleiro tá no centro do gol, todo de azul, para pegar a bola. Não, Pegorar, deixa essa entrar. Luca vai acertar pra bola, correu, bateu, Luca pro gol, é gol! Gol da Ponte! É gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Bola na rede, campeão. Na marca de 10 minutos passados, primeiro tempo de jogo. 10 nas costas. O quarto gol de Luca. Faz o L. Faz o L. É o L de Luca. Ponte, Macaca, Macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você. Arrepia, macacada. Arrepia, planeta dos macacos. Luca, põe na rede. Ponte 1, Ituano 0, goleirão Pegorar. Essa você só pega lá no fundo da rede. 1 para Ponte, 0 pro Galo Ituano. Também Ponte, Vecim, trabalhou, tocou bola pro Luca, entrou na grande área, vai fazer o gol pra Ponte, bateu pro gol, Pegorar, soltou, voltou pro Luca, pro gol,
Pro gol! Pro gol! Gol! Da Ponte! Luca! Tá no gol! 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 Arrepia, macacada! Arrepia! Ah, não é possível! É hoje! Luca! É o segundo gol dele! Faz o L aí, Luca! Com essa? Faz com essa? Não importa! Faz com a mão que você quiser aí, viu, Luca? O L de Luca tá na tela! Luca! 10 é a camisa dele, essa é dele, ninguém tira, tá lá no placar do Novelli Júnior. Ponte 2, Luca! Artilheiro da Ponte, artilheiro do campeonato. 5º gol na competição. Ponte Preta 2, Ituano 0. Tá, então os gols da Ponte Preta, imagens da PON TV, o canal do YouTube da Macaca. Macaca venceu a equipe do Ituano por 2-1. Ituano que hoje ganhou do Brusque, fora de casa por 1-0. É o Campeonato Brasileiro, coisa de maluco. Deixa eu voltar lá antes do Arthur Eugênio, voltar lá pro estádio Moisés do Carelli, porque a Ponte Preta tá escalada. Quero que o André Luiz escale a Ponte Preta. Não precisa falar a numeração, viu, André? Sem numeração, Ponte Preta escalada e também o Londrina. Bora lá, manda pro ar aí o time da Ponte. Escalada e definida pelo técnico Hélio dos Anjos. A Ponte Preta vai de Kaique França no gol, Bernardo, Thiago Oliveira, Fábio Sanches e Arthur. Braga, Léo Naldi Ramon. Pessim, Danilo Gomes e o artilheiro Lucas. O Londrina, também escalado pelo técnico Adilson Batista, vai com Matheus Nogueira, o goleiro, Watson, Simon, Vilar e Aldinho, João Paulo, Mandaca, GG e Caprini, Douglas Coutinho e Gabriel Santos. Esse é o time do Adilson Batista, meu caro Carlos Corsato, e o público vem chegando. Legal. Os times já entraram em pro aquecimento ou ainda não, André? Já, Ponte Preta à minha esquerda aqui, para o nosso internauta aí se posicionar à esquerda no gol de entrada do estádio Moisés do Carelli, fazendo trabalho de aquecimento, e à minha direita somente os goleiros da equipe do Londrina. Aqui no setor de onde passa ali do trem, chamado gol do fundo, a torcida Falange Azul do Londrina se faz presente aí com algo de 50 torcedores. E a torcida da Ponte é algo diminuto, viu, Carlos Corsato? Mas é um pouco mais de 100 torcedores nesse momento. A expectativa é de 2.200 a 2.500 torcedores esta tarde aqui para Ponte Preta em Londrina, 12ª rodada do Brasileirão da Série B, Carlos Corsato. Legal, André Luiz. Eu acho que hoje vai passar dos 3.000. Hoje vamos passar dos 3.000 torcedores no estádio Moisés do Carelli. 35 minutos ainda para o início do jogo, né? Esse negócio, até trazer aqui os comentaristas rapidinho, o professor Israel e o Frank e o Israel, começar com o Frank, esse negócio, bobagem, esse negócio de proibir o torcedor de consumir bebida alcoólica dentro do estádio. Porque os caras ficam lá fora até o último minuto que pode entrar para ver o jogo. Por quê? Porque lá fora tem bebida, né? Dentro do campo não pode, mas fora pode. E aí faz com que o time perca a receita, quer dizer, uma bobagem. Mas é isso, né, Frank? Aí os torcedores entram, muitas das vezes, né, a gente vê o torcedor entrando já com a bola rolando. Carlos, é uma situação muito complexa, né? Porque eu não vejo uma saída para isso. E é o que você falou, né? O cara fica lá fora, toma, depois ele entra e aí? Vai dar problema do mesmo jeito. Se tiver que dar problema, vai dar problema do mesmo jeito, né? Eu penso assim também, e não é necessariamente que vai ter problema porque ele está tomando cerveja. Não. São coisas que a gente nunca vai conseguir explicar, Carlos. Essa é a grande realidade, né? Ô Israel, não dá pra estar carimbado na testa do cara, né? Porque tomou um copo de cerveja, vai criar confusão, né? Pois é, Corsato. E essa lei vigora-se no estado de São Paulo, né? Você perceber que os jogos no Rio de Janeiro, no Nordeste, o pessoal estão todos com copos de cerveja.
assim como as bandeiras também. São Paulo também é proibida a entrada de bandeiras, né? Tá absurdo. Praticamente utilizando o argumento de que a violência é o principal responsável por esse impedimento. Então, infelizmente, já faz mais de 20 anos, né, que nós temos essa lei em São Paulo, de não permitir que as torcidas organizadas entrem com os mastros de bandeiras, né, entram as bandeiras sem os mastros e tal. E essa lei que vigora em São Paulo sem a bebida alcoólica, que aí foi liberada na Copa. Mas não era para o povo pobre que estava na Copa em 2014. Mas liberaram porque era uma lei da FIFA. Né? Então são que coisas... sobrepôs a lei do país, que é um absurdo isso também, né? Exatamente, a lei do Estado, a lei do país sobrepôs, mas naquele momento não tinha problema, né? Porque não havia torcedores pobres nos estádios. E liberaram. Mas infelizmente, cara, você tem razão. O torcedor da Ponte chega mesmo atrasado. O André falou aí com a expectativa de 2 a 2.500. Eu acredito também que se mantenha. Não acho que será ultrapassada essa marca, infelizmente, com o preço também um pouco acima. O torcedor da Ponte, na verdade... Ponte, é bom lembrar, viu, Zé, que a Ponte tentou, né, mas meio que em cima da hora, mas tentou. A CBF pede para que os clubes entrem com uma semana, né, de antecedência para baixar o preço do ingresso, e a Ponte entrou depois do jogo contra o Ituano para baixar o preço do ingresso. Uma pena, né, cara? Uma pena. E o torcedor da Ponte que se faz presente, infelizmente será... Claro que esses 2.000, 2.500 que irão ao estádio merecem o nosso respeito, mas a torcida da Ponte já não é de agora, que ela não acompanha mais o time no estádio. A minha expectativa hoje é acima dos 3.000, vamos aguardar. Claro, né, estamos falando de 2.000, 2.500 torcedores, mas eu entendo que mais de 3.000 torcedores hoje no estádio Moisés Lucarelli. Daqui a pouco a bola rola, hein? 4h30 da tarde para Ponte Preta e Londrina. Bom, bora lá então, trazer aqui o Arthur Eugênio. Depois do Arthur Eugênio, a gente vai falar mais desse jogo da Ponte Preta. Tenho convidado aqui o Fecim, que conversou conosco também no meio da semana. Você vai ouvir a palavra do atacante da Ponte Preta, que deu assistência pro gol do Luca no jogo contra a equipe do Ituano e sofreu o penal, né? Contra a equipe do Ituano, foi bem demais o Fecim. Mas agora, hora e vez de Arthur Eugênio com histórias do futebol, trazendo curiosidades entre Ponte Preta e Londrina. Arthur Eugênio, é você. Arthur Eugênio. Amigos do futebol interior, eu vou aproveitar o confronto entre Ponte Preta e Londrina para fazer uma homenagem a um jogador importantíssimo na história da Ponte Preta e também na história do Londrina. Os mais antigos torcedores da Ponte Preta vão matar a saudade de Serginho, um meia clássico, um meia de muito talento que jogou na Ponte Preta no início dos anos 70 e participou do time do Londrina, que foi o Tubarão nos anos 70, na inauguração do Estádio do Café. Serginho era muito bom jogador. Infelizmente, à época, havia muito meia esquerda de qualidade no Brasil e Serginho acabou não jogando em times de grande expressão, mas jogou no São Paulo. Aqui no futebol interior, eu vou contar com uma pesquisa muito bem feita a história de Sérgio Américo, o Serginho da Ponte Preta, o Sérgio Américo do Londrina. Você vai acompanhar aqui no futebol interior. Vamos falar de Serginho, Sérgio Américo, importante meia da Ponte Preta, bem no início dos anos 1970. Vanderlei Paiva, lendário volante da Ponte, Dagoberto, quarto zagueiro, também jogaram na Ponte Preta e no Londrina. Dagoberto nos anos 70 e Vanderlei Paiva em 1980. Mas aqui no futebol interior vamos contar a história, a carreira de Sérgio Américo da Silva Gomes. Nasceu no Rio de Janeiro, em São João do Meriti, no dia 10 de agosto de 1949. Faleceu precocemente. Com apenas 58 anos, Serginho morreu em Duque de Caxias, também no Rio de Janeiro, no dia 29 de dezembro de 2007. Serginho surgiu nas categorias de base do Fluminense. Em 1968, foi emprestado ao Bom Sucesso. Disputou muito bem o Campeonato Carioca daquele ano para adquirir experiência. Voltou ao Fluminense, participou de vários jogos como titular no time do Fluminense. Você vê uma imagem bonita de Sérgio Américo Serginho como ponta esquerda do Fluminense.
ele jogava fechando pelo meio, era um jogador altamente técnico, faltava um pouquinho mais de vibração, mas Serginho foi muito bom jogador. Nesta foto, o goleiro é o campeão do mundo de 70, Félix. Serginho, no Fluminense, com muitos jogadores de qualidade, acabou não tendo oportunidade. Teve uma rápida passagem pelo Vasco da Gama, passou também pelo Palmeiras, também pelo Londrina. Logo em 1971, uma passagem pelo Londrina, tendo Djalma Santos como treinador. Mas em 1972, chegou ao time pontepretano e foi muito bem na Ponte Preta. Serginho, na Ponte Preta, teve 2 anos de extremo êxito. Um jogador que o torcedor mais antigo da Ponte vai lembrar muito bem. Você vê aí um elenco completo da Ponte Preta com Sérgio Américo, Serginho, o penúltimo agachado, Serginho, Ponte Preta e Corinthians, disputando bola com Rivelino. Olha este time da Ponte Preta. O torcedor da Ponte Preta vai matar saudade aqui no futebol interior. Neste time da Ponte Preta, 2 jogadores disputaram Copa do Mundo. Valdir Pérez, 3 Copas do Mundo. Gali, Araújo, Chicão, Copa do Mundo de 1978. Marinho e Geraldo. Agachados, Paulinho, Pedro Paulo, Adailton, Serginho e Tuta. Serginho, o número 10 da Ponte Preta. Outra foto de Ponte Preta com Serginho. Este time da Ponte também um time interessante. Sérgio Américo é o primeiro em pé. Gali, Valdir Pérez, Araújo, Geraldo e Walter. Thales, Paulinho, Adilton, Mosca e Tuta. Sérgio Américo na Ponte Preta. O torcedor pontepretano matando a saudade. O torcedor mais antigo, Serginho, foi um meia de muita expressão. Mas em 1975, a Ponte Preta, precisando de dinheiro, acabou negociando o Serginho com o Saad de São Caetano do Sul, que estava montando um grande time para o Campeonato Paulista. A Ponte Preta vendeu o Serginho, Serelepe, o volante, e Walter, o lateral esquerdo. Ele fez um campeonato paulista em 1975 interessante. O Saad montou um time forte. Ele foi tão bem no campeonato paulista de 75 que o São Paulo o contratou junto ao Saad. Você vê Sérgio Américo, o Serginho, no São Paulo. Justamente no São Paulo que ele deixou de ser Serginho para ser Sérgio Américo, porque já tinha no São Paulo o Serginho Chulapa, o grande Serginho. Sérgio Américo fez 34 jogos com a camisa do São Paulo. E do São Paulo, ele foi negociado com o Londrina. Você vê uma das poucas imagens que tem de Serginho como titular no time do São Paulo. Nesta foto, ele é o último agachado, ao lado de Pedro Rocha. Antes, Serginho, e antes ainda, Muricy. O goleiro é Valdir Pérez. Em 1976, Sérgio Américo chegou ao Londrina, participando de um Londrina que se preparava para ser grande. Primeiro ano do Londrina no Campeonato Brasileiro, em 1976. E também inauguração do Estádio do Café em Londrina. E Sérgio Américo foi contratado como a grande expressão do time do Londrina. Ele já havia tido uma passagem com êxito e voltou ao Londrina. E foi muito bem no Londrina. Você vê aí uma foto de Sérgio Américo no Londrina em 1977. O último agachado, ao lado do Serginho, é o Nenê, ponta esquerda, que jogou também na Ponte Preta, jogou também no Guarani. E o segundo é o Carlos Alberto Garcia, que virou uma lenda em Londrina. Olha que foto bonita do time do Londrina, com Sérgio Américo. Serginho é o primeiro agachado.
Em 1978, Sérgio Américo foi negociado com o Nacional, da capital paulista. O Nacional tentava montar um time forte para subir na divisão intermediária, mas não conseguiu o acesso. E em 1979, Sérgio Américo foi para o Comercial do Mato Grosso. Jogou em alto nível. 3 temporadas pelo Comercial de Campo Grande. Na época, o futebol sul-mato-grossense era de bom nível, não era a várzea que é hoje. Depois de 1981, Serginho, o Sérgio Américo, resolveu encerrar sua carreira, voltando para o Rio de Janeiro, onde faleceu precocemente, aos 58 anos, no dia 29 de dezembro de 2007. Com certeza, os torcedores do Londrina, os torcedores da Ponte Preta, do Comercial do Mato Grosso, mataram a saudade de Serginho. Serginho na Ponte Preta, Sérgio Américo a partir do São Paulo. Aqui no Futebol Interior, uma pesquisa com fotos interessantíssimas. A carreira de Sérgio Américo, contada aqui no Futebol Interior. Quer mais detalhes, quer falar de jogadores do passado? Entre em contato comigo, aqui nos canais do Futebol Interior, o principal veículo da informação de futebol no Brasil. Se a notícia é de futebol e não está no Futebol Interior, tenha certeza, é fake news. Acompanhe sempre aqui no Futebol Interior. Tá então o Arthur Eugênio falando de um jogador que jogou pela Ponte Preta, jogou pelo Londrina, São Paulo, Sérgio Américo, o Serginho, aqui na Macaca. Jogou muita bola o Sérgio Américo ou Frank Francisco? Na Ponte Preta, o Arthur disse que aí que durante 2 anos ele foi muito bem na Ponte Preta. E depois foi negociado com o Saad, que faz, hein? Era muito bom jogador, Carlos. Armador, baixinho, canhoto, pegava bem na bola, muito bom, viu? Da estirpe dos caras que a gente gosta e tem saudade, viu? Rapaz, que coisa, né? Isso é porque, e aí eu falo, né, o Israel, que passaram vários jogadores pela Ponte e eu falo que o Cajá é o segundo melhor 10 que vestiu a camisa da Macaca, né? Eu concordo. Não, sim, mas né, o Frank falando aí do Serginho, Sérgio Américo, né? O Serginho sofreu muito com a concorrência, né? Sim. Se o Mestre sofreu muito com a concorrência na sua época para chegar à seleção brasileira, alguns jogadores que passaram pela Ponte no mesmo período podiam até ser bons jogadores, mas tinha a sombra do Dicá, não tinha como. Não ia espaço, jogar. Né? Não ia dar, né? Não ia dar. A Ponte teve o Elinho, o Frank vai se lembrar, não sei se o Corsado se lembra. Não, Elinho não. Elinho foi um jogador que jogou na Ponte até o retorno do Messi. Quando o Messi retorna da Portuguesa em 76, ele perde espaço totalmente, né? Aí ele acaba sendo um reserva de luxo do Messi de Cá por muitos e muitos anos. Tá vendo? 4 da tarde, mais 10 minutos. 4 da tarde, mais 10 minutos. A bola vai rolar às 4h30 da tarde. Estádio Majestoso tem Ponte Preta em campo contra a equipe do Londrina. Vamos pagar aqui o segundo intervalo comercial na nossa abertura. Já volto, vou bater aquele papo com você, torcedor que tá ligado com a gente nos canais Futebol Interior. E vamos trazer a palavra do Fecim depois da escalação com o André Luiz. Fique ligado, canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Futebol Interior. Prone Alimentos. Nossos acompanhamentos são uma combinação perfeita entre praticidade e sabor, porque servem para qualquer hora do seu dia, qualquer ocasião e o melhor, sem nenhuma complicação, porque já vem prontos para o consumo. Confira os pontos de vendas em nosso site e experimente. Temos certeza que vai adorar. pronealimentos.com.br. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho. Academia Art Center, musculação, ginástica, pilates, jiu-jitsu, jazz, balé, spinning, zumba, fit dance, muay thai e muito mais. Academia Art Center, Rua João Mendonça, número 56, Vila Padre Anchieta, em Campinas, próximo ao posto 3 Vias. Academia Art Center, sua saúde em primeiro lugar.
Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Bateria Zeta 60 amperes à base de troca, R$ 259,00 em 10 vezes no crédito sem juros. Informe-se pelo WhatsApp 19971007031. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida em Campinas, em frente ao posto 3 Vias, próximo à Marginal da Anhanguera. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Betchamps.com. Na Betchamps você tem bônus de boas-vindas de até R$ 250,00. E tem mais, indique um amigo e receba 10% no primeiro depósito. No bolão da Betchamps você compartilha com os amigos e concorre a prêmios de até R$ 25.000. Viu porque a Betchamps é diferente? Betchamps.com. Vem jogar com a Betchamps. Jogue com moderação. Futebol Interior. Sempre pra sempre de bem com a vida aqui nos canais Futebol Interior, 4 da tarde, mais 13 minutos, 4:13. André Luiz, o repórter feliz. Mais uma passadinha lá no estádio Moisés Lucarelli. Quero saber do André, situação de público, a presença do torcedor pontepretano. O torcedor da Ponte Preta tá chegando ou ainda não, André Luiz? O público melhorou, Carlos Corsato, principalmente nos últimos 10 minutos. O torcedor pontepretano vem chegando. O portão principal do estádio Moisés Lucarelli já começa com a movimentação mais intensa pela torcida da Macaca. E a expectativa é aquela que você disse. Realmente, 2.500 a 3.200, ainda é pequeno o público, algo em torno de 200 a 300 torcedores aqui dentro do estádio da Ponte Preta. À minha direita, a torcida do Tubarão, do Londrina, Falange Azul, algo em torno de 60 torcedores. E quem está mandando um forte abraço para você aqui, ao lado, quem apareceu aqui na cabine da Rádio FI, Rádio Futebol Interior, é o Peterson, da TV Posse, Carlos Corsato. Um abraço pro Peterson, grande abraço para ele, para os companheiros da imprensa no estádio Moisés Lucarelli. O Fecim falou em entrevista coletiva, atacante que jogou contra o Ituano, não fez gol, mas sofreu pênalti e deu assistência pro Luca. O Fecim deu entrevista e você vai conferir o que ele respondeu aqui nos canais Futebol Interior. Fecim, como você vê a sua retomada dentro do elenco da Ponte? Eu acho que positivo, né, pelo que eu venho fazendo aí no campo, mas também com a ajuda do grupo ali, que o professor contar comigo, eu vou estar sempre à disposição. Você prefere atuar como atacante, pisando mais na área, como foi em Itu, que você sofreu o pênalti, ou prefere mais pelo lado do campo? Como você se sente melhor? Acho que independente da posição que o professor colocar ali, eu vou dar o meu melhor, até porque a gente no treino treina todas as posições, então eu estou sempre preparado para qualquer posição. E depende também de jogo a jogo. Carlos Corsato, Rádio Futebol Interior. Fecim, você sentiu alguma dificuldade para se adaptar ao esquema de jogo proposto pelo Hélio dos Anjos? Não, eu creio que já ali nos treinamentos eles já passam tudo certinho e deixa sem nenhuma dúvida. A gente quando entra no campo já entra sem nenhuma dúvida e é muito bom jogar do lado do Luca, né? Um cara muito inteligente que faz gol mesmo. Se tocar nele, faz gol mesmo. É bom. Após suas partidas nesta Série B, você acredita estar no melhor momento de sua passagem pela Ponte e sua parceria com o Luca está ficando cada vez melhor? Tá muito bom, né? Mas eu creio que dá para evoluir bastante ainda mais, e ainda mais com o Luca, que é um grande matador. Tem o Danilo ali também, e eu acho que o trio tá encaixando e a gente vai procurar bons resultados aí nesses próximos jogos. Wendel Coral, Fecim, a Ponte pode, pela primeira vez na temporada, engatar 2 vitórias consecutivas. O que precisa ser feito dentro de campo no sábado para que a equipe consiga essa sequência e se distanciar da zona de rebaixamento? Precisar a mesma coisa, o foco, a determinação e
não deixar escapar, né? Porque a gente estava deixando escapar e vai ser muito importante também essa vitória em casa para dar um ânimo para nossa torcida que vem nos apoiando bastante. A torcida foi um bom número em Itu, nós fomos cumprimentar eles depois do jogo ali no final e espero esse apoio aqui em casa também, que vai ser muito importante. Tá aí então a palavra do Fecim, é aquilo, né, Israel? Toca no Luca que ele marca mesmo, né? O Fecim falou, né? Toca no Luca que ele manda pra rede, né? Manda pra rede e faz o L, com certeza. Luca é destaque hoje da Macaca, sem dúvida. Sem dúvida, artilheiro do campeonato junto com o Poveda, que fez um gol ontem pelo Sampaio Correia, e o Diego Souza, centroavante experiente. É só tocar no Luca, né, o Frank Francisco? Pro Luca você tira o chapéu, né? Com toda certeza. Pro Luca eu tiro o chapéu. Ia tocar e é gol. Quantas vezes precisar. Tô dando uma enrolada aqui porque eu acho que vem ali o Hélio dos Anjos, viu, o Felipe Marques? Vamos dar uma segurada então, pra gente trazer já a escalação da Ponte Preta com o André Luiz. O André vai escalar, fazer a ficha técnica do jogo. Ponte Preta e Londrina. Londrina e Ponte, a bola vai rolar já às 4h30 da tarde, aqui no estádio Moisés Lucarelli. 50 paus o ingresso pro torcedor da Ponte Preta. Metade, meia entrada, R$25. A Ponte Preta até tentou, né? Uma melhora aí no preço do ingresso. Agora sim, Hélio dos Anjos. Principalmente pela confiança que o grupo teve para fazer um grande jogo, foi o comportamento que a equipe teve. E isso tem que nos servir de inspiração para hoje. Porque eu, particularmente, acredito que esse jogo vai ser mais difícil do que o jogo de Itu. O Londrina é uma equipe trabalhada de uma forma que nós ainda não enfrentamos, né? Com 2 atacantes por dentro, 2 jogadores bem agressivos. E a gente tem que ter todas as atenções. Agora é melhor você vir para um jogo desse após uma grande vitória fora de casa, mas construir aqui hoje com o nosso comportamento de hoje. Não podemos ficar pensando no que aconteceu quarta-feira, terça-feira, e acima de tudo confiar nas nossas condições. Tá então, Hélio dos Anjos, acima de tudo, confiar em nossas condições, diz aí o treinador da Ponte Preta para esse jogo contra a equipe do Londrina. Então vamos para a ficha técnica do jogo. Em 30 segundos para Prônia Alimentos, André Luiz vai escalar Ponte Preta Londrina. Londrina e Ponte já 4h30 da tarde. A bola rola em 30 segundos, a ficha técnica do jogo. Prônia Alimentos. Nossos acompanhamentos são uma combinação perfeita entre praticidade e sabor, porque servem para qualquer hora do seu dia, qualquer ocasião e o melhor, sem nenhuma complicação, porque já vem prontos para o consumo. Confira os pontos de vendas em nosso site e experimente. Temos certeza que vai adorar. pronialimentos.com.br. Prônia Alimentos. Produtos feitos com carinho. Ficha técnica do jogo. Anote aí, torcedor multiplicano. Se o técnico Hélio dos Anjos definiu, você confere aqui na Rádio FM Canais Futebol Interior. Escalada em equipe da Associação Atlética Ponte Preta no sistema 4-3-3. Vai a campo com Kaique Franca, goleiro número 12. Na ala direita, 13, Bernardo. A zaga central, 3, Thiago Oliveira. A quarta zaga, o 27, é Fábio Sanches. E na ala esquerda é o 15, Arthur. O meio-campo da Macaca começa com 32, Fraga. 5, Leonaldi. 40, Ramon. E o ataque, 20, Fecim. 9, Danilo Gomes. E 10, o artilheiro Luca, capitão da equipe. Olha o repeteco da Macaca de Kaique França, 12, Bernardo 13, Thiago Oliveira 3, Fábio Sanches 27, Arthur 15, Fraga 32, Leonaldo 5, Ramon 40, Fecim 20, Danilo Gomes 9, Luca com a 10, do banco, Igor Vinhas, Fabrício, Moisés Ribeiro, Dodô, Ramírez, Nicolas, Argo Júnior, Igor Formiga, o Alisson,
Jean Carlos e Chaporã e Luiz Fernando. Ponte Preta, 14ª colocada na competição tem 12 pontos em 11 jogos. São 3 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. A equipe marcou 7 gols e sofreu 9. Saldo negativo de -2. Luca, com 5 gols, é o seu principal artilheiro. Artilheiro também do Campeonato Brasileiro desta Série B. Próximo jogo da Ponte, anote aí, torcedor. Quinta-feira, feriadão, 4 da tarde, no Mineirão, contra o Cruzeiro. Futebol interior. É o Londrina Esporte Clube, escalado e definido pelo técnico Adilson Batista. No sistema 4-4-2, vai a campo com Matheus Nogueira, goleiro número 1. Na ala direita, 2, Watson. Na zaga central, 4, Simon. Na quarta zaga, número 3, é Vilar. E na esquerda, meia dúzia, Eltinho. O meio-campo do Tubarão começa com 5, João Paulo. 8, Mandaca. 10, GG. E 11, Caprini. E no ataque, 17, Douglas Coutinho. E 9, Gabriel Santos. Olha o repeteco do leque. O Londrina. Matheus Nogueira 1, Watson 2, Simon 4, Pilar 3, Eltinho, meia dúzia. João Paulo 5, Mandaca 8, GG 10, Caprini 11. Douglas Coutinho 17, Gabriel Santos com a 9. No banco, Matheus Lucas, Matheus Albino, Samuel Watt, Marcinho, Felipe Oliveira, Alan Ruschel, Salatiel, Augusto, Mirandinha e Luan. Legal, o time do Londrina é o 15º colocado, também tem 12 pontos, só que tem um jogo a menos, tem 10 partidas, tá faltando aqui um jogo contra a Chapecoense, por fazer. Portanto, em aproveitamento, o Londrina estaria até na frente da Ponte. Na classificação, está atrás, 15ª colocação, com 12 pontos em 10 jogos. São 3 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. A equipe do Londrina marcou 10, sofreu 13. Próximo jogo do Londrina é sábado, no Estádio do Café, dia 18 de junho, 4 da tarde, contra o Vasco da Gama. Arbitragem. Apita o jogo, Paulo Henrique Schelenk, Volkopip. Assistente 1, Eduardo Gonçalves da Cruz. Assistente 2, Leandro dos Santos Roberto. Árbitro da Federação do Mato Grosso do Sul. O quarto árbitro fica por conta de Matheus Delgado Cantanção, árbitro da Federação Paulista de Futebol. E o árbitro de vídeo é Elmo Alves Presente Cunha, de Goiás. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Equipes escaladas, equipes definidas, a bola vai rolar já já. Você, torcedor, vai se ligar comigo com toda a equipe esportiva aqui dos canais Futebol Interior. Gustavo Carvalho mandou aqui, boa transmissão, amigos. O Wilson Correia, Lula dos Santos. Que Deus ajude. Temos um resultado positivo no jogo de hoje, como foi contra o Ituano. O Gustavo Altino pra cima, nega véia. Ivan Oliveira, boa tarde, galera. Hoje Macaca emplaca mais uma vitória. 3-0. Amém, viu, ô Ivan? Amém, rapaz. Que Deus te ouça. Quem mais aqui? O Fábio Fernandes. Sim, Corsato, segundo melhor 10 depois do de cá. Sim, Corsato, segundo melhor 10 depois de cá. Cajá, Aparecido Gonçalves Siqueira, Ponte Preta e Londrina. Valeu, Aparecido, obrigado pela participação. Não entendi a mensagem, viu, Aparecido, mas obrigado por estar conosco. Estou ligado, Carlão, é o Batata em São José do Rio Preto. Ponte Pretano, tá ligado aqui nos canais Futebol Interior. Muito bem, vamos lá então. 4 da tarde, mais 25 minutos. Vamos trocar a bola aqui tocar uma bola e trocar uma ideia com os comentaristas. Frank e Israel. Israel e Frank. Ô, Frank, e aí esse time da Ponte? O Bernardo continua no time, né? O Norberto tá fora e o ataque composto com Fecim, Danilo
e Luca. O Fessin não podia sair do time, né, o Frank? Não tinha como, né, Carlos? O Fessin vem numa crescente, né? Numa recuperação de posição, retomada aí, brigando pelo seu espaço. E não seria injusto da parte do Hélio se tivesse tirado ele. Acredito hoje de novo numa boa partida dele, né? E como ele falou, né? Aprender o caminho das pedras. O caminho das pedras no ataque da Ponte chama-se Luca. É isso, toca no Luca que é gol. E esse time da Ponte aí, Israel, com o ataque de Danilo, Luca e Fessin, o meio campo com o Fraga, né, já que o Amaral não pôde voltar ainda, então mesmo o meio campo do jogo contra a equipe do Ituano, Fraga, Leonaldo e Ramon. Eu achei no jogo contra o Ituano que a Ponte deu um pouco de espaço pro time do Ituano, mas se no final, né, o resultado for de vitória pra Ponte, pode continuar dando espaço à vontade, né? Com certeza, mas tem que tomar muito cuidado, Corsato. A Ponte, possivelmente, o que ela deve apresentar hoje não vai fugir muito do jogo contra o Ituano. Ela vai tentar neutralizar as descidas. O time do Londrina, armado pelo Adilson Batista, tem nesse 11 o Caprini, baixinho, uma boa perna esquerda, viu? Muita atenção na bola parada desse rapaz, bate muito bem fora da área. A torcida da Ponte que está vendo aí, ou vai ver o João Paulo Silva, talvez vai sentir um pouco de falta desse volante do início dos anos da década de 2010 ali, né? Jogou na Ponte em 2011, no acesso 2011, João Paulo Silva e o queridíssimo, saudoso Josimar, era a dupla de volantes. Então a Ponte, o Fessin, eu até falei aqui antes, Corsato, sei que talvez o torcedor me deu uma bordoada aí, mas eu arriscaria um pouco, viu, no jogo de hoje. Eu entraria com um volante, sem um dos volantes, né, com dois volantes ou os dois meninos, ou só o Naldi e o Ramon, e jogaria com Fessin e Chaporã, Danilo Gomes, Luca e Danilo Gomes e Luca. Sim. Jogaria com os 4 e centralizaria o Fessin para a Ponte ir para cima do Londrina e demonstrar dentro de casa que ela precisa da vitória, porque como o Frank falou no início, tem uma pedreira na próxima quinta-feira, vai enfrentar o Cruzeiro fora de casa, então ela precisa muito dessa vitória hoje. O Ituano venceu, já jogou a Ponte um pouco para trás, jogou a Chape dentro da zona do rebaixamento, mas estamos confiantes que a Ponte consiga fazer uma boa partida, mesmo com a escalação, com a forma que está, e a Ponte saia daqui vitoriosa. Meu caro Carlos Corsato, dando uma alegria aí no sábado, quase dia dos namorados, hein, Corsato? É isso aí. Bom, estou aqui no Facebook Futebol Interior, estou também aqui no YouTube Futebol Interior, no YouTube Futebol FI. Nelson Letrinta Júnior, boa tarde. Marília Ponte Preta, coloca ele aqui. O Londrina está com uma camisa hoje muito parecida com a camisa que joga o Marília. Marcelo Ramos, vamos Ponte, raça para cima do Londrina. Luca e Fessin, 4-0 Macaca, Residencial Rosário, amém. Sérgio Soares, vamos Macaca querida. Tá dizendo mais 3 pontos pra cima deles, Macaca. A bola vai rolar e você, torcedor, vai se ligar comigo, com toda a equipe esportiva, aqui nos canais Futebol Interior. O árbitro do Mato Grosso do Sul, Paulo Henrique Volkopf, 37 anos, ele é professor de Educação Física. Vai começar o jogo no estádio Moisés Lucarelli. Posse de bola no primeiro tempo da equipe do Londrina. O Gabriel Santos vai tocar na bola. Londrina todo de azul, Ponte Preta toda de branco. Faixa preta no peito. O time da Ponte, número preto nas costas, o Londrina todo de azul, com o número branco atrás nas costas. A bola vai rolar e você, torcedor de futebol, vai se ligar comigo com todo o timaço aqui dos canais Futebol Interior. Estou ao lado do Israel Moreira, ao lado do Frank Francisco, ao lado do Felipe Marques e ao seu lado, torcedor, apita o árbitro. Tem bola rolando no campo da FI. E você sabe, torcedor, toda vez que a bola rola eu corro que corro para trazer todas as emoções para você, naquele pace de 5,50 por quilômetro, 6 minutos por quilômetro, mas estou correndo atrás da bola para trazer todos os detalhes para você, olho no olho, cara a cara. É hora de provar quem é o melhor em mais um duelo, em mais um jogo pela Série B do Campeonato Brasileiro. E se é futebol, você sabe, torcedor, tá aqui, ó, nos canais Futebol Interior. João Batista de Paulo, tá ligado com a gente, tá dizendo aqui, vai firme aí, Corsato, Frank, professor, valeu, o Jean APP, sucesso, 3-1 para Ponte hoje, tá dizendo ele aqui. Valeu, James, aquele abraço, obrigado por estar conosco, por escolher aqui a transmissão dos canais Futebol Interior. Um minutinho, primeiro tempo de jogo, já tem informação lá do Majestoso. Vai, André Luiz. E a Ponte precisa tomar cuidado com os cartões amarelos, os pendurados. Kaique França, o goleiro, Bernardo, Leonaldi, o artilheiro Luca
e o técnico era dos Anjos. E a próximo jogo, nada mais, nada menos que o líder Cruzeiro no Mineirão. É isso, vamos pro jogo. Ponte Preta e Londrina, Londrina e Ponte. Jogo que você confere aqui nos canais Futebol Interior. A Ponte vai sair com aquele jogo apoiado lá da esquerda. O Ramon toca a bola aqui pro Thiago Oliveira. Não tem jeito, viu, Israel, viu, Frank, torcida da Ponte. Vá se acostumando com esse negócio aí. Leonardo faz o passe, perde, recuperação de bola para a equipe da Ponte aqui pelo meio, bola para o Fraga. Fraga toca a bola para Bernardo, na ponta direita já levou a primeira trauletada do GG. Vem Danilo Gomes, GG foi na bola, segundo o árbitro. O Danilo veio para tentar recuperar, voltou a bola para Douglas Coutinho. Douglas Coutinho aqui no meio, bola para o GG. Falta, foi para o chão, o jogo tá parado. É falta para a equipe do Londrina. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. BetChamps. Vem jogar na BetChamps. Acesse betchamps.com. Seja responsável, jogue com moderação. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Acesse pronealimentos.com.br. Vai participando aí, torcedor, mandando mensagem pra gente. Canais Futebol Interior, tô esperando você, hein? Facebook, Futebol Interior, YouTube, Futebol Interior. Vem Danilo Gomes, tá no chão. Ó, 2 minutos e meio, Danilo Gomes já foi 2 vezes pro chão. Como apanha o Danilo Gomes. Manda mensagem pra cá no YouTube Futebol Interior, no Facebook Futebol Interior. Tem também o YouTube Futebol FI. Obrigado a você que está conosco também no canal do Facebook e também do YouTube do portal Araraquara News. Ponte vem, bola aqui pro campo de ataque, bola pro Danilo Gomes. Nossa! Danilo Gomes não pegou e agora o Fraga foi a nocaute. Foi a nocaute o Fraga, o lateral esquerdo da equipe do Londrina, o Eltinho, deu um bico para tirar a bola, né? E aí a bola pegou na orelha do jogador da Ponte que tá caído. O jogo tá parado e a bola é aqui pro time. Oi, meu Deus. E a bola é pro time do Londrina. Canto baixo da sua tela, canto baixo do seu televisor. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. O ovo é um alimento versátil e de fácil preparo. Ovo Satoshi está no mercado desde 82, fazendo a sua vida mais saudável. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega Sorte pra você. Em 3 endereços. Jardim Garcia, Nova Europa e Campos Elíseos. André Luiz, repórter feliz. Chamou, falou. Fala, André. Jogo tá parado. Teve que sair fora do gramado o Fraga, já autorizado pelo árbitro. Tudo ok com 32 da Macaca. Continua majestoso. 0-0, Ponte Londrina. Marilda Franco, Álvaro Volney escreveu: vamos Ponte. Edson Cláudio, boa tarde, equipe de sucesso. Hoje é dia de 3 pontos, diz ele aqui. É falta. Falta ali no campo de defesa. É pro time do Londrina. O árbitro tá falando que é lá atrás e o Londrina vai bater, hein? Sobe Fábio Sanches, tira de cabeça, a bola volta pro Ramon, tentou sair, saiu errado, voltou, vem Londrina, bola ali na ponta direita, camisa número 11 é o Caprini, tá na ponta, chega Fábio Sanches, ganha pra Ponte, rouba, toca a bola pra Fecim, tá lá na ponta esquerda, quem sabe o Fecim, passa pelo primeiro, passa pelo segundo, vai levando todo mundo, o Fecim tá na ponta esquerda, vem na marcação ali pra cima dele, o Watson. Chega, tira, joga a bola para lateral. É lateral para a equipe da Ponte fazer a cobrança lá pelo setor de ponta esquerda. Tenho certeza que essa brincadeira já fizeram com o Watson várias vezes, né? Mas é elementar, meu caro Watson, naquela propaganda antiga do papel higiênico. Vem bola para a equipe da Ponte. Bola ali com o camisa de número 32, é o Fraga. Já voltou o Fraga, hein? Bola ali pelo meio. Era ele mesmo que estava por ali. Parece que já tá tudo certo. É ele ali, ó. Já tá ali o Fraga. Levou a carimbada na orelha, mas já tá no jogo. Bola pro Fecim. Fecim trabalhou bola na ponta esquerda para Arthur. Arthur fez a finta. 1 pra lá, 2 pra cá. Já passou o Watson. Entrou na grande área por baixo. O Watson mete o pé na bola, tira, joga a bola na linha de fundo. Escanteio pra Ponte, o primeiro do jogo, André Luiz. Último toque do Watson na descida, na diagonal do lateral esquerdo Arthur. Escanteio lá de esquerda, Macaca desce. 0-0 no Majestoso. Passamos de 5, você já ouviu o toque na mesa de som, toque eletrônico, mesa de som dos canais Futebol Interior. O Felipe Marques marcou 5:30 agora passados, primeiro tempo de jogo. 12ª rodada da Série B, Campeonato Brasileiro. 0-0, Ponte Londrina. Vem, torcedor Ponte Pretano, nação Ponte Pretano. A macacada reunida, vem pra Ponte, bola pro Fecim, levantou, tocou na boca do gol, foi pro chão ali o Luca, a bola voltou, Danilo Gomes trouxe a bola pra perna esquerda, vai queimada ali, bateu pro gol, ela passa, vai embora. Linha de fundo, pegou na zaga, saiu, escanteio pra Ponte, André. E numa linda jogada para o setor direito, Danilo Gomes, perna esquerda, acabou chutando. A bola resvalou no camisa número 4, o jogador Simon foi embora.
escanteio, olha a Macaca. Escanteio para a equipe da Ponte fazer a cobrança lá pelo setor de ponta esquerda. Vai, Fecim. Vai, Fecim. Coloca na cabeça de alguém na Macaca aí para colocar para o gol. Levantamento na boca do gol. Sobe a zaga. Simon chega para tirar dali. Aí vem o Fecim. Vai disputar a bola ali com o Douglas Coutinho. Último toque do Fecim. A bola acabou saindo para a lateral. É lateral para a equipe do Londrina fazer a cobrança no campo de defesa. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Bom, tem bola rolando. Brumas, uniformes e camisetas personalizadas. Há 37 anos, valorizando a marca da sua empresa. Acesse brumascamisetas.com.br. Combino uma coisa com o Felipe, eu mesmo descombino. Vida dura. 0-0, CRB e Vila Nova. Jogo que também tá rolando pela Série B, Campeonato Brasileiro. Bola pra equipe da Ponte. Vem o Arthur, vai lá pra linha de fundo. Fez o cruzamento, não. Foi travado, voltou. Bola pro Ramon, cruzamento, levantamento na boca do gol. Chega a zaga da equipe do Londrina com o Simon. E aí sai no gol, goleirão Matheus Nogueira pra ficar com ela. Paula Ribeiro tá assistindo. Ô, Paulinha, beijo pra você. A Paulinha também tá na praia, viu? Mas não larga a Ponte Preta, né, Paulinha? Marisa Moreno, boa tarde a todos. Vai, Ponte. Colocou um coraçãozinho vermelho aqui no nosso YouTube. Valeu, Marisa. Obrigado pela audiência. Vem com a gente, chama a macacada toda. Eu quero toda a macacada conosco aqui nos canais Futebol Interior. Manda mensagem pra cá através do nosso WhatsApp também. Pode participar, viu? Tô aqui com o WhatsApp. Eu tô em múltiplas plataformas esperando você. Mário Jorge, boa tarde, amigos do futebol. Boa transmissão e ótimos comentários. Corsato Israel. Ô, Mário, grande abraço pra você. Obrigado pela sua participação. Obrigado por estar conosco. É o Mário Jorge. Tá ligado aqui nos canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Store Colchões, loja da fábrica ao lado do Alto Posto Fininho, no Maria Antônia, em Sumaré. Vai participando aí, mandando sua mensagem pra gente, canais Futebol Interior. Bola pra equipe da Ponte, Vinha, Arthur, a bola acabou saindo lá pra lateral, hein? É lateral pra equipe do Londrina fazer a cobrança. 8 minutos, 30 segundos passados. É primeiro tempo, Ponte Londrina 0-0. Macaca defendendo o gol do portão de entrada, atacando pro gol da linha do trem. O Londrina vem todo de azul, atacando aqui pro gol do portão de entrada. Bola pra equipe do Londrina, sobe a zaga da Ponte pra tirar. Era o Fraga que tava por ali, a bola voltou ali com o time do Londrina, a bola com o Watson. O Watson veio na bola, fez sim. Tá na marcação, pra cima dele, ele toca essa bola ali pelo meio, procurava o Gabriel Santos, vem na marcação, Leonardo ganha essa bola pra Ponte, tentou fazer o passe ali pro Lucas, Zaga chegou, tirou, aí a bola voltou, Arthur morde ali o Gabriel Santos, o camisa de número 9, a bola acabou saindo, o Gabriel Santos tá pedindo bola pra ele, o Bandeirinha deu bola pra Ponte, e aí o árbitro deu bola pro Londrina, bola pra equipe do Londrina fazer a cobrança aqui pelo setor de ponta direita, Watson, vem ele pra fazer a cobrança do arremesso normal para a equipe do Londrina, pro Tubarão tá 0-0, Ponte, Londrina, Ponte, vem Ponte, bola aqui pro que vem, equipe do Londrina, chegou ali o Fraga, mete o pezão na bola, tira, joga, tô procurando aqui o carimbo da bola, tá lá na orelha dele. Pegou, ficou todo vermelho. A orelha direita ali do Fraga. Tá 0-0 o jogo. Vamos chegar a 10 minutos passados desse primeiro tempo já. Vem Douglas, vai fazer o cruzamento, o levantamento na boca do gol. Pegou no jogador da equipe da Ponte, hein? Saiu linha de fundo. Escanteio pro Londrina. Primeiro escanteio pro Londrina, o terceiro do jogo, André. No cruzamento do Douglas, a bola acabou batendo, o Thiago Oliveira foi embora. Escanteio lado direito, o Watson na bola. Aparecido Alves da Silva tá ligado com a gente também. Vem João Paulo, o capitão, camisa número 5. Ele tem uma bola parada, boa bola parada. Jogou na Ponte Preta. Levantamento na boca do gol, Simon. Toque de cabeça, sobrou pro Douglas, vai fazer, bateu pro gol. Pega, Kaique, a bola voltou de novo pro time do Londrina, João Paulo, cruzamento, levantamento na boca do gol. Chega a zaga da Ponte, tira. Gabriel Santos concluiu, o Kaique foi para ela, fez uma defesaça no canto esquerdo, quase o gol da equipe do Londrina, aí o João Paulo cruzou, a zaga da Ponte tirou, a bola saiu, linha de fundo, é mais um escanteio para a equipe do... Ih, não tá dando, a situação do Fraga hoje não tá boa, hein? Tá feia a coisa pra ele, viu, Israel? Eu não sei se esse menino continua na partida, viu? Depois da bolada ele não tá bem, você vê que ele tá meio tonto, lá tá vomitando no gramado, né? Uma cena até feia de se ver, mas a gente torce aqui para que o menino
fique bem, se recupere. E vamos aguardar aí se o Hélio fará alguma alteração ou não. O André vai informar caso isso aconteça. Mas ali foi num choque com camisa número 3 do Londrina, o Simon, né? Quer dizer, já não estava boa a situação para cima dele, né? E aí o Simon veio e empurrou, ele caiu meio estranho ali no chão. Situação complicada ali para o jogador da equipe da Ponte. Já tem o Alisson ali para entrar nesse time da Macaca. Pois não? O Zaga está sendo tirado de maca e 2 jogadores em trabalho de aquecimento aqui. O técnico dos Anjos já mandou aquecer. Vamos ver se vai ter condições do camisa número 32 da Macaca para continuar a partida. É escanteio para a equipe do Londrina. É o 4º escanteio no jogo. 2 escanteios para cada time. João Paulo, vem ele para fazer a cobrança do escanteio. Quase 12 passados desse primeiro tempo. Tá 0-0 Ponte Preta e Londrina. Macaca e Tubarão, Tubarão e Ponte. Tem também lá o Moisés Ribeiro, que antes do jogo estava batendo um papo com o Alan Ruschel, que hoje joga no Londrina, lateral esquerdo, ambos jogaram na Chapecoense. João Paulo, vem ele para fazer a cobrança da falta, do escanteio, levantou, tocou na boca do gol, toque de cabeça, pra fora, Mandaca, subiu ali o Mandaca entre os zagueiros, ninguém marcou também, que coisa, hein? A bola saiu, linha de fundo, tiro de volta para o Kaique fazer a cobrança. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Tá na hora de girar para você tempo e placar do futebol. Passa o tempo passa, 33 passados, 12 minutos passados desse primeiro tempo, 33. Para terminar o primeiro tempo de jogo, 12ª rodada Série B, Campeonato Brasileiro, te contei não. No majestoso, Ponte, Londrina, Londrina e Ponte, tudo igual, 0-0. 12ª rodada Série B, Campeonato Brasileiro, Sampaio Correia 2, Náutico 0, Chapecoense 2, Criciúma 3, os jogos de ontem. Hoje, Brusque 0, Ituano 1, a bola tá rolando para CRB e Vila Nova, tudo igual, 0-0. Vem comigo, torcedor de futebol, ligado aqui nas ondas dos canais Futebol Interior. Muito obrigado pela grande audiência. Trabalha a bola o time do Londrina. A zaga da Ponte tira, completa ali, jogando para o campo de ataque. E aí a zaga do Londrina joga essa bola para lateral. É lateral para a equipe da Ponte fazer a cobrança lá pelo setor de ponta esquerda. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Academia Art Center, sua saúde em primeiro lugar. Venha fazer uma semana experimental com a gente. Informe-se pelo WhatsApp 19 99696 7368. Hora de colocar os comentaristas para trabalhar, hein? Francisco, já de carona com você, 13h30, porque a Ponte vem na esquerda, é o Fecim, vai para a linha de fundo, passou o Watson veio, se recuperou, o Fecim aberto, livre, leve e solto lá pelo setor de ponta esquerda, o Leonardo vai pedir, ele vai tocar a bola pro Leonardo, que foi o primeiro que se apresentou aí. Aí o Leonardo volta, essa bola um pouco mais atrás, bola pro Sanches toca a bola na ponta, bola pro Fraga, ele voltou, rapaz. Ele voltou, é um homem de ferro. Volta aqui pelo meio, toca a bola para Leonardo vai virar o jogo da meia esquerda pra ponta direita, pro Bernardo, conseguiu pegar, mas aí no cruzamento tocou errado, ela saiu. Linha de fundo, tiro de volta, pra equipe do Londrina fazer a cobrança. Vamos lá, Frank, fala do jogo aí, 14 passados, primeiro tempo, 0 Ponte, 0 Londrina. Carlos, como nós prevíamos, uma partida bastante complicada, vai ser tenso pra Ponte, hein? Londrina já veio, já mostrou que veio, não tá trancado lá atrás, e nós vamos ter que aguentar aí uma partida de jogo de xadrez, vai ser jogo de xadrez. Até aqui não houve nenhuma chance que a gente possa dizer boa para a Ponte, mas em compensação Londrina está dando trabalho. Vamos lá, Carlão. E vem Ponte, bola aqui para o campo de ataque, já o Israel vai falar, porque a Ponte vem aqui pela ponta direita, é o Danilo Gomes, ele traz sempre a bola para a perna esquerda, chuteira azul do Danilo Gomes, vira o jogo, toca a bola para Bernardo, rapaz, que incrível, jogando chuteira preta, vai para a linha de fundo, Bernardo, cruzamento, levantamento na boca do gol, chega a zaga do Londrina, tira. E aí, Israel, qual é o do jogo? 15 passados, primeiro tempo. Olha, tem um jogador, é o Luca que está caído ali? Sim. Carlão, até aqui o jogo da Ponte foram duas descidas do Arthur pelo lado esquerdo, que a Ponte se apresentou. O Arthur se apresentou muito bem nas duas vezes, levando um pouco de perigo à defesa da equipe do Londrina. O Bernardo, você falou agora, 15 minutos, o nome dele por duas vezes ali, que ele tentou uma, ele não alcançou a virada de bola, e agora ele tentou o cruzamento que saiu fraco para a defesa da equipe do Londrina.
Mas a Ponte está tentando explorar com o Arthur, principalmente, o Fecim caindo em cima do lateral Adson, as principais jogadas de ataque da Macaca. Mas muita atenção na bola parada da equipe do Londrina, tanto com o João Paulo nos escanteios, quanto ao Caprini, outro jogador que bate muito bem na bola, as bolas paradas. A Ponte precisa tomar muito cuidado. E o Luca, amarelado, fora da próxima partida, o André vai informar aí. Amarelo. Caramba, ó, como capitão do time, ele nem poderia fazer isso, né? Mas tudo bem, vai lá, André. O Luca, por reclamação, estava sendo atendido no gramado, acabou tomando amarelo do árbitro Paulo Henrique Excelente. Por reclamação, ele está fora do próximo jogo, próxima quinta-feira, feriado de Corpus Christi, 16 horas no Mineirão, diante do Cruzeiro. Como capitão do time, ele tem que segurar um pouco, né? O que ele tá reclamando é da falta. E realmente foi falta, viu? O Vilar, o quarto zagueiro, camisa número 4 do Londrina, ele esqueceu a bola, né? Vem Ponte, bola aqui pro campo de ataque, Leonaldi fez o cruzamento, levantamento na boca do gol, passou por todo mundo. E o Luca não tava no campo, né? E aí o Fecim tava lá, mas não pegou. A bola voltou. Bernardo toca a bola aqui pra trás. Chegou cometendo falta. O árbitro tá parando para marcar a falta. E falta do Thiago Oliveira. Tá dando falta Thiago Oliveira, camisa número 3, amarelado. Mais um amarelo, segundo do jogo. Segundo para jogadores da Ponte. Londrina vence 0-0. Continua fazendo. Tem que tomar cuidado, né? Agora já tem 2 jogadores. E o Thiago fala, é a primeira falta, professor. Primeira falta, professor. Mas ele quer aparecer, né? E acabou marcando ali a falta. Falta em cima do centroavante, o camisa número 9, o Gabriel Santos. O jogo tá parado, falta para a equipe do Londrina fazer a cobrança. Falta cobrada, bola aqui no campo de defesa. Bola para o Simon, Simon toca a bola para Eltinho. Eltinho toca a bola ali na ponta, ele vira o jogo. Volta a bola para a equipe do Londrina, bola para o Matheus Nogueira. Matheus Nogueira, perna direita, ele faz o passe longo, a bola sai para a lateral. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Corujão Autopeças, tudo em peças e acessórios para o seu carro no Padre Anchieta. WhatsApp 971007031. Vai participando aí, mandando mensagem pra gente aqui nos canais Futebol Interior, no YouTube. Tô esperando a sua participação no Facebook. Também tô esperando a sua participação. YouTube são 2 canais, Futebol Interior e Futebol FI. Se inscreva em nosso canal. Vem Fecim, volta essa bola um pouco mais atrás pro Ramon. Ramon Arthur. Arthur fez o passe, vai virar o jogo da esquerda pra direita. Sobe ali o Eltinho pra tirar, a bola voltou Bernardo. Bom passe pro Danilo Gomes. Tentou fazer a enfiada pro Leonaldi. Chegou a zaga, tirou o Bernardo no peito. Volta essa bola aqui pro Danilo Gomes. Bernardo pede. O Danilo vai fazer a finta, linda finta, passou o pé em cima da bola, Eltinho por baixo, joga a bola para lateral, lateral para a equipe da Ponte fazer a cobrança. Bernardo bate, faz a cobrança do arremesso manual, vira o jogo, toca a bola para o Fraga um pouco mais atrás para Fábio Sanches, Sanches para Ramon na cavadinha, fez o passe para o Arthur, na grande área, sobe a zaga. O Watson chega para tirar dali, tira o Watson, toca a bola aqui pelo meio. E o árbitro agora está pegando uma falta ali para a equipe do Londrina fazer a cobrança no campo de defesa. Vai, André. Mais um amarelo, é o terceiro no jogo, o terceiro para os jogadores da Ponte. O Arthur amarelado, camisa número 15, Thiago Oliveira também amarelado e o atacante Luca. Tá ali o Danilo, tá no chão, jogador da equipe da Ponte, o jogo tá parado, canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. BetChamps, vem jogar na BetChamps. No bolão, você concorre a até R$25 mil. Seja responsável, jogue com moderação. O Fraga não saiu não, mas o Danilo parece que não vai dar pra ele, hein? O Echaporã já tá ali. Oi. Chaporã já está ali em trabalho de aquecimento, saindo de marca agora o jogador camisa número 9, o Danilo Gomes. Vamos ver se vai ter condições para ele, mas já está em trabalho de aquecimento, parece que não vai dar não. Em trabalho de aquecimento, o Echaporã, que vai entrar daqui a pouco, camisa número 29 da Macaca, será a primeira operação do jogo, a primeira da Ponte processada pelo técnico Hélio dos Anjos. O João Godoy tá dizendo aqui que vai ser 2-0 para a Ponte. Fala, João, tá no canal Futebol Interior aqui no YouTube. Obrigado pela sua participação, vai mandando mensagem pra gente. Participe, deixa aqui a sua mensagem, deixa o seu like na nossa transmissão. É muito bom ter você ligado com a gente nos canais Futebol Interior. Vem Ponte, bola aqui pro campo de ataque, trabalha a bola, chega a zaga da equipe do Londrina, tira, põe a bola aqui pro campo de ataque, não tinha ninguém do Londrina, a bola vai ficar pro Kaique com o uniforme todo vermelho, sai jogando no campo de defesa aqui pro time da Ponte. Vai, André Luiz. Mudou
Rodou, foi embora, machucado, camisa número 9, Danilo Gomes, para a entrada do 29, Chaporã, primeira alteração processada pelo técnico Hélio dos Anjos da Ponte Preta. Com 20 minutos de jogo, o Echaporã entrou bem no jogo contra a equipe do Ituano no segundo tempo, não é, Frank Francisco? Tomara que ele faça a mesma partida, né? Carlos, vamos torcer para que dê certo, né? Prefiro ele entrando no segundo tempo como uma opção, né? Mas hoje não tem jeito, vamos torcer para dar certo. Isael Moreira, o Echaporã tá no jogo. O Danilo estava bem, né? O principal chute, né? O único chute ao gol da Ponte foi feito pelo Danilo, aquele que ele traz o facão, faz o facão e bate com o pé esquerdo aqui, que é a característica dele, né? De trazer para o meio e bater. Ele arrumou até o primeiro escanteio da Macaca naquele momento. Tava bem o Danilo, mas sentiu torcer para que o Echaporã consiga dar conta do recado. Bem Ponte, Leonaldi, cruzamento, levantamento na boca do gol, sai do gol o goleiro, o árbitro vai marcar a falta, o jogo tá parado. É falta para a equipe do Londrina fazer a cobrança. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar para você tempo e placar do futebol. Passa o tempo, aproveite da melhor forma o seu tempo, 21 minutos passados, quase 22 deste primeiro tempo. Estamos caminhando para metade do jogo. Te contei não, majestoso, Série B, Campeonato Brasileiro, 12ª rodada. Ponte, Londrina, Londrina Ponte, tudo igual, 0-0. Não pergunte sobre o meu passado, eu não vivo mais lá. 22 passados deste primeiro tempo, 23 para terminar o primeiro tempo de jogo. Frank Francisco, fala do jogo aí, o goleiro da equipe do Londrina tá caído, Matheus Nogueira. Ponte, Londrina, tudo igual, 0-0 no primeiro tempo. Carlos, uma partida bastante complicada, hein? O Londrina tá fechadinho, já mostrou que vem para jogar e não deixar a Ponte jogar, não vai dar espaço. Como o Israel bem falou aí, a Ponte teve, vamos dizer, 2 jogadas conscientes, mas não vai ser fácil não, hein? Não tá dando para criar, o jogo tá pegado, violento. Para mim, eu já não tô gostando da arbitragem. O cartão do Luca eu contesto bastante, em que pese ele ter reclamado, mas eu contesto bastante a atitude do juiz, que no lance não deu falta e nem disse nada. Aí quando o Luca reclama, ele vai em cima do jogador. Eles querem aparecer mais que os jogadores, vai fazer o quê? Isael Moreira, 23. Ô Corsato, a Ponte precisa ter muita cautela agora. O Luca, que é o mais experiente ali, o Fábio Sanches, os jogadores da Ponte precisam ter calma. Já dá para perceber que o árbitro, com 20 minutos, amarelou 3 jogadores da Ponte. Ele vai continuar amarelando com reclamação, com chegada, com jogada um pouco mais ríspidas e tal. A Ponte precisa tomar muito cuidado se ela não acaba essa partida com 11 jogadores. Série B, Campeonato Brasileiro, 24 minutos passados do primeiro tempo, placar ao vivo, futebol interior, CRB e Vila Nova vão empatando, o placar é de 0-0. Às 18h30 tem Operário e Bahia. Amanhã, Novo Horizontino e Guarani, cobertura aqui dos canais Futebol Interior, a partir das 11 horas da manhã, Lucas de Souza e Wagner Ferreira. 4 da tarde, Vasco e Cruzeiro. 7 da noite, Tombense e CSA. E na segunda-feira, Sport e Grêmio, 8 da noite. Jogo que fecha essa 12ª rodada da Série B deste Campeonato Brasileiro. Lembrando que a Ponte já fez uma alteração. O Echaporã entrou na vaga do Danilo Gomes, que saiu contundido. Agora, por exemplo, não precisava ter marcado essa falta. Vantagem, né? Pra que parar o jogo? Leonaldi fez o toque, tocou, bola pro Arthur. Arthur tá amarelado, aí sai da ponta, vem pro meio, toca a bola pro Léo. Bate daí, Léo. Bate daí, Léo. Quem sabe? Bate daí, Léo. Voltou, só que aí veio pela perna esquerda, não é a boa dele. Volta a bola pra equipe da Ponte. Bola pro Ramon. Ramon Carvalho toca a bola aqui pro Thiago Oliveira. Thiago Oliveira pra Bernardo. Bernardo vem ali na marcação. O camisa número 10, o GG. O Bernardo fez o passe em profundidade. Bola pro Ramon, chega a zaga. O camisa número 3, o Simon, mete o pé na bola, tira, joga a bola para a lateral. É lateral para a equipe da Ponte fazer a cobrança. Aqui pela ponta direita, lateral para a Macaca, vem Bernardo para fazer a cobrança do arremesso. Mano Mauri coloca a bola na grande área, a bola para o Luca. Ganhou o Luca, mas aí pode falar que ele tocou no braço, a bola acabou saindo, linha de fundo, tiro de volta para a equipe do Londrina fazer a cobrança. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Proni Alimentos, desde 2016, fazendo do seu churrasco um sucesso. Acesse pronialimentos.com.br.
Ovo Satoshi. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovo Satoshi. A sua vida mais saudável. O Wilson Correia, Lula dos Santos, está dizendo que foi pênalti do goleiro em cima do Fecinho. O árbitro não deu. Vem a equipe do Londrina. Bola aqui para o campo de ataque. Camisa 11, Caprini, Fábio Sanches. Chegou por baixo. Chegou por baixo o Fábio Sanches. Aparentemente na bola, mas... Foi na bola. Mas é aquilo, né? Comeu uma jogada de carrinho, né? Jogada de carrinho, a bola acabou saindo para lateral. É lateral para a equipe do Londrina. O árbitro não deu nem falta, é lateral. Lateral para a equipe do Londrina fazer a cobrança. Watson, vem ele para fazer a cobrança do arremesso manual. Toca a bola ali para o Caprini. Caprini na ponta esquerda, cruzamento, levantamento na boca do gol. Sai do gol, goleiro. Kaique França, fica com ela, tem chamado. Chamou, falou, André Luiz. Não, você dizia do lance anterior, realmente o Fábio Sanches chegou na bola, lateral para o Londrina, no cruzamento, fácil a defesa de Kaique França. Continua no Baixo Soto, 0-0, ponto Londrina. Canais Futebol Interior, aqui nós respiramos futebol. Shimozono Mega Sorte Loterias. Todas as loterias da Caixa para você apostar e dar uma chance para a sua sorte. Bebidas Poti. O puro sabor da vida. Vamos combinar que o Fecinho não está conseguindo ganhar uma bola lá na ponta, né? Agora não foi o Fecinho, foi o Echaporã. E vem o Londrina, bola aqui pro campo de ataque, é o Gabriel Santos. 2 na marcação, passou pelo primeiro, passou pelo segundo, foi pro chão. Falta! Bernardo se joga no chão ali pra, né, não deixar o cara ir pra dentro do gol. É, o Gabriel Santos ia entrar dentro da grande área, ficar cara a cara com o Kaique. É falta para a equipe do Londrina. E pintou amarelo aí, hein, André? É, mais um para o Bernardo, camisa 13, mais um que não joga diante do Cruzeiro na próxima quinta-feira. 16 horas no Mineirão e o time da Ponte entrando em frangalhos para enfrentar o time alteroso, o time estrelado das alterosas. E se ele não faz isso, o Bernardo, hein, o Israel? Ah, não, ia pra cima do Kaique, né? Até a cobrança em cima do árbitro ali é pra que o cartão fosse vermelho, mas precisa entender que a regra não diz mais isso, o esquema de último homem. Ô, Carlão, mas eu queria te falar que houve um erro aí de posicionamento do Thiago e do Fábio Sanches, né? Você pode ver que o Fábio Sanches, nem na cena da jogada ele está avançado pra frente, né? E o Thiago ali falhou na marcação do Gabriel Santos e depois o Bernardo foi obrigado a fazer a falta e deu ali uma colher de chá porque ele estava muito próximo de abrir o placar para a equipe do Londrina. A Ponte está muito pilhada. Tá muito pilhada a Ponte, essa falta é muito perigosa, hein? O João Paulo bate bem na bola, o camisa número 5 da equipe do Londrina. Ele pega bem na bola, o João Paulo. A Ponte está muito pilhada, não tô gostando não da Ponte. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Brumas, fábrica e confecção sustentável. Camisetas básicas, bonés, máscaras e muito mais. Consulte brumascamisetas.com.br. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. O árbitro foi lá no VAR, hein? Foi lá no VAR. Ele foi no VAR, dado uma checagem no lance anterior. Vamos ver o que o árbitro da partida vai dar. Ele está checando nesse momento o lance lá na tela do VAR. Vamos ver se é possível pela penalidade aí, onde os jogadores do Londrina acabaram reclamando. Não, André, não tem pênalti, né? Foi falta, né? Foi a falta primeiro, né? Ou será que ele vai marcar o pênalti? Não tem pênalti ali, né? Não acredito. É só no jogo da Ponte, mas eles estão vendo para dar vermelho, tirar o amarelo e dar vermelho pro Bernardo. Observa. Porque se o VAR chamou, cara, alguma coisa tem. Eles vão dar vermelho pro Bernardo, quer ver? Olha lá. Olha lá. Tirou o amarelo, vermelho. Vermelho. Cartão vermelho pro Bernardo. Lateral da Ponte. O que estava difícil. Acabou anulando o cartão amarelo que tinha dado para o Bernardo após análise na tela do VAR e acabou dando vermelho. Vermelho para o jogador da Ponte, camisa número 3, Bernardo. Não enfrenta o Cruzeiro na próxima quinta-feira no Mineirão, às 16 horas. E a Ponte vai com 10 jogadores até o final da partida. Na verdade é o seguinte, né? Esse árbitro... alguma coisa contra a Ponte ele tem na cabeça, não é possível, né? Porque dá esse monte de... Não é normal isso, vai, gente, vamos combinar, né?
Não é normal o cara querer fazer um negócio desse, né? E agora expulsa o Bernardo. Depois o pessoal fala que o VAR não interfere na partida. Como que não interfere? Interfere sim, senhor. Isso aí era lance de campo. Isso aí era lance de campo. E ele expulsa o Bernardo. Ponte Preta com o jogador a menos. O Bernardo foi expulso. João Paulo pra bola. Correu, bateu. Agora o João Paulo fica pedindo bola, o toque na mão também. Né? Plantar batata esse João Paulo também. Bola ali pelo meio, trabalha a bola o time do Londrina. Bola pro Vilar, a Ponte Preta tá com um jogador a menos. O que tava ruim pode piorar, hein, torcedor Ponte Pretano. Chega a zaga pra tirar. O Leonaldi vem cair aqui pela direita. Bola pro GG, vai queimar dali, bateu pro gol, Kaique. Sai do gol pra ficar com ela o goleiro da Ponte. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Store Colchões. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Academia Art Center, sua saúde em primeiro lugar. Vila Padre Anchieta em Campinas, próximo ao posto 3 Vias. Em Ponte, bola aqui pro campo de ataque, Chaporã, trabalha a bola aqui pelo meio, trabalha a bola, vamos ver se o Hélio vai mexer aqui para recompor essa lateral. Bola trabalhada aqui pela ponta, volta a bola para Arthur, Arthur voltou, trabalhou essa bola pro meio, ele volta a bola ali pro Ramon, Ramon trabalha a bola para Thiago Oliveira pro Fábio Sanches, tocou na podre pro Fábio Sanches, mas o Fábio conseguiu sair, joga legal, toca a bola pro Echaporã, o Echaporã veio, o errado que deu certo, bola pro Luca, aí o Luca perdeu, a bola voltou pro Fraga, Fraga pro Leonaldi, aqui na ponta direita, mas o Léo jogar de lateral também, acho que não vai dar, né? Acho que não vai dar, porque aí você perde um cara bom ali no meio, né? Vai ter que recompor aí o time, viu? O Corsato, e mudou o posicionamento, né? Ele jogou o Echaporã lá do lado esquerdo e trouxe o Fecim aqui pra direita, pro lugar onde o Danilo estava, né? Pode ver que o Fecim tá aqui, ó. Eu acho que ele teria que mudar, né? Eu tiraria o Fraga, que já tá meio colocar o Igor Formiga na lateral direita. Isso, eu faria o mesmo. Colocaria o Igor Formiga aqui e tiraria o Fraga do time, que já tá meio baleado mesmo, né? Faz isso, né? Ponte com 10, atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar pra você tempo e placar do futebol. Passa o tempo, aproveite da melhor forma o seu tempo, 32,5 passado o seu primeiro tempo de jogo, 12,5 para terminar o primeiro tempo. Te contei não, majestoso, Ponte, Londrina Ponte, 12ª rodada da Série B, Campeonato Brasileiro, tudo igual, 0-0. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, Ponte vem, bola aqui pro campo de ataque, olha o Echaporã, Luca tá por lá, tá pedindo bola, o Echaporã vem com ela, mas também não toca bola o Echaporã, né? Bola, ganhou, o Ramon ganhou essa bola pra equipe da Ponte, o João Paulo ficou pedindo falta, o árbitro não deu, bola pro Arthur, vai pra linha de fundo, cruzamento, levantamento na boca do gol, chega a zaga do Londrina, tira. Chega a zaga do Londrina, tira e toca a bola para Mandaca, põe bola aqui pro campo de ataque, bola pro Douglas, vem o Douglas Coutinho, Leonaldi vem na marcação para cima dele, o Douglas vai virar o jogo, lá da esquerda pra direita, a bola ali pro Gabriel Santos, vem o centroavante grandalhão, ele é espigado, bola pro Fábio Sanches, boa Fábio. Ganha, chegou o Echaporã para ganhar essa bola para a Ponte, toca a bola aí no meio, bola pro Fecim, 33 passados, 33:30 agora passados, primeiro tempo de jogo, a Ponte tem um jogador a menos, o Bernardo foi expulso agora há pouco, hein? Tomou cartão vermelho, o Bernardo foi expulso e a Ponte tem 10 jogadores contra 11 da equipe do Londrina. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Corujão Autopeças, bateria Zeta 60 amperes à base de troca, R$ 259,00 em 10 vezes no crédito sem juros. Você participa, manda mensagem pra cá no nosso Facebook Futebol Interior, no YouTube Futebol FI, Futebol Interior. Manda sua mensagem pra cá no WhatsApp 989-89-35-26, 989-89-35-26. Abraçando aqui o Adão Mesquita, tá ligado com a gente. Vem bola aqui o time do Londrina, bola com o Mandaca tenta fazer o passe aqui na ponta esquerda, a zaga da Ponte tira a bola com o Leonaldi, toca a bola pro Fecim, Fecim vem aberto, livre, leve e solto aqui pela ponta direita, vai Fecim, vem na marcação ali pra cima dele, a zaga da equipe do Londrina, Fecim, tocou bom passe pro Ramon, fez o cruzamento, levantamento na boca do gol, era pro Lucas, sobe a zaga do Londrina com o Simon, tira, a bola volta aqui na esquerda, a bola pro Echaporã, vem Arthur, vai queimar dali, bateu pro gol, Simon de novo, chega o Simon, tira, aí vem o Arthur, ganha a bola pra Ponte, tocou pro Echaporã, entrou na grande área, vai queimar dali, bateu pro gol, pega na zaga. Pegou na zaga, saiu linha de fundo. Escanteio pra Ponte. Escanteio pra Macaca, André. O Echaporã fez tudo certo. Ele deu uma cavadinha na bola, a bola acabou batendo na zaga do Londrina e foi embora. É escanteio. Lado esquerdo de ataque, a Macaca desce.
35 passados, o toque eletrônico do Felipe Marques da mesa de som dos canais Futebol Interior. 35 primeiro tempo, Ponte Londrina, tudo igual, 0-0. Agora o árbitro Paulo Henrique Volkop está conversando lá. Vem pro escanteio, levantamento na boca do gol, Matheus Nogueira. Quase saiu da grande área aqui para pegar essa bola. Soberano, goleirão da equipe do Londrina, canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Acesse betchamps.com. Na Betchamps tem bônus de boas-vindas de até R$250. Seja responsável, jogue com moderação. Cebolete, vinagrete, berinjela italiana e maionese. Produtos da Proni Alimentos, que já vem pronto para o consumo. Acesse pronialimentos.com.br. E a Ponte vem, bola aqui pro campo de ataque, Ramon bateu, pega na zaga, a bola volta, tá lá na ponta esquerda, canto alto da sua tela, canto alto do seu televisor, bola pro Ramon Carvalho, fez o passe, é pro Echaporã, vai sair do gol. Goleiro da equipe do Londrina, o Matheus Nogueira, pra ficar com ela, canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovos Satoshi, a vida mais saudável. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega sorte para você. Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos. Era um acidente de trabalho ali entre o Matheus Nogueira e o Watson. É que o Echaporã empurrou o Watson, né? E aí o Matheus Nogueira foi pro chão também. Tá caído o jogador da equipe do Londrina. Vai, André. Tá fazendo uma cera danada esse time do Londrina. Ganhando tempo, agora vai levantando o goleiro Matheus Nogueira, também o Watson por ali, o zagueiro Vilar. Eram 3 jogadores que estavam caídos. Ganha tempo a equipe do Londrina e vai ganhando um ponto precioso para que o Campinas continua 0-0, Ponte Londrina no Majestoso. Ô Israel Moreira, fala do jogo aí, 37 passados deste primeiro tempo, 0 Londrina, 0 Ponte, a Ponte com um jogador a menos. Complicou que já estava difícil para a Ponte e até aqui eu gostaria de destacar a boa partida que o Arthur vem apresentando. Esse último lance de recuperação de bola que ele deu para Echaporã nessa última jogada de ataque foi dele, do Arthur, que brigou pela bola, conseguiu recuperar e tocou para o Echaporã fazer a jogada. O Arthur até aqui é a principal jogador na parte ofensiva, né, da Ponte, é o Arthur. E o Fábio Sanches também, outra belíssima partida do zagueiro da Ponte. A Ponte precisa tomar muito cuidado, principalmente aqui com o Leonardo, se for ele mesmo que vai ficar como lateral direito, precisa tomar muito cuidado aqui, porque o Léo desce muito e centraliza muito por ser um jogador de meio campo e pode abrir espaços para jogar nas suas costas aqui, meu caro Carlos Corsato. Já o Frank vai falar porque a Ponte vem. Olha o Ramon, achou bom passe lá pro Echaporã, vai para a linha de fundo, pegou no jogador da equipe do Londrina e saiu. Já vai buscando a falta também, né? Não foi falta, né? Escanteio pra Ponte fazendo a cobrança. O Frank, Ponte e Londrina 0-0. O Hélio dos Anjos não quis mexer na lateral não, hein? E por incrível que pareça, Carlos, a Ponte, depois que perdeu o Bernardo, pelo menos assentou em termos de ânimo, né? E eu queria falar que o Fecim também, hein? Fecim, pelo lado direito, tá jogando novamente uma boa partida. Vamos ver, Carlão. Olha o gol da Nega Véia. Escanteio para Ponte, vem o Arthur para fazer a cobrança do escanteio para a equipe da Macaca na marca de 38-40. Arthur para a bola, levantou, tocou na boca do gol, toque de cabeça para trás, foi do jogador da Ponte. O Fecim vai ter que correr atrás dessa bola, vai ter que pegar, porque se sair é do Londrina. O Fecim conseguiu pegar, toca a bola aqui na ponta, o Thiago Oliveira tá pedindo, tá todo mundo no campo de ataque, bola pro Thiagão. Vai Thiago Oliveira, vai para a linha de fundo, vai para fazer o cruzamento na boca do gol, pega o goleiro. Sai do gol, Matheus Nogueira para ficar com ela, canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Você participa, manda mensagem pra cá no Facebook Futebol Interior, no YouTube Futebol Interior, no YouTube Futebol FI, no WhatsApp 989-89-3526. Você também pode mandar aqui a sua mensagem pra gente. Bola aqui pro campo de ataque, sobe Leonardo, jogando agora como lateral direito depois da expulsão ali do Bernardo. Tocou, bola pro Fecim, sai do gol de novo, Matheus Nogueira. Pra ficar com ela, o goleirão da equipe do Tubarão, o goleirão da equipe do Londrina. Bola aqui no campo de defesa com o Eltinho. Eltinho para o capitão João Paulo. João Paulo toca a bola aqui pro Eltinho. Eltinho para João Paulo para o Eltinho. Aqui na ponta, vem na marcação ali o 32, o Fraga. O árbitro para, marca a falta. Falta para a equipe do Londrina fazer a cobrança. Falta para a equipe do Londrina fazer a cobrança. Os caras estão bravos, hein? Meu Deus do céu, hein? Um pouquinho de maracujina aí para todo mundo.
Agora era o Ramon com o João Paulo ali, falta para a equipe do Londrina fazendo a cobrança, toque eletrônico na mesa de som de 40 minutos passados desse primeiro tempo, 0 para a Ponte, 0 para o Londrina. Vamos ver como é que a Ponte vai se encontrar no jogo aí, né? O GG, camisa número 10, toca na bola, volta essa bola aqui um pouco mais atrás, bola para o Simon para o João Paulo, fazendo como se fosse uma linha de 3 zagueiros. O João Paulo faz o passe muito longo ali para o Watson, que já está lá na ponta direita, a bola saiu lateral para a equipe da Ponte fazer a cobrança no campo de defesa. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar para você tempo e placar do futebol. Faça o tempo, aproveite da melhor forma o seu tempo, 40 minutos, 40 segundos, 4:20 para terminar o jogo no primeiro tempo. Te contei não, majestoso, 12ª rodada Série B, Campeonato Brasileiro, Ponte Londrina, Londrina Ponte, tudo igual, 0-0. Deixe o seu sorriso mudar o mundo, mas não deixe o mundo mudar o seu sorriso. Ponte aqui pela ponta direita, bola para Leonel, fez sim, passou, pediu. O Léo segurou a bola, não tocou. 41 deste primeiro tempo tá 0-0. Ponte teve um jogador expulso. Bernardo foi expulso. A Ponte joga com 1 a menos. Bola pro Thiago Oliveira. Tem o Fábio Sanches pedindo bola ali na ponta. Ele toca a bola, Fábio Sanches. O Fraga tá aqui na ponta direita pedindo bola. Ele toca a bola pro Fraga. Agora o Fraga que tá aqui de lateral direito. Vamos ver se o Léo vai voltar lá pro meio campo. O Fraga volta essa bola aqui pro campo de defesa. Toca a bola pro Thiago Oliveira. Thiago Oliveira pro Ramon Carvalho. Ramon Carvalho tem a marcação ali do Douglas Coutinho. Aí toca a bola para Fábio Sanches. Mesmo assim, a Ponte vai subindo as suas peças. Zagueirão Fábio Sanches toca a bola no meio. Bola pro Luca, pode até queimar daí se quiser, fez o passe, procurava o Leonaldo e sobe a zaga da equipe do Londrina, tira, vem contra-golpe armado para a equipe do Londrina, Leonaldo chega, tira, completou ali o Thiago Oliveira, põe bola aqui pro campo de ataque, bola pro Bechaporã, vamos ver se corre para pegar, não pega. A bola passa, vai embora, lateral para a equipe do Londrina fazer a cobrança no campo de defesa. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Brumas, confeccionando a sua ideia de maneira sustentável e preocupada com o meio ambiente. Acesse o site brumascamisetas.com.br. A marca de 42 minutos passados deste primeiro tempo tá 0-0 Ponte Preta Londrina. Londrina e Ponte no outro jogo da rodada, 38, né, do primeiro tempo, tá 0-0 CRB e Vila Nova. E agora? O centroavante do Londrina merece um cartãozinho amarelo ou não, hein? Merece um cartãozinho amarelo ou não? Já tá com o cartão na mão ali, o árbitro da partida. Já tá com o cartão na mão o árbitro da partida. O Lucas já tem cartão, o Arthur também já tem cartão. Podia ter evitado essa fadiga aí o centroavante da equipe do Londrina, o camisa número 9, o Gabriel Santos, né? Podia ter evitado, né? Oi. A revolta dos jogadores da Ponte é que a entrada que o Gabriel Santos deu na reivindicação foi algo assustador. Ele pegou o goleiro da Ponte, acabou pegando de jeito de sua perna esquerda, próximo rente ao palma da bandeira do lado esquerdo do ataque do Londrina. Os jogadores da Ponte vão para cima da arbitragem com o Paulo Henrique, que ele também use a mesma medida usada diante do lateral direito Bernardo na expulsão, e que expulse o camisa, consulte o VAR e expulse o camisa número 9 da equipe do Londrina. Mas, por enquanto, apenas o amarelo para o camisa número 9 do Londrina. É o primeiro para os jogadores do Londrina e o quarto amarelo da partida. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Store Colchões, em Sumaré. Loja 1, ao lado do Posto Fininho. Loja 2, no Bandeirantes. Sábado, um dia antes do Dia dos Namorados, mas parece que não tem amor e romantismo nessa prosa aí não, hein? Agora até o pessoal do banco de reservas, tanto de Ponte quanto de Londrina, os caras estão brigando. Meu Deus do céu, que fase, que coisa. Bom, aqui no Facebook, Ronaldo Queiroz, vamos lá, Ponte, Macaca querida, Dali Macaca, Luiz Carlos Pereira, vamos, nega véia, Wilson Correia, Lula dos Santos, cadê o VAR? Tá falando ele aqui, cadê o VAR? Neuri Menezes, se não expulsar é tudo mal intencionado essa arbitragem. E sobrou para alguém ali, hein? Sobrou para alguém ali. Me parece que a distância expulsou o técnico Adilson Batista do campo do Londrina. Ele mesmo está saindo aqui à nossa direita, está indo embora, expulsa o técnico do Londrina. O Londrina será aí com o seu auxiliar, com o comando técnico até o final da partida. E o Hélio dos Anjos também foi expulso, viu? Foi. O
Dos Anjos foi expulso. O Hélio dos Anjos também foi expulso. Aliás, ele tá querendo lá falar com o árbitro. Nada disso. O Hélio também foi expulso. Hélio dos Anjos também expulso. Ele tinha 2 amarelos, mas com a expulsão ele não ficará no banco da partida da próxima quinta-feira, 16 horas, no Mineirão, diante do líder do Brasileirão da Série B, o Cruzeiro. E o Hélio dos Anjos fala que ele não vai lá atrás dele. Agora a Ponte tem 2 expulsos, né? O Hélio e o camisa de número 13, o Bernardo, que já foi embora. Rapaz, que bagunça. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Academia Art Center, sua saúde em primeiro lugar. Venha fazer uma semana experimental com a gente. Informe-se pelo WhatsApp 19 99696 7368. Agora o Gabriel Santos, né? O Frank falou aqui uma palavra. Ô Frank, se você quiser pegar o microfone, pode pegar, mas eu vou dar publicidade para sua palavra aí. O Frank falou, não tinha a menor necessidade disso. O Gabriel Santos, Frank, é aquilo que a gente pode taxar como motivado e incompetente. Pra que fazer um negócio desse, né? Não, sem sentido nenhum. Não há a menor necessidade de uma jogada dessa. Tem que ser vermelho, no mínimo. E um lance, Corsato, muito mais grave do que o Bernardo se jogar lá na frente do atacante da equipe do Londrina para provocar a falta e impedir o atacante de fazer o gol. O Gabriel foi com os 2 pés, até ele tenta recolher a perna quando chega no Kaique, mas já era tarde. Ele atinge o Kaique em cheio. Desnecessário, uma bola que ia para a linha de fundo. Vamos ver a atitude do árbitro agora. E o problema não é isso, né? O problema é que pode quebrar o jogador, né? Pode quebrar, vai ser expulso. Vai ser expulso. Ó, você quer saber de uma coisa? Tudo isso aconteceu porque ele expulsou o Bernardo. Ele não deveria ter expulsado o Bernardo. E aí agora, se o torcedor do Londrina que entrar na live aqui vai falar, ele compensou. Sim, por quê? Ele teria que usar o mesmo critério que ele usou lá, né? Mas pra quê? Não haveria essa necessidade, né? Porque, ó, na verdade, o Gabriel Santos não quis fazer aquilo, né? É um motivado incompetente. Confirma a expulsão aí, André. O que aconteceu foi que o árbitro deu o mesmo peso e a mesma medida. Depois de muita pressão, os jogadores da Ponte, bloco de comissão técnica, ele foi a VAR, chegou novamente, retirou o amarelo de Gabriel Santos e deu o cartão vermelho. Totalmente perdido na partida da arbitragem do senhor Paulo Henrique Geleito, com top, meu caro Carlos. Agora 10-10 nos jogadores. Vem bola pro time da Ponte, bola pro Arthur, toca a bola pro Echaporã. Echaporã 47-50. Já passamos dos 45 há muito tempo e vamos passar mais, viu? Porque só para essa história aí do Gabriel, ficamos aí um tempão. Apareceu ali na tela 9 de acréscimo. Então vamos até 54. Já estamos com 48. Bola para a equipe da Ponte na ponta esquerda. Arthur fez o passe, pegou ali no camisa número 11 o Caprini. A bola acabou saindo para lateral. É lateral para a equipe da Ponte Preta fazer a cobrança. O André já informou 2 vezes, eu informei 1 vez. Então vamos até 54. Bola aqui pelo meio. Trabalha a bola aqui o time da Ponte Preta. Bola com Fábio Sanches. Sanches toca essa bola ali na ponta. Ele volta o jogo. Toca a bola para Thiago Oliveira. Thiago Oliveira para Fábio Sanches. Sanches para Ramon. Ramon tá ali no meio, meia esquerda, campo de ataque. Bola pra Ponte. Círculo que divide o gramado. A bola pro Fraga. Fraga trabalha a bola pelo meio. Lembrando que a Ponte teve o Hélio dos Anjos. Expulso, hein? Bola pro Leonardo. Trabalhou na ponta. Fraga. Deu certo o passe aqui pro Fecim. O Fraga passou, pediu. O Fecim tocou pra ele. Vem Fraga, cruzamento, levantamento na boca do gol. Mete a cabeça na bola. Zagueiro da equipe do Londrina tira. E agora o Guilherme, né? Filho do Hélio dos Anjos, que vai ficar ali na beira do gramado no time da Macaca. Bola ali pro Fraga. Fraga volta essa bola aqui um pouco mais atrás. Ele trabalha a bola pro Thiago Oliveira. 49 minutos passados o primeiro tempo de jogo. Mais 5. Vamos até 54. Bola aqui pelo meio. Trabalha a bola Thiago Oliveira. Ele volta a bola. 0 pra Ponte, 0 pro Londrina. O Thiago tentou fazer o passe lá pro Arthur, que joga bem adiantado o Arthur. E agora tem que voltar, né, Arthur? E agora? Olha o Mandaca. Toca a bola ali no meio. Bola pra ponta esquerda. Vem o time do Londrina, bola ali pro Caprini. Caprini vem na marcação, Ramon na marcação pra cima dele. O Caprini foi pro chão, pegou no braço ali do Caprini. A bola botou pro Ramon, ganha essa bola pra Ponte, toca a bola aqui pro Arthur. Arthur tem 2 na marcação pra cima dele, foi pro chão, ficou pedindo falta. A bola voltou pro Ramon. Ramon trabalha no campo de defesa, a bola pra Fábio Sanches. Sai jogando pro Thiago Oliveira, começa tudo no campo de defesa. Pro time da Macaca, você ligado aqui nos canais Futebol Interior. E você sabe, hein, se não deu no site futebolinterior.com.br.
Cuidado, pode ser fake news. Vamos chegar a 50 minutos deste primeiro tempo. 0 Ponte, 0 Londrina. Um jogador expulso para cada time. A Ponte teve o lateral Bernardo expulso a 30 minutos. E o Londrina, o Gabriel Santos, fez uma falta a 41 e foi expulso a 47, ó. 6 minutos ali naquele trelelê para saber se o cara ia ser expulso ou não. O que todo mundo no estádio, o que todo mundo sabia que ele ia fazer. Demorou 6 minutos para expulsar o cara do Londrina. Bola pelo meio, bola pro Caprini, Caprini pro GG. Olha o GG, ele bate forte de fora da área. Tocou, bola pro Eltinho, cruzamento, levantamento na boca do gol, Leonaldi. Se joga na bola, se jogou para ser feliz, joga a bola, linha de fundo, é escanteio. Escanteio. O último homem na bola, escanteio, lado esquerdo de ataque, Londrina desce, finalzinho de primeiro tempo, 0-0, majestoso. 0-0, Ponte, Londrina, escanteio para a equipe do Londrina, 7º escanteio no jogo, 3º escanteio para o Londrina, João Paulo, sempre ele, capitão da equipe do Londrina, é bom na bola parada, já jogou na Ponte Preta, cruzamento, levantamento na boca do gol, tira ali, jogador da Macaca que estava, daqui a pouco vou confirmar, porque essa bola estava indo direto no primeiro pau. Sobe a zaga para tirar, a bola voltou aqui para o campo de ataque, o árbitro está parando para marcar. A falta, bola para a Ponte fazer a cobrança no campo de defesa. Que cobrança do João Paulo, hein? Que cobrança do João Paulo. Foi o Thiago que tirou essa bola dali. Mas que cobrança do João Paulo. Bola para o Leonaldi. A Copa do Mundo já começou nos canais Futebol Interior. Toda terça na coluna do Vicente Dátoli. A Copa do Mundo com detalhes, curiosidades e informações. Vicente Dátoli nos canais Futebol Interior. Vem Ponte. Bola com o Ramon. Ramon volta essa bola aqui um pouco mais atrás. Começa tudo de novo no campo de defesa. A bola com o Thiago Oliveira. Segunda-feira, 8 da noite, tem Hora da Macaca, hein? Comigo e com o Frank, você vai conferir tudo sobre Ponte Preta e Londrina, os melhores momentos do jogo, tem o cara a cara, as notas do jogo e a sua participação, torcedor ponte pretano. Segunda-feira, 8 da noite, Série B, Campeonato Brasileiro, a bola rola também para CRB e Vila Nova. Tá 0-0, intervalo de jogo por lá em Alagoas. Vem Ponte, bola aqui pela ponta esquerda, Arthur, muito forte o passe para ele. A bola passa, vai embora, linha de fundo, tiro de volta para a equipe do Londrina fazer a cobrança. 12ª rodada, Série B, Campeonato Brasileiro, ontem Sampaio Correia 2, Náutico 0. Chapecoense 2, Criciúma 3. Hoje, pela manhã, Brusque perdeu em casa para o Ituano. Brusque 0, Ituano 1. A bola rola para CRB Vila Nova, intervalo de jogo 0-0. Além desse jogo da Ponte aqui, às 18h30, tem Operário e Bahia no Germano Krieger. Amanhã, 11 da manhã, Novo Horizontino e Guarani, com o Lucas de Souza aqui nos canais Futebol Interior. Depois, às 4 da tarde, Vasco Cruzeiro. 17 da noite, Tombense e CSA. E na segunda-feira, Sport Grêmio. Jogos desta 12ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A Ponte volta a campo contra o Cruzeiro. Na quinta-feira, 4 da tarde, no feriadão. Já o Londrina só no sábado, contra o Vasco, o gigante da colina, lá no lindo, belo Estádio do Café. Leonaldi trabalha a bola para a equipe da Ponte Preta, volta a bola para Ramon Carvalho. Ramon vira o jogo, trabalha a bola na ponta esquerda, bola para o Arthur. 53 minutos, 10 segundos passados, primeiro tempo de jogo. 0 para a Ponte, 0 para o Londrina. Bola para o Bechaporã, recebeu do Arthur. Bota essa bola aqui um pouco mais atrás. Bola para Ramon Carvalho. Ramon Carvalho vem, toca mais atrás ainda para o Fábio Santos, que volta a bola aqui para o seu parceiro, seu companheiro de zaga, o Thiago Oliveira. Thiago Oliveira tem pedindo bola ali o Fecim. Ele toca a bola em profundidade para o Leonaldi. Muito forte o passe, a bola acaba saindo, linha de fundo. Tiro de volta para o goleirão Matheus Nogueira fazer a cobrança. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior. 53 minutos, 45 segundos passados deste primeiro tempo. Vai terminar o primeiro tempo o árbitro Paulo Henrique Volkopf, do Mato Grosso. 37 anos, ele é professor de educação física, ponto, centro do gramado. Não há tempo para mais nada. Fim de jogo no primeiro tempo, a bola parou no Majestoso. 0 para a Ponte, 0 para o Londrina. Não teve gol de ninguém, a bola parou. Começa o intervalo do jogo aqui dos canais Futebol Interior. 0 para a Ponte, 0 para o Londrina. Vamos lá, saída dos jogadores do gramado do estádio Moisés Lucarelli. Já, vamos ver quem vai falar aqui do time da Ponte Preta. Daqui a pouco vou pegar o destaque do repórter, o André Luiz, que está no campo. Neuri Menezes, Rodrigo Brugneira, Ronaldo Queiroz, o Luiz também está ligado com a gente. O Wilson Correia. Para os antes, que são educados, eu vou até mandar abraço. Agora quem não tem educação, vai ficar de jão na live.
Saída dos jogadores no gramado do estádio Moisés Lucarelli. O Fecim vai falar, hein? E nós vamos colocar aqui no Futebol Interior. Um companheiro ali no começo, mas conseguimos ajustar e agora igualou e nós ficamos iguais agora no jogo, mas ver o que o professor agora tem para falar pro segundo tempo pra gente conseguir matar esse jogo. Obrigado. Tá, então, o Fecim falando pelos lados da Ponte Preta, camisa número 20 é o João Paulo, que vai falar do Londrina. Vamos pegar assim, viu, produção? A palavra do João Paulo, ex-Ponte Preta, nos canais Futebol Interior. Você acha que o jogo tá nervoso, tá tenso desse jeito? Cara, a gente com a mais, a gente começou a dar balão, a correr atrás dos caras, isso não pode, né? Por isso que eu falei para todo mundo ter calma, que voltar nesse segundo tempo aí nós temos que resolver esse jogo. Tá, então, João Paulo, não respondeu a pergunta do repórter, né? Mas fica por isso mesmo. Ô, Francisco, antes do intervalo, eu quero um teaserzinho seu aí do que foi o primeiro tempo. Jogo, futebol bem pouco, né? Mas confusão não faltou, hein, nesse primeiro tempo. Carlos, o futebol não teve. O juiz, ele conseguiu estragar o que já não estava agradável, né? Sim. Realmente... Eu não gosto de fazer isso, de falar de arbitragem dessa forma, mas a atuação desse juiz hoje é no mínimo lamentável. Ele fez coisas hoje totalmente desnecessárias, prejudicou bastante a partida. Mas por incrível que pareça, Carlos, o meu destaque é o seguinte: após a expulsão do Bernardo, o time da Ponte se encontra em campo. Tanto que o próprio João Paulo aqui, apesar de não responder a pergunta do repórter, ele dá o tom. Nós, com um jogador a mais, estávamos perdendo a bola, dando balão. Por quê? Porque a Ponte passou a tomar conta do jogo. Só falta encaixar, né, amigo? Porque agora vai ter que conversar. A Ponte deu um chute no gol, a rigor, com o Danilo Gomes. Israel Morena, seu comentário aí antes do intervalo do jogo aqui dos canais Futebol Interior. Corsato, não me agradou o jogo, viu? Jogo ruim tecnicamente, muito nervoso, muitas faltas, né, dos dois lados, principalmente da equipe do Londrina. A Ponte também, o Londrina truncou o jogo no meio-campo a todo momento, picotando, né, fazendo as faltas, e a Ponte acabou entrando na onda do Londrina, ficou muito nervosa, né? E nós falávamos aqui se a Ponte não terminaria o jogo com 11 jogadores do jeito que estava, acabou tendo o Bernardo expulso num lance que não foi numa agressão, foi numa matada de jogo, porque era lance de gol claro para a equipe do Londrina. E gostei apenas das jogadas no lado esquerdo com o Arthur, principalmente após a entrada do Echaporã. Criaram algumas chances de gol. O Fecim ali com algumas jogadas individuais, ele vai para cima e a defesa do Londrina não consegue marcar o Fecim. Talvez seja uma boa opção para a segunda etapa. E ali toma muito cuidado. Me irrita muito num menino que eu gosto muito também, que é o Thiago. Essa mania de tentar. Ele tenta, quando ele não carrega a bola para sair jogando, ele quer fazer lançamentos. Talvez o jogo apresenta para ele e para o Fábio Santos para jogar, porque o time da Ponte está avançado, o Ramon está distante, o Leonardo está aqui na direita e o Fraga não consegue jogar. O Fraga não joga, se der a bola no pé dele, ele vai ter que tocar rápido, porque não é um jogador de levantar a cabeça e tentar propor o jogo, não é a dele. Então sobra pro Thiago Oliveira ou pro Fábio. O Fábio não se arrisca, mas o Thiago se arrisca toda hora, ou fazer os lançamentos ou carregar essa bola em direção ao gol, aonde infelizmente ele acaba perdendo boa parte dessas jogadas, Corsato. Esse Israel Moreira, daqui a pouco com o Frank Francisco, vamos falar mais do que foi o primeiro tempo de um jogo truncado. Ponte 0, Londrina 0, futebol interior, aqui nós vestimos a camisa. Futebol Interior. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19997883821. No telefone 1932423125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou.
Brumas, fábrica e confecção sustentável, especializada na fabricação de camisetas para empresas, escolas, eventos esportivos, academias e muito mais. Se você precisa de uniformes para a sua empresa, venha para a Brumas. Aqui você encontra uma equipe disposta a superar suas expectativas, gerando valores em sua identidade visual. Brumas, vista essa ideia. Acesse brumascamisetas.com.br ou faça-nos uma visita. Rua Major Solon, 246 em Campinas. Delicioso refrigerante. Adoro! Sem conservantes. Adoro! Fórmula desenvolvida nos Estados Unidos. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro! Roller. Quem conhece, adora. Adoro! Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão. Presencialmente ou online, a Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Baterias Moura 60 amperes, à base de troca, R$ 399 em 10 vezes no crédito sem juros. Informe-se pelo WhatsApp 19971007031. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida, em Campinas, em frente ao posto 3 Vias, próximo à Marginal da Anhanguera. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Futebol Interior. Futebol! Futebol Interior. Prone Alimentos. Nossos acompanhamentos são uma combinação perfeita entre praticidade e sabor, porque servem para qualquer hora do seu dia, qualquer ocasião e o melhor, sem nenhuma complicação, porque já vem prontos para o consumo. Confira os pontos de vendas em nosso site e experimente. Temos certeza que vai adorar. pronealimentos.com.br. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho. Academia Art Center, musculação, ginástica, pilates, jiu-jitsu, jazz, balé, spinning, zumba, fit dance, muay thai e muito mais. Academia Art Center, Rua João Mendonça, número 56, Vila Padre Anchieta, em Campinas, próximo ao posto 3 Vias. Academia Art Center, sua saúde em primeiro lugar. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Bateria Zeta 60 amperes à base de troca, R$ 259 em 10 vezes no crédito sem juros. Informe-se pelo WhatsApp 19971007031. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida, em Campinas, em frente ao posto 3 Vias, próximo à Marginal da Anhanguera. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral.
betchamps.com. Na Betchamps você tem bônus de boas-vindas de até R$250. E tem mais, indique um amigo e receba 10% no primeiro depósito. No bolão da Betchamps, você compartilha com os amigos e concorre a prêmios de até R$25 mil. Viu porque a Betchamps é diferente? Betchamps.com. Vem jogar com a Betchamps. Jogue com moderação. Futebol Interior. Faço da minha vida um poema, escrevo com sorrisos e trechos de muitas felicidades. Intervalo de jogo, Canais Futebol Interior, Ponte Londrina, Londrina Ponte, tá tudo igual, hein? Tá 0-0, foi o resultado do primeiro tempo. Um jogador expulso para cada lado. Gabriel Santos foi expulso a 41 minutos do primeiro tempo e por uma entrada ali no goleiro Kaique França, e o Bernardo foi expulso a 30 minutos do primeiro tempo por uma entrada também no Gabriel Santos. Que coisa, né? E o Gabriel Santos acabou sendo expulso. Jogo fica 0-0. Vamos trocar a bola aqui, Frank e Israel. Bom, o João Paulo, na saída do gramado, o Frank até colocou aqui, ele falou, mesmo com um jogador a menos, um jogador a mais, né, pro lado do Londrina, a Ponte com um jogador a menos, o Londrina acabou rifando muito a bola. O João Paulo não gostou. E o Frank já havia falado que a Ponte tinha melhorado, né? Então, quer dizer, o Hélio fez o certo, o Hélio dos Anjos também foi expulso, tá, gente? Naquela confusão lá, o Hélio dos Anjos não mexeu e ele, com os jogadores dentro do campo, deu aquela arrumada no time, não é, ô Frank? Sim, Carlos, emergencialmente o Leonaldo desce para a lateral. Agora tem que ressaltar uma coisa, né, Carlos? Eu não posso deixar passar em branco. O Leonaldo realmente é um leão, né? É o símbolo, eu acho que ele representa essa nova fase da Ponte Preta, né? Rapaz, ele veio aqui para lateral para marcar, ainda tá descendo para frente, um gás, sinceramente. Leonaldo, hein? Hoje, para mim, se tivesse que dar um destaque nessa primeira etapa, apesar de concordar com o Israel, que o Arthur tá fazendo uma partida novamente muito boa, meu destaque hoje seria pro Léo. Que maneira que esse rapaz se entrega, que ele se doa em campo, Carlão. Realmente é fantástico. Mas a Ponte, Carlos, a partir da expulsão do Bernardo, parece que o time se acalma e a Ponte começou a jogar. Começou a jogar. E o Londrina se viu perdido, porque a Ponte com 10 jogadores começou a fazer uma partida diferente. Agora vamos ver, Carlão, é muito difícil. Com um jogador a menos, você vai ter o Léo deslocado. Eu esperaria um pouquinho para mexer, tá? De imediato aqui eu não mexeria na Ponte, não. Não sei como é que pensa Israel sobre isso. E aí, Israel, você faria alguma alteração nesse time da Ponte? Eu tô ainda com a minha posição, Frank, eu acho um desperdício o Léo estar jogando pelo lado direito. Apesar de realmente concordar com você que o Hélio ajustou dentro de campo com a entrada do Chaporã lá depois da saída do Danilo, o Fecim desse lado, a Ponte começou a jogar, né? Parece que deixou o nervosismo um pouco de lado e começou a tentar, pelo menos, procurou mais o Arthur do lado esquerdo, fez algumas jogadas com o Chaporã, criou essas chances aí próximas ao gol do goleiro Matheus Nogueira, mas eu acho um desperdício ainda um pouco o Léo ficar lá jogado na direita e deixar a saída de bola, porque o meu receio, novamente, é esse, Frank, de que sem o Leonaldo, a saída de bola vai ter que ficar com o Thiago ou com o Fábio Sanches, porque a bola não passa, quando ela procura o Ramon já está um pouquinho mais avançado na linha do meio campo e o Fraga não consegue dar esse ritmo de jogo de saída de bola como o Leonaldo faz. Por isso, mesmo agora com 10 jogadores para cada lado, eu manteria o Léo no meio campo, ou entraria com o Igor Formiga, que é o que vai fazer agora aí, o Guilherme vai colocar o Igor, eu não sei quem sai, né? Vamos aguardar a informação do André, mas eu colocaria o Igor e não deixaria o Leonaldo jamais na lateral direita. Vai mexer a Ponte, o Igor Formiga vai entrar e me parece que é ele mesmo que vai. O André Luiz, se já tiver a confirmação, pode trazer aí a alteração, viu, André? Não tem, é o 32 que vai embora. Daqui a pouco o André só confirma pra gente ali. O Igor Formiga, lateral direito, tá entrando no time da Ponte Preta. Vai começar no segundo tempo, 0 pro Londrina, 0 pra Ponte, 0 pra Ponte, 0 pro Londrina. Essa vai ser a segunda alteração do time da Macaca no jogo. Vai ser a segunda alteração do time da Macaca do jogo. Eu até acho que mexeu corretamente.
né? Por tudo isso que disse aqui o professor Israel. Alteração, vai, André Luiz. Foi embora o jogador Fraga, o volante com a 32, para a entrada do Igor Formiga. Igor Formiga, 22, está no jogo. Fraga, 32, foi embora. Segunda alteração processada na Macaca. Legal, e o Londrina vai mexer também. 2 vezes vai mexer aí o técnico Adilson Batista. Vai mexer 2 vezes no time do Londrina. Daqui a pouco o nosso repórter vai confirmar lá. 2 alterações do Londrina, uma alteração da Ponte no intervalo, né? No primeiro tempo vai começar o jogo aqui e aí a gente vai pegar as alterações. Vai começar o jogo assim que apitar o árbitro. Eu chamo o André lá para dar as alterações do time do Londrina. Vai começar o jogo no segundo tempo. Posse de bola no segundo tempo do time da Ponte, jogando todo de branco. Faixa preta no peito, atacando pro gol do portão de entrada, defendendo o gol da linha do trem. Apita o árbitro. A bola está rolando no campo da FI. E você sabe, torcedor de futebol do Brasil, quando a bola rola eu corro que corro atrás dela para trazer todas as emoções para você. Vem pro jogo, Nação Ponte Pretana, Planeta dos Macacos. Arrepia, torcedor Ponte Pretano. Alteração no Londrina, vai André Luiz. Foi embora o GG, o camisa número 10, para a entrada do camisa número 21, que é o jogador Mirandinha, e já te confirma a segunda alteração do técnico Adilson Batista, Carlos Contato. Entrou o Luan, 22, saiu 2, o Watson, confirma aí. É isso mesmo, foi embora o 2, o Watson, para a entrada do Luan, o camisa número 22, informação na Rádio FI. E vem o time da Ponte, bola aqui pro campo de ataque, levantamento na boca do gol, Arthur toca de cabeça. Pega na zaga da equipe do Londrina, sai, vai embora. Linha de fundo, vamos ver se ele está marcando escanteio. A TV mudou para a lua aqui e eu não estou vendo o lance. Você marcou escanteio. É escanteio pelo lado esquerdo. Vem Arthur, camisa número 15 na bola. E a assessoria de imprensa da Ponte manda pra gente aqui que o Arthur não tomou cartão amarelo não, hein? É escanteio para a equipe da Ponte Preta. É o Arthur. Vem ele para fazer a cobrança do escanteio. Levantamento na boca do gol, sobe a zaga, tira, voltou pro Echaporã. Fez o passe na grande área. Eu queria que ele chutasse, o Israel pelo jeito também. O Frank tá só com a mão na barba, só com a mão no bigode. Mas era pra ter chutado, né, Frank? Mete o pé nessa bola, né, Frank? Vou lembrar do Pisserni. Chuta, Pinóia! Escanteio pra Ponte fazer a cobrança, vem Fecinho pra fazer a cobrança do escanteio, o segundo escanteio no segundo tempo, o 6º escanteio pra Ponte no total, já foram 9 escanteios em todo o jogo, escanteio pra Ponte, Fecinho pra bola, 2 minutos passados o segundo tempo, levantou, fechado na boca do gol, Leonaldi pra fora. Passa, vai embora, linha de fundo. Tiro de volta para a equipe do Londrina fazer a cobrança. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. BetChamps. Vem jogar na BetChamps. Acesse betchamps.com. Seja responsável. Jogue com moderação. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Acesse pronealimentos.com.br. Bom, a assessoria da imprensa da Ponte Preta confirma que o Arthur não tomou cartão no primeiro tempo, não. Então o Arthur não está amarelado, jogador da equipe da Ponte. Oi, André. É isso mesmo. Apesar de parecer, né, no momento da confusão, ele teria tomado amarelo, a assessoria de imprensa da Ponte confirma o Arthur não tomou amarelo. Então, a Ponte Preta teve apenas 2 jogadores que tomaram amarelo. Que foi o Thiago, o Oliveira e também o Luca e o Bernardo, que foi expulso. É isso. Que, aliás, chegou a tomar cartão amarelo o Bernardo, mas aí foi expulso, né, depois na sequência da jogada. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. O ovo é um alimento versátil e de fácil preparo. Ovo Satoshi está no mercado desde 82, fazendo a sua vida mais saudável. André Luiz chamou, falou. Na verdade foi o seguinte, no momento que o árbitro foi consultar a tela do VAR, ele fez aquele gesto tradicional com a mão, ele cancelou o amarelo e deu vermelho para o Bernardo. Isso, aí o Bernardo tomou só vermelho e não tomou amarelo, tomou vermelho direto. O Jorge Ramos tá mandando boa tarde para todo mundo. João Batista de Paula também tá ligado com a gente. O Roberto Santos aqui no Facebook. Juiz fraco, colocou ele aqui. A Maria Aparecida Dami, boa noite para todos da equipe do Futebol Interior. Ô Maria Aparecida, obrigado pela audiência. 6 minutos passados do segundo tempo em Alagoas. CRB e Vila Nova vão empatando pelo placar de 0-0. Essa é a 12ª rodada, Série B do Campeonato Brasileiro. Vem
Ponte, ganha essa bola aqui no campo de ataque, chega a zaga da equipe do Londrina, tirando ali o Simon, explode a bola ali no Luca, e a bola sai para lateral, é lateral para a equipe do Londrina fazer a cobrança, vem Altinho para fazer a cobrança, vai Altinho para fazer a cobrança, e aí caiu ali o GPS, mas o Altinho acho que não pode usar o GPS pro lado de fora, né? Ah, ele vai colocar a camisa, isso, e aí sobe a camisa, o GPS do Eltinho caiu, esse mesmo GPS que a Ponte Preta só tinha 2 funcionando em janeiro, quando o Marco Antônio Berlim pegou o comando da Ponte Preta. Vida dura, hein? Ramon Menezes trabalha e ainda tá com problemas, né? Tem resquício ainda da administração anterior, principalmente no que tange a salários. Bola ali pro campo de ataque, chega a zaga da equipe do Londrina, tira, joga a bola pra lateral para a equipe da Ponte fazer a cobrança na pela direita. Vem o Igor Formiga, entra no time, sangue novo, no time da Macaca, entrou no lugar do Fraga, que deixou tudo que pôde ter no gramado. Bola ali pro Ramon. Ramon trabalha a bola aqui pela ponta. Faz o passe, vira o jogo, toca a bola pro Arthur. Arthur pro Luca. Ganhou, tocou pro Fecim. Fecim pro Luca. Sai do gol, goleiro. Sai do gol, goleirão. Matheus Nogueira. Pra ficar com ela, o goleiro da equipe do Londrina, Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega Sorte pra você. Em 3 endereços: Jardim Garcia, Nova Europa e Campos Elíseos. Bebidas Poti. O puro sabor da vida. Lê Silva, tá ligada com a gente no YouTube, Futebol Interior, o Nelson Letrinta Júnior, também tá ligado com a gente. Fala, Nelson, aquele abraço, meu querido, obrigado aí pela sua participação, obrigado por estar conosco. Você vai mandando mensagem aqui no canal do YouTube, no Futebol Interior, no Facebook também, manda sua mensagem pra gente, pros educados, nós vamos mandar aquele abraço com certeza. Bola pela direita, vem Ponte, Igor Formiga, vai pra linha de fundo, vai para fazer o cruzamento, fez a finta, trouxe a bola para a perna esquerda, voltou, cruzamento, Leonaldi levantou, tocou na grande área, Matheus. É bom esse goleiro do Londrina, hein? Sai do gol, Matheus Nogueira, para ficar com ela e já põe a bola aqui para o campo de ataque, para o Douglas Coutinho. Mas aí o Douglas estava sozinhaço ali, não tinha ninguém entre ele, os 2 jogadores da equipe da Ponte. Aí a bola acabou ficando fácil ali pro Kaique. O Kaique França sai do gol para ficar com ela, o goleiro da Ponte. Já trabalha a bola aqui na ponta esquerda, Arthur. Tocou bola na grande área pro Echaporã. Trouxe pra perna direita, pode até queimar daí se quiser. Fez a finta, entrou na grande área. Meu Deus do céu. O pé do Echaporã, agora, nesse momento, o pé do Echaporã caiu lá no Pão de Açúcar. Minha Nossa Senhora. Pão de Açúcar é o supermercado que tem ali na saída do estádio Moisés Lucarelli. Tinha feito até uma boa jogada, mas não deu pra ele, hein? Ô, André, que coisa feia, hein, agora, hein? Nossa, que coisa feia. Chaporã acabou pegando muito mal na bola e na sequência o Fecim tomou mais um amarelo na partida, ele que não estava pendurado, e com isso ele vai enfrentar o Cruzeiro. E vem Caprini, vai queimar dali, bateu pro gol, pega ali o Fábio Sanches, pegou no Fábio Sanches, voltou bola para João Paulo, 7 minutos passados do segundo tempo de jogo, 38 para terminar o jogo, vem cruzamento, levantamento na boca do gol, Igor Formiga sobe, tira de cabeça, a bola volta ali, Leonaldi tentou sair, toca a bola pro Igor Formiga, ganhou pra Ponte, ganhou bem, ganhou 2 boas bolas ali o Igor, toca a bola pra equipe da Ponte, vem o Igor Formiga, ganha na primeira, ganha na segunda, também tá dando tudo certo pra ele hoje, hein? Se sair na balada, vai arranjar alguma coisa. Bola ali pelo meio, trabalha a bola pro Luca, falta do Mandaca. O Mandaca mandou um pezão ali pra trás do Luca. É falta, o jogo tá parado. Falta pra equipe da Macaca fazer a cobrança. Falta cobrada, tem pressa o time da Ponte. Empata pelo placar de 0-0 com Londrina em casa. Bola pro Arthur, Londrina empatou o seu jogo, última rodada. O Londrina empatou contra Tombense, perdia até quase que o final do jogo e foi buscar um empate. O time do Londrina teve também um jogador expulso naquela oportunidade. A Ponte Preta venceu o Ituano fora de casa. Os 2 times com 12 pontos na abertura da rodada, os 2 times quase iguais. O Londrina tem um jogo a menos, porque teve aquele jogo contra a Chape, que o avião do Londrina não conseguiu chegar em Chapecó, e aí o jogo vai ser disputado em uma outra data. Ponte trabalha a bola aqui no campo de ataque, bola para o Thiago, vem aumentando as peças, trazendo as peças, ganhando jarda no campo de ataque o time da Macaca, bola com o Fecim rodopiou, trouxe a bola para a perna esquerda, tentou fazer o passe, chegou a zaga, tirou.
Chega a zaga, o Eltinho, hein, rapaz? Foi muito bem agora o Eltinho. Toca a bola aqui na ponta. Volta a bola pro Douglas Coutinho. Douglas Coutinho ali na ponta procurava o Luan. O passe foi muito forte. Ela saiu pra lateral, mas lateral pra Ponte fazer a cobrança. Lateral pra Macaca. A noite já chegou em Campinas. 9 minutos passados do segundo tempo de jogo. Tá 0-0 Ponte Preta Londrina. Ponte Preta teve Bernardo expulso. O Londrina teve o seu centroavante, o Gabriel Santos, também expulso. E a Ponte teve também o seu técnico, era dos Anjos, que não está mais no banco de reservas, porque foi expulso por reclamação. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Brumas, uniformes e camisetas personalizadas. Há 37 anos, valorizando a marca da sua empresa. Acesse brumascamisetas.com.br. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Cida Silva, Severino Francisco da Silva, boa tarde. Mário Jorge Corsato, será que a Ponte continua na B? O que você acha? Eu espero que sim, viu, Mário? Um abraço para você. Informação, repórter André Luiz. Nesse momento, o auxiliar técnico Gustavo dos Anjos manda todos os jogadores da Ponte se aquecer no chamado gol do fundo, gol da linha do campo. Bola aqui para a equipe da Macaca. Vem ali o Igor Formiga, tá na ponta direita, trouxe a bola pro Fecim. Fecim foi pro chão. Ah, foi falta. Foi falta. Pararam o Fecim na pancada. O jogo tá parado, é falta para Ponte. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Store Colchões, loja da fábrica ao lado do Alto Posto Fininho, no Maria Antônia, em Sumaré. Academia Art Center, sua saúde em primeiro lugar. Venha fazer uma semana experimental com a gente. Informe-se pelo WhatsApp 19 99696 7368. É isso, é falta para a equipe da Ponte fazer a cobrança, já passamos de 10 minutos. 10 minutos passados desse segundo tempo. 0 para a Ponte, 0 para o Londrina no outro jogo, que começou às 4h30 da tarde. CRB Vila Nova, 0-0 em Alagoas. Daqui a pouco, às 18h30, tem Operário e Bahia. Mais cedo, o Brusque perdeu em casa para o Ituano pelo placar de 1-0. Canais Futebol Interior. É falta para a equipe da Ponte fazer a cobrança. O Luca tá próximo da bola. É ele que vai para a bola, bateu. Luca pegou na barreira. Pegou na barreira, saiu, linha de fundo. Escanteio para a Ponte, lá pela ponta direita, André Luiz. Chute forte do Luca de perna direita, a bola explodiu na barreira do Londrina, foi embora. Lado direito do Petim na bola. O Sérgio Pasquini tá ligado com a gente. Pega no pé do professor Hélio dos Anjos. É isso que agora tá o filho dele, o Guilherme dos Anjos, lá no banco de reservas. Arthur pra bola, levantou fechado na boca do gol, sai do gol, goleiro. Já falei várias vezes, ele é bom, o goleiro Matheus Nogueira é seguro. Sai do gol pra ficar com ela. Já trabalha a bola aqui na ponta direita, a bola pro Luan, camisa número 22. Ele fez o passe, levantou, tocou a bola no meio. Leonardo foi pro chão, ficou pedindo falta. O árbitro não deu, a bola voltou aqui na ponta. Quem tá jogando de lateral agora é o 8, hein? É o Mandaca. Aí o Leonardo vem, 2 pra cima dele. O Leonardo pegou o Mandaca pegou o Leonardo. É aquela, né? O chumbo trocado não dói. Ou dói, Israel Moreira? Não dói. E o Léo é absurdo que joga esse menino. Meu Deus, cara. Ele tem uma disposição e ele tem uma identificação com o que está acontecendo em campo, uma leitura perfeita do que acontece. Ele chega na onde ele tem que estar no momento certo. Muito bem o Leonardo até aqui também na partida. E a Ponte, cara Corsato, tem que aproveitar esse momento, porque o Londrina não passou do meio campo até agora, 13 minutos quase de partida, o Londrina não chega, não ultrapassa a linha de meio campo, a Ponte precisa explorar esse bom momento até aqui de controle de bola, pelo menos, principalmente aqui, ó, é o Arthur, a principal jogada do time ainda, né? Ainda é o Arthur. Então a Ponte precisa ainda explorar esse momento, porque vai dar bom, cara, o Corsato. E vem a equipe da Ponte Preta, a bola aqui, vem a equipe do Londrina, bola pro campo de ataque, chegou o Echaporano, por baixo, foi na bola. Eu achei que essa bola tinha saído aqui no toque do jogador do Londrina, mas o árbitro não deu, mandou seguir. Aí a bola vai lá pra Ponte, bola pro Igor Formiga, lá na ponta direita, faz de conta que é pela ponta e é pela ponta. Ele toca a bola para Leonardo para Ramon Carvalho, trabalha a bola com a perna esquerda, chuteira cor laranja, toca a bola para Arthur, mais um que joga de chuteira preta. Toca a bola para Fábio Sanches. Antes era tudo preto, né? Tudo chuteira da cor preta. Agora tem azul. O que você menos vê no campo é chuteira de cor preta. Bola aqui pela direita, trabalha a bola pro Igor Formiga, tentou fazer o passe, chegou a zaga, tirou. A bola voltou pro Fecim. Fecim volta, a bola para Leonardo. Vai virar o jogo. Da direita para a esquerda, na marca de 13 minutos passados o segundo tempo de jogo. Tá 0-0, bola pro Echaporã, meu Deus. Chegou pra cima dele ali o jogador da equipe do Londrina, tira, vai, Echaporã e bola, tudo pra fora. É lateral pra equipe da Ponte fazer a cobrança Arthur. Toca a bola pro Echaporã, vai passar o pé em cima da bola de novo. De novo ele não conseguiu. Uma hora, quem sabe, ele consegue. Luan, Echaporã pra Arthur, na ponta, fez a finta, agora ele passou, foi pro chão, falta.
Na terceira. Tem que insistir, né, velho? Uma hora dá, né? Corsato, eu não sei se você vai concordar comigo, você ou o Frank. Ele biotipicamente, assim, ele lembra um pouco o Potker, né? O jeitão dele. Lembra. Só o jeito, né? Porque o Potker nessas bolas aí, ele já tinha chutado várias aí. O Chaporã não chuta. E chuta bem até o Chaporã, né? Falta pra Macaca, ó, Corsato. Vai você. Falta pra equipe da Ponte fazer a cobrança. É que o Potker era canhoto, né? O Chaporã parece que é destro. Bola pra equipe da Ponte, Ramon Carvalho. Pro cruzamento, meu Deus. Passa, vai embora, linha de fundo. Tiro de volta para a equipe do Londrina fazer a cobrança. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Atenção, rede, você ligado no portal Araraquara News. Tá na hora. Tá na hora de girar para você tempo e placar do futebol. O tempo vai passando. Passa o tempo passa. Já passamos de 14 no reloginho dos canais Futebol Interior. 14h30, segundo tempo. 30h30 para terminar o jogo. Majestoso, te contei não. 12ª rodada Série B, Campeonato Brasileiro, Ponte, Londrina. Tudo igual, 0-0. Não me pergunte sobre o meu passado. Eu não estou mais lá. Trabalha a bola, o time da Ponte, bola com o Ramon Carvalho. Ele vira o jogo, trabalha a bola aqui na ponta esquerda. Bola pro Arthur. Arthur para Echaporã. Deu certo. Passou, tocou pro Arthur. Cruzamento, levantamento na boca do gol. Pega o goleiro. Matheus Nogueira, agora o ataque da Ponte, foi bem o ataque da Ponte agora, hein, André Luiz? Na dupla Echaporã com o jogador Arthur acabou cruzando, bem postado, o goleiro Matheus Nogueira fez a defesa e já repôs, continua 0-0 Ponte Londrina no Majestoso. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Corujão Autopeças, tudo em peças e acessórios para o seu carro no Padre Anchieta. WhatsApp 971007031. BetChamps, vem jogar na BetChamps. No bolão, você concorre a até R$25 mil. Seja responsável, jogue com moderação. Vem Londrina, lá na ponta esquerda é o Douglas Coutinho, passou pelo primeiro, passou pelo segundo, fez o toque na boca do gol, Arthur. Chega, joga essa bola para lateral. Arthur agora foi preciso, hein? Foi preciso porque o Londrina chegou com muito perigo. Lateral cobrado, tem pressa. O Eltinho toca essa bola lá na ponta. Ele já tocou, já fez o passe lá na ponta pro Mirandinha. Mirandinha com o Igor Formiga. Igor Formiga com o Mirandinha, tem nome de craque. O Mirandinha fez falta pra cima do Igor Formiga. O jogo tá parado. É falta pra equipe da Ponte fazer a cobrança no campo de defesa. Vamos lá, Frank Francisco. Falar do jogo aqui, 16 minutos, segundo tempo, 0-0 Ponte Preta e Londrina. Carlos, a rigor a única descida do Londrina foi essa agora, 16 minutos, só a Ponte tentando jogar. Acertar essa jogada, tentar ter um pouquinho mais de capricho aí, precisa fazer um arremate, marcar um gol e vencer, Carlos. Mas continua uma partida difícil e complicada, hein? E aí, Israel Moreira, fala do jogo aí, quase 17. A leitura que nós havíamos falado aqui anteriormente, o Corsato, a Ponte, nesse momento, ela está bem na partida. Ela procura ali os espaços, principalmente pelas laterais, agora a bola no Igor. Ela precisa ter esse capricho e esse momento vai você. Vem Ponte, bola com o Igor Formiga, tá lá na ponta direita, fez a finta, foi travado ali pelo jogador da equipe do Londrina, ele volta, era o Mirandinha que estava por lá, a bola volta pro Leonaldi. Leonaldi vai daqui a pouco, o Israel Moreira vai completar o seu comentário. Bola aqui pro Fábio, Fábio tocou bola pro Arthur. Arthur vem fazendo bom jogo até aqui, hein? Trabalha a bola para o Echaporã, tá na ponta esquerda, vai o Echaporã. Vai tirar para dançar o jogador do Londrina. 1 para lá, 2 para cá, fez a finta, não cruzou, voltou. A bola voltou para ele, aí tem 3 na marcação. Aí fica difícil. Até o Mandaca chegou ali para ajudar. A bola voltou para Fábio Sanches. Sanches toca a bola para o menino Thiago Oliveira. Thiago Oliveira toca a bola para Igor Formiga. O Leonaldo passou lá na ponta direita, pediu, ele toca a bola aqui pro Fecim. Tá dentro da grande área. O Léo pede na ponta direita, tocou pro Leonaldo. Aí quando ele foi cruzar, o jogador do Londrina chegou. Não deu para ele cruzar. Ele volta essa bola aqui para Ramon Carvalho. Fábio Sanches tá livre, leve e solto aqui na ponta esquerda, trabalha a bola, a Ponte tá toda no campo de ataque, só o Kaique França no campo de defesa, bola pro Arthur, cruzamento, levantamento na boca do gol, pegou nas costas do Mandaca e ficou pro goleirão da equipe do Londrina. Vai, Israel Oliveira, completa seu comentário aí. Só para completar mesmo, Corsato, um pouco mais de calma e capricho nessa última bola, que a Ponte tá bem nesse início de segundo tempo, tem tudo aí para conseguir um jogo difícil, como a gente também já vem falando, porque o Londrina vai ficar nesse pica-pica aí, nesse pica-pica de jogo até o final. Vai querer empatar o Adilson Batista, não tenha dúvidas que veio para empatar o jogo, e a Ponte precisa ter um pouquinho mais de calma e capricho, que ela sai daqui com a vitória, viu, Corsato? Esse Israel Moreira, Oliveira é o Thiago, zagueiro da Ponte. Vai, André Luiz. Foi embora o 17, Douglas Coutinho da equipe do Londrina, para a entrada do 15
Marquinhos. 15 Marquinhos dá no jogo. 17 Douglas Coutinho foi embora. É a terceira alteração contestada na equipe do Londrina. E o Marcinho vai jogar aqui pela direita, jogador mais liberado. O Adilson Batista entende que dá para tentar alguma coisa no contragolpe. O Douglas Coutinho estava mais ali no centro do campo. Bola para o Echaporã. 19 passado o segundo tempo. Vem Echaporã. Vai para a linha de fundo por baixo. Foi muito bem agora o jogador da equipe do Londrina. Por baixo ganha essa bola para a equipe do Londrina. Toca a bola ali. Bola para o Mandaca. Mandaca tem o Caprini pedindo bola. O Caprini vem na jogada. O árbitro não deu falta. A bola voltou para o Echaporã. Vai na ponta esquerda. O Echaporã precisa tocar um pouco mais a bola também, né? Fez a finta, passou pelo primeiro. Não passa pelo segundo, a bola sai. A bola passa, vai embora, era o Marcinho que estava na jogada. O jogo está parado e o João Paulo tomou cartão amarelo por reclamação. Ele não está querendo conversar com ninguém, não, hein? Não está querendo conversar com ninguém, não, hein? Ô Corsato, o João Paulo faz isso o jogo todo, olha lá. Agora ele toma uma dura do Eltinho, cobrando dele, que o João Paulo reclama o jogo inteiro. Ou é da arbitragem, é dos companheiros, é dos jogadores da Ponte. O João Paulo, nessa ânsia de querer vencer, e a gente até entende, um jogador profissional, mas uma reclamação absurda e desnecessária. E jogaram juntos no Juventude, inclusive subiram com o time do Juventude na temporada 2020, né? Para a Série B, na temporada 2019-2020 para a Série B do Campeonato Brasileiro. Eles estavam naquele time do Juventude que subiu da Série C para a Série B do Campeonato Brasileiro. Hoje o Juventude está na Série A do Campeonato Brasileiro. Bola ali para Fábio. Jogaram juntos, ou seja, foram parceiros lá no Juventude. E estão brigando os coleguinhas. Bola aqui pela direita, trabalha a bola para Igor Formiga. O toque de 20, você já ouviu. 20 minutos, 20 segundos passados. Segundo tempo de jogo, tá 0-0. O jogo é pegado, é jogo de Série B. Isso é jogo. Isso é futebol, tá aqui nos canais Futebol Interior, Facebook, YouTube, canal de áudio em todas as plataformas, portal Araraquara News também conosco. Olha o Arthur, vai pra bola, Marcinho na marcação pra cima dele. Era o 15 contra o 15. O Adilson Batista viu aqui que pelo lado direito a Ponte Preta tava em cima, né? E colocou esse Marcinho aí pra ajudar aqui na marcação. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar para você tempo e placar do futebol. Passa o tempo passa, reloginho dos canais Futebol Interior marcando 21, segundo tempo 24 para terminar o jogo. Te contei não, majestoso, 12ª rodada Série B, Campeonato Brasileiro, Ponte Londrina, Londrina Ponte, Macaca, Tubarão, tudo igual, 0-0. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, ao lado do Israel Moreira, ao lado do Frank Francisco, ao lado do Felipe Marques e ao seu lado, torcedor da Ponte, ao seu lado, torcedor que gosta de futebol. Bom futebol pra você, o Sérgio Pasquini, tá ligado com a gente, o Luiz Augusto Duarte Simas, também tá ligado, esse Echaporã, meu Deus, não dá mais, teve a sua chance, ele fala que tem que mandar o Echaporã embora. Não, né? Também não, daqui a pouco mais mensagens. Bola aqui pro Ramon Carvalho. Ramon toca na bola, vamos chegar na 22. Já desse segundo tempo aí, 23 para terminar mais acréscimos. A Ponte tá no campo de ataque. Ramon Carvalho. A Ponte tem a bola, mas não consegue chegar no gol do Londrina, que se fecha. Bola ali na ponta. Ramon Carvalho toca a bola para Fecim. Vai fazer falta. A bola acabou saindo, linha de fundo, tiro de volta para a equipe do Londrina fazer a cobrança. O Frank, 20 antes do Frank Francisco. Informação, repórter André Luiz. Alteração, vai André. Mais uma alteração processada no Londrina. Foi embora o número 8, Mandaca. Para a entrada do 7, Matheus Lucas. 7, Matheus Lucas. Tá no gol. 8, Mandaca foi embora. Mandaca foi embora, entrou o Matheus Lucas, camisa número 7. E aí, Frank, fala do jogo, metade do segundo tempo, 0-0 Ponte Londrina. Carlos, a Ponte precisa manter o equilíbrio, né? Encaixar uma jogada aí, caprichar um pouquinho mais na conclusão das jogadas, ter um pouquinho de tranquilidade que nós vamos vencer esse jogo, temos que ganhar essa partida, Carlos. Bem Ponte, bola pro Igor Formiga, muito forte o passe, a bola acabou saindo para a lateral. O Israel, o Mário Jorge está perguntando aqui, pode ser que seja o Luca, né? Então ele pergunta, o Israel, cadê o Luca? O Luca tá muito bem marcado hoje, essa é a verdade. Nós falávamos aqui no intervalo, né? Não deu tempo da gente até falar sobre o Luca, ele tá muito bem marcado, né?
E como o Fecim, a Ponte tem o Fecim de um lado e o Echaporã do outro, e o meio-campo da Ponte, como o Ramon, por exemplo, que a bola não chega com aquela qualidade ao Luca, ele está sozinho, né? Ele tá praticamente. Ele é o cara que briga ali no meio dos dois zagueiros ali, do Salmon, né? É isso? Simon. E o Vilar, que é o camisa 3. Ele briga no meio dos dois ali e não tem praticamente chance alguma. Ele não recebeu uma bola, o Luca, praticamente. Olha o Echaporã. E vem o Echaporã, vai queimar ali, bateu pro gol! Pra fora, ela saiu linha de fundo. Tiro de volta pro goleirão da equipe do Londrina. E aí, André Luiz? Daqui a pouco, Jean Carlos e Luiz Fernando são as duas últimas alterações da equipe do técnico Hélio dos Anjos, que nesse momento está sendo comandada pela Guilherme dos Anjos, o seu auxiliar. João Batista Vidal de Paula. Boa noite, Corsato. O ataque é muito ruim, hein? Só tem o Luca mesmo. Não sei o que é mais ruim, esse ataque ou o frio que está aqui em Poços de Caldas. Ah, o frio é muito ruim, viu, João? Obrigado pela audiência. Jorge Domingues, vamos, Ponte, mais 3 pontos hoje. Em casa é importantíssimo. Fala, Jorjão, grande abraço pra você. Wilson Correia, Lula dos Santos, tá ligado com a gente também. Neuri Menezes, o Fecim está jogando um absurdo. Tá jogando bem mesmo, mas parece que cansou, viu? Não sei não, se não é ele que vai, hein? Não sei não, se não é ele que vai embora já já. Bola aqui pra equipe do Londrina, põe bola pro campo de ataque, sobe, Fábio Sanches, tira de cabeça, a bola volta pra Ramon Carvalho. Ramon Carvalho ganha a bola pra equipe da Ponte, toca a bola aqui no camisa número 15 da equipe do Londrina. E sai, vai embora, era o Marcinho que tava por ali. A bola passa, vai embora. Lateral pra equipe da Ponte Preta fazer a cobrança no campo de defesa. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Prone Alimentos, desde 2016, fazendo do seu churrasco um sucesso. Acesse pronealimentos.com.br. Ovo Satoshi. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovo Satoshi. A sua vida mais saudável. Alteração no time da Ponte. Vai, André. Foi embora o Arthur, camisa número 15, para a entrada do 26, Jean Carlos. E o Echaporã, que tinha entrado ainda na primeira etapa, foi embora. Aí o jogador Echaporã para a entrada do Luiz Fernando. O Luiz Fernando, 34 no lugar do Echaporã. Bom, vamos saber aqui dos comentaristas. O Echaporã só se saiu por cansaço. Não achei que estava tão ruim assim, não. Jogou exatos 40 minutos o Echaporã. Mais, né? Porque teve acréscimo. Vamos colocar lá 45, vai. Jogou exatos 45 minutos o Echaporã. E agora falta, hein? Falta em cima do jogador da equipe do Londrina, Fábio Sanches. Fez uma falta ali o Fábio Sanches em cima do jogador da equipe do Londrina, que estava saindo com tudo ali. O árbitro para marcar a falta. É falta para a equipe do Londrina. Falta que leva perigo pro gol do Kaique França. Falta que leva perigo pro gol do Kaique França. E aí, alteração, rapidinho, Francisco. O Echaporã saiu, entrou o Luiz Fernando. A de Echaporã, eu entendo ela, viu, Carlos? O Echaporã, apesar de não estar indo mal, ele não conseguiu fazer nenhuma jogada interessante. E vai tentar agora com o Luiz Fernando ver se sai alguma coisa. Vamos ver, daqui a pouco o Israel Moreira vai falar, hein? Tem falta o time do Londrina. O João Paulo pega bem na bola. A falta é muito perigosa. Falta é perigosa demais. A falta foi em cima do Matheus. Pro gol, João Paulo. Passa, vai embora. Rapaz, pode falar o que quiser do João Paulo, viu, Zé Moreira? Ele é chato, ele briga com o companheiro, ele briga com o jogador da Ponte, mas ele tem uma bola parada que é um perigo, quase gol do Londrina. Ah, eu gosto do João Paulo, sempre gostei. Reclama muito o jogo todo, mas eu gosto muito do João Paulo. Só eu não gostei da saída do Echaporã. Eu acho que foi uma queimada no menino, viu? Por mais que ele não esteja tão bem, mas ele briga, luta, e 40 minutos só de partida. Se o Luiz Fernando era opção agora, por que não entrou com ele então quando o Danilo Gomes saiu? E eu acho que deu uma queimada no Echaporã. Eu não faria essa troca. E o Arthur, pra mim, era o melhor em campo. O melhor, pelo menos, da Macaca, sem dúvidas, né? E mais um cartãozinho aí, o Corsato. Agora foi pro Thiago. Bom, tem cartão aí, informação do André. Vamos lá, André. Amarelo pro Fábio Sanches no lance anterior. E agora já te confirmo a distância. Me parece que foi o jogador que já estava amarelado da Ponte. É o Pecim, camisa número 20, me parece que tomou o segundo amarelo e foi expulso. Thiago Oliveira. Tomou o segundo amarelo e foi expulso. Thiago Oliveira, camisa número 3. A Ponte vai com 9 jogadores até o final do jogo. E se o Thiago não faz a falta ali, eu acho que o Fábio Sanches teria amarelado. E aí também seria expulso.
seria expulso porque ele tinha acabado de tomar cartão amarelo, o Fábio Sanches. E agora zicou pro lado da Ponte, que não pode mais mexer, né? Foi embora um zagueiro, agora é que são elas. Leonardo, eu acho que vai acabar jogando lá atrás. O cara joga em tudo quanto é lugar também, mas não tem nem tamanho para jogar de zagueiro, viu? Pensa que é fácil o torcedor da Ponte. 28 minutos 40, o jogo que tava desenhando pra Ponte, aí ficou ruim. Bola pra equipe do Londrina, levantamento na boca do gol, toque de cabeça, tá na rede. Matheus Lucas, gol do Londrina. É gol, é gol, é gol. Ela tá pintada. Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Bola na rede, campeão. Perdeu um zagueiro, né? O time ficou baixo ali. Cruzamento, levantamento na grande área. O Matheus Lucas meteu a testa na bola. Põe a bola pro fundo na rede. Gol do Londrina. Londrina 1, Ponte Preta 0. O detalhe do gol é seu, André Luiz. O detalhe é que o cruzamento que veio pelo setor esquerdo subiu no segundo pau sozinho. O camisa número 7, Matheus Lucas, testou forte na cara do goleiro Kaique Franco, que nada pode fazer. A bola entrou a meia altura no canto esquerdo da meta do goleiro da Ponte. Aberto o placar no estádio Moisés Lucarelli, Matheus Lucas, camisa 7. Londrina 1, Ponte 0. E aí, Israel Moreira? Agora entortou. Pra mim, erro individual da marcação do Jean Carlos. Ele tá na marcação antes da bola ser batida e ele não acompanha o número 7, o Matheus Lucas, que vai nas costas dele, ele abaixa o Jean Carlos. O Jean Carlos já não é um jogador tão bom assim na marcação. Para mim, erro individual, a Ponte toma um gol no momento que ela não poderia tomar, acabou de ter um jogador expulso, podia até tentar controlar um pouco mais, agora complicou, Corsato. Frank, 1-0 pro Londrina, com 9 jogadores a Ponte, o Londrina com 10. Fica difícil pra Macaca agora, né? Não, o cenário é terrível. Mas nós somos Ponte Pretano, né? Vamos acreditar até o final. A Ponte não pode mexer mais. 30 minutos passados desse segundo tempo, Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Shimozono Mega Sorte Loterias. Todas as loterias da Caixa para você apostar e dar uma chance para a sua sorte. Campeonato Brasileiro. Bebidas Poti. O puro sabor da vida. Um dia chegou lá. Campeonato Brasileiro, gol na rodada. Anselmo Ramon, hein? Faz pro CRB. CRB 1, Vila Nova 0. CRB 1, Vila Nova 0. Aqui 31 minutos passados desse segundo tempo. Vem Ponte, bola com o Fecim, falta. O árbitro tá parando para marcar a falta para Ponte. Vai Ramon, toca a bola aqui na ponta esquerda, ele volta a bola para Luiz Fernando. Entrou no jogo, tá na ponta esquerda o Luiz Fernando, tem 2 na marcação. Tem pouco jogador da Ponte em campo, né? Bola pro Leonardo. Leonardo recebeu o passe ali do Luiz Fernando. E aí chegou o jogador da equipe do Londrina, chegou ali para cima do jogador da equipe da Ponte, pisou, hein? Ele pisou no jogador da Ponte Preta, o jogador da equipe do Londrina. E o camisa, foi o camisa número 27, né? Olha lá, ó. Pisou, chutou, fez o que pôde ali pra cima do jogador da Ponte. Tá caído ali o camisa número 5 da Macaca, o Leonardo. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar pra você tempo e placar do futebol. Passa o tempo passa, 32 passados desse segundo tempo, 13 para terminar o jogo, mais acréscimos. Majestoso, te contei não, Londrina 1, Ponte Preta 0. Sempre pra sempre de bem com a vida aqui nos canais Futebol Interior. Vem Igor Formiga pra bola, levantamento na boca do gol, sai do gol, Matheus Nogueira, levanta voo, pousa com ele em seus braços. Vai, André Luiz. Daqui a pouco, camisa número 4, o zagueiro Fabrício vai recompor a zaga da Ponte. Será a quinta e última alteração processada na Ponte pelo auxiliar Guilherme dos Anjos. A Ponte pode mexer mais uma vez, né? E aí, Pode mexer velho, mais uma. eu não sei o que é pior, se é colocar o Fabrício, quem que ele vai tirar aí. Mudou. Vamos lá. Foi embora o camisa 40, Ramon, para a entrada do 4, Fabrício. Confirmando a você, 4, Fabrício está no jogo, 40, Ramon foi embora. Informação na Rádio FM. Eu não fazia essa alteração não, viu? Eu não faria isso aí não. Então precisa vencer o jogo, né? Pra que colocar zagueiro, né? Mas, vida que segue. Vamos lá, 33 passados deste segundo tempo, tá 1-0 pro Londrina, Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Brumas, fábrica e confecção sustentável. Camisetas básicas, bonés, máscaras e muito mais. Consulte brumascamisetas.com.br.
Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. O Ramon fez até um bom jogo, sai para a entrada do Fabrício. E aí, Francisco, recompõe a zaga o treinador Hélio dos Anjos. Carlos, eu também, sinceramente, não teria feito. Até porque hoje o Ramon vinha fazendo uma partida, se não brilhante, muito boa. E só por ser Fabrício já me dá desespero, viu, meu amigo? Vamos ver o que vai virar, Carlão. E aí, Israel? Amarelo. Vai lá. Amarelo para o goleiro Matheus Nogueira, camisa número 1 por Cera. O árbitro acabou dando amarelo para o goleiro do Londrina. É o quarto amarelo no jogo para os jogadores do Londrina e saiu a rende público, contrato. Daqui a pouco você fala. Uma informação aqui, o Londrina havia jogado 4 jogos fora de casa e não tinha feito nenhum gol. Primeiro gol no campeonato fora de casa, contra quem? Contra nós, né? Não é fácil não. Vamos lá, público e renda. Vai, André Luiz. Público pagante, 2.651. Não pagante, 195. E um total de público de 2.846 para uma renda de R$ 48.230. Confirmando a você, o público pagante, 2.651. Não pagante, 195. O total, 2.846. Para uma renda de R$ 48.230. Até aqui, Londrina 1, Ponte 0. Vem Ponte, bola com o Luiz Fernando, toca a bola para Jean Carlos. Tava lá na marcação do Matheus e não pegou a bola. A bola vem pela ponta direita, falta. O jogo tá parado, é falta para Ponte fazer a cobrança. Aqui pelo setor de ponta esquerda, Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Store Colchões, frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Academia Art Center, sua saúde em primeiro lugar. Vila Padre Anchieta em Campinas, próximo ao posto 3 Vias. Vem Luiz Fernando, vem ele para fazer a cobrança da falta para Ponte. 35 e 30 passados desse segundo tempo, tá 1-0 pro Londrina. Londrina tá indo a 15 pontos da competição. Luiz Fernando pra bola, bateu direto pro gol, saiu o gol, goleiro Matheus Nogueira, muito forte ali a cobrança do Luiz Fernando. Matheus sai do gol para fazer a defesa. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Corujão Autopeças, bateria Zeta 60 amperes à base de troca, R$ 259 em 10 vezes no crédito sem juros. Acesse betchamps.com. Na Betchamps tem bônus de boas-vindas de até R$ 250. Seja responsável, jogue com moderação. O Paulo César tá dizendo, Ponte, precisamos desses 3 pontos. Edilson Roberto, Thiago foi expulso por burrice. Eu também acho, é o famoso motivado incompetente. Vem ali o Fabrício, trabalha a bola na ponta direita, toca a bola para Fábio Sanches. Sanches para Igor Formiga, 36 e 30, Ponte perde, o Londrina vence. Londrina faz o seu primeiro gol fora de casa. Londrina tinha 4 derrotas fora de casa, meu Deus. Fabrício fez o passe pelo meio, trabalhou, bola pro Luca, tá na grande área, disputa de bola ali com o jogador da equipe do Londrina. Mas o árbitro não tá deixando valer nada, porque marcou ali o impedimento do Luca. O jogo tá parado. Quase 37, segundo tempo, Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Cebolete, vinagrete, berinjela italiana e maionese. Produtos da Proni Alimentos, que já vem pronto para o consumo. Acesse pronialimentos.com.br. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovo Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovo Satoshi, a vida mais saudável. O Iago de Oliveira tá dizendo aqui, ó, vai tomar uma surra do Cruzeiro e aí vão trocar o técnico. Luiz Augusto Duarte Simas, é muito burro, já tinha amarelo. E aí tomamos o gol. Álvaro Volney, dá desânimo, hein? Tira o Arthur e coloca o Giancarlo. Pelo amor. Renato Bueno, descontrole total. Fábio Fernandes, time ruim e infantil. Edson Cláudio, Jesus. Fabrício, não. Renato Bueno, se não tiver contratações, não vai dar. Diz aqui o Renato Bueno. Valeu, Oscar Robles, tá ligado com a gente, vem de novo, olha o Londrina, bola aqui na ponta, é pro Caprini, trouxe a bola pra perna direita, fez a finta ali pra cima do Fecim, Luiz Fernando perdeu, recuperação do Lucas, levantamento na boca do gol, Kaique, levanta, faz a ponte e pega a bola para Macaca. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Shimozono Mega Sorte Loterias, mega sorte para você, Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos. Bebidas Poti.
O puro sabor da vida. Ponte vem, bola aqui pela ponta esquerda. Jean Carlos fez o passe, virou, tocou a bola aqui pro Luiz Fernando. Luiz Fernando vem na marcação pra cima do Marcinho. Também não ganhou esse Luiz Fernando aí, hein? Marcinho ganha essa bola pra equipe do Londrina. Vai esperar a falta, né? Vai até esperar a falta. E aí vem o Marcinho, tá com a bola. Aí chega na marcação ali o Fabrício. Rouba essa bola pra equipe da Ponte, ganha a bola pra Macaca. Vamos chegar já 40 minutos deste segundo tempo. Tá 38-30. 1 pro Londrina, 0 pra Ponte. O Londrina tá subindo na classificação. Tá indo a 15 pontos. A Ponte tá estacionando nos 12, pontuação perigosa, porque é pontuação de time que está na zona do rebaixamento. Bola para Jean Carlos, próximo jogo da Ponte é só contra o Cruzeiro, só contra o Cruzeiro. Jean Carlos para bola, cruzamento, levantamento na boca do gol, Simon dá um bico na bola, tira, Fabrício toca de cabeça, bota a bola aqui para Fábio Sanches. Fábio Sanches tem o Igor Formiga pedindo lá na ponta direita. A Ponte com 9 jogadores em campo, teve 2 jogadores expulsos, Bernardo e Thiago Oliveira foram expulsos, além do técnico, era dos Anjos. Bola para Fabrício, Fabrício toca a bola para Fábio Sanches, 39 passado o segundo tempo de jogo, tá 1-0 para a equipe do Londrina. O gol foi marcado pelo Matheus Lucas de cabeça. Bola para a equipe da Macaca, Fabrício vai tentar fazer o passe, fez o passe, bom toque pro Igor Formiga, vai para a linha de fundo, cruzamento, levantamento na boca do gol. Também não tinha ninguém da Ponte, né? O Simon tava lá, o zagueirão tirou, voltou, trabalhou bola aqui pro João Paulo com toda a sua experiência, toca a bola na ponta esquerda, só que tocou errado. A bola saiu para lateral, é lateral para Ponte. Atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar para você tempo e placar do futebol. Vamos chegar a 40 minutos passados deste segundo tempo, 5 para terminar o jogo. Majestoso, te contei não, a Ponte está perdendo, 12ª rodada Série B Campeonato Brasileiro. Londrina 1, Ponte 0. Sempre pra sempre de bem com a vida aqui nos canais Futebol no Interior. Marcinho trabalha a bola pra equipe do Londrina. Ele faz o passe, vira o jogo, toca a bola aqui na ponta. Giancarlo perdeu, ganhou o Luan, ganhou a bola pra equipe do Londrina. O Matheus tá na grande área, vai o Luan, vai queimar, ele bateu pro gol. Kaique sai do gol para fazer a defesa. O goleirão da equipe da Ponte já põe a bola aqui em campo. Bola para o Luiz Fernando. Vai Luiz Fernando, a Ponte perde o jogo pelo placar de 1-0. Tem que buscar pelo menos um empate para não ficar pior ainda do que já está a situação para a Ponte na competição. Bola para o Igor Formiga. Vem na disputa de bola, não consegue pegar. A bola voltou ali para o time do Londrina. Tá mais inteiro no jogo. O Londrina vem bola ali pela ponta esquerda. É o Mirandinha que tá por lá. Ele já faz o passe, abre o jogo, toca a bola aqui para o Caprini. Caprini, perna direita, tem 2 na marcação para cima dele, ele já pode tocar essa bola aqui, o Caprini, ele volta, trabalha essa bola aqui um pouco mais atrás, o Londrina vai ganhando tempo, toca a bola pro Luan voltou pro Marcinho volta a bola aqui atrás pro Vilar pro Simon toca a bola ali pro Eltinho pro Marcinho, volta a bola aqui um pouco mais atrás, 41, segundo tempo de jogo, 1-0 pro Londrina, canais Futebol no Interior, aqui nós vestimos a camisa. Brumas, confeccionando a sua ideia de maneira sustentável e preocupada com o meio ambiente. Acesse o site brumascamisetas.com.br. Londrina vem, bola aqui pro campo de ataque, não tem impedimento não, segundo o árbitro. A bola voltou, vai queimar dali, bateu pro gol, Kaique! Pega Kaique! E aí o Fábio Sanches dá um bico nessa bola, tira, joga a bola pra linha de lateral. Lateral pra equipe do Londrina fazer a cobrança. Abraçando aqui a cidade, pessoal que tá ligado aqui no canal de áudio do Futebol no Interior, Belo Horizonte, Minas Gerais, Fortaleza, Rio de Janeiro, Brasília, Porto Alegre, Joinville, Curitiba, Imperatriz, no Maranhão. Pessoal com a gente, Limeira, Sorocaba, Capela do Alto Alegre na Bahia, Capim Grosso, Primavera do Leste, Itaí, Guarabira, você de João Monlevade, em Minas Gerais, todo mundo ligado no canal de áudio do Futebol Interior. E agora tem mais uma falta lá pro time do Londrina, hein? João Paulo, vem ele para fazer a cobrança de falta para a equipe do Londrina. Lado esquerdo, campo de ataque, falta para a equipe do Londrina fazer a cobrança. A Ponte Preta vai perdendo depois de vencer o Ituano, vai perdendo em casa pelo placar de 1-0. Vem para fazer a cobrança da falta o time do Londrina. Bola na ponta esquerda, Eltinho levantou, tocou na boca do gol. Sai do gol ali o Fábio Sanches. O árbitro tá marcando pênalti. Pênalti. Tá marcando pênalti do Fábio Sanches. Pênalti do Fábio Sanches em cima do atacante do Londrina. Me parece a distância que foi Matheus Lucas. O árbitro, o senhor Paulo Henrique Schleich Volkopf, acabou marcando o pênalti que pode ser o segundo gol do Londrina no jogo. Ele pode escolher se foi mão do Fábio Sanches, se foi empurrão dentro da grande área. Ele pode escolher. Que foi pênalti, foi. Não é, Franqui? Foi pênalti, né?
Não há nem o que discutir, Carlos. Pênalti mesmo. É que ridículo, cara. A Ponte tá perdida, né? Ponte está perdida, o Kaique França já pegou um pênalti no campeonato, mas vai perdendo o jogo pelo placar de 1-0 e pode tomar o segundo gol. O campeonato da Ponte realmente, pelo jeito, vai ser triste, né? Vai ser triste. Essa diretoria da Ponte Preta aí, olha, vai ter que fazer de um tudo, né? Já rebaixou a Ponte no Campeonato Paulista e no Campeonato Brasileiro. O cenário é temeroso, infelizmente. Corsato, o Londrina está há 4 meses sem vencer fora de casa. A última vitória do Londrina fora de casa foi contra o Azures pelo Campeonato Paranaense em fevereiro. Não tinha feito nenhum gol fora de casa na Série B. O desenho, né? João Paulo, vem ele para fazer a cobrança de pênalti. 44, passado o segundo tempo. João Paulo, camisa 5, para colocar a bola na rede para o Tubarão. Kaique França tá no meio do gol para tentar fazer a defesa. Autorizou o árbitro. Vai João Paulo para a bola, correu, bateu, é gol. Gol do Londrina. É gol, é gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Bola na rede, campeão. Segundo gol do Londrina, que não havia feito nenhum gol no campeonato fora de casa, faz 2 contra a gente, faz 2 contra a Ponte. Mas é isso, a Ponte esse ano de 2022, para passar vergonha vai faltar pouco, né? Porque está quebrando todos os recordes possíveis e imagináveis. Segundo gol do Londrina, João Paulo. Tela tá printada, 2 pro Londrina, 0 pra Ponte. Ô André Luiz, printa a tela aí. E foi muito bem pra bola. O camisa número 5, João Paulo, escolheu o canto de perna direita, mandou a meia altura no canto baixo esquerdo de Kaique França, que nem na foto saiu. É o segundo do Londrina. É o segundo gol do Londrina no jogo. João Paulo, camisa número 5 agora. Londrina 2, Ponte 0. 2 pro Londrina, 0 pra Ponte. Depois da expulsão do Thiago, né, só deu Londrina no jogo. Londrina merece a vitória, né, Israel? Não, foi justo, né? Foi justo, pelo menos a Ponte não aproveitou até os 20 minutos, como a gente falávamos aqui, que ela estava bem na partida, não aproveitou. Achei que a saída do Arthur, a não ser que seja por algum tipo de contusão, não sei se sentiu alguma coisa, não sei se o André tiver a informação depois, porque não dá para ter tirado o Arthur, que estava bem pra caramba na partida, e ter colocado o menino Jean Carlos. Outra também, errou na saída do Chaporã, não era para ter tirado o menino. E a Ponte, olha a Ponte. Olha a Ponte, bola aqui pro campo de ataque, o toque pro Luca. Tá na rede. Gol da Ponte. É gol, é gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Bola na rede, campeão. Na marca de 46 minutos passados desse segundo tempo. Toque do Fabrício pro Igor Formiga. Jogou a bola para trás pro capitão Luca. Pro fundo da rede. Luca. 10 é a camisa dele, esse é dele, ninguém tira, tá lá no placar do estádio Moisés Lucarelli. Luca. Arrepia, o torcedor pontepretano diminui para Macaca. Faz o 6º gol dele na competição. Artilheiro do campeonato até aqui. Luca. 10 é a camisa dele, esse é dele, ninguém tira, tá lá no placar do Majestoso. O VAR tá olhando o gol. Mas eu não vi irregularidade nenhuma. O Luca recebe a bola, né, de fora, né? O Igor Formiga não estava impedido. O Igor toca a bola para trás, o Luca vem, manda a bola pro fundo da rede. 1 para Ponte, 2 pro Londrina. 1 para Ponte, 2 pro Londrina. A Ponte diminui o marcador, mas pela demora dos caras da arbitragem. Pela demora dos caras da arbitragem, meu Deus, e o André Luiz falou ali bem baixinho no meu ouvido, vamos até 50, mais 5, já passamos dos 45, a Ponte diminui, Luca, Ponte 1, Londrina 2, o André Luiz vai printar a tela, por enquanto o gol está confirmado, vai André. O detalhe que no contra-ataque rápido, o cruzamento que vem pela direita, Luca, de perna direita, só complementou um sábado de boa noite. No canto baixo esquerdo da meta do goleiro Matheus, Nogueira que nada pode fazer. É o primeiro da Ponte da partida, Luca, camisa 10, Ponte 1. Londrina 2 e teve a alteração do Londrina. Foi embora o camisa número 15, o Capulinho para a entrada do 18, Alan Rush, informação na Rádio FM. Cara, pra quem conhece um pouquinho do futebol, né? Um pouquinho de futebol, não precisava 2 minutos
para ver se esse gol vale ou não vale, né? É por isso que eu falo que o VAR dá uma atrapalhada no futebol, né? Era para ajudar, mas dá uma atrapalhada no futebol. E pela Série A do Campeonato Brasileiro, o Corinthians venceu a Juventude pelo placar de 2-0. Você conferindo no placar ao vivo, Futebol Interior. Corsato, só para ressaltar o belo lançamento do Fabrício, hein? Quando tem que, né, criticá-lo, nós criticamos aqui várias vezes, né, durante o campeonato, mas ele entrou até que eu falaria que discordaria do Frank, de você, que eu tiraria, eu colocaria o zagueiro, não tem como deixar um volante. Nós falávamos aqui que não dá para o Leonardo se sacrificar na lateral, muito menos um volante jogar, um volante como o Ramon jogar de quarto zagueiro. Mas um belo passe do Fabrício nas costas da defesa, o Igor Formiga entrou bem. A Ponte desconta, mas infelizmente eu acho que o caixão já foi, o meu caro Carlos Corsato. 49 do segundo tempo, vamos até 50. Se bem que ele deu 5, né? Antes dos 2 minutos. Aí para ver se valeria o gol ou não. A verdade é que virou uma pelada, né? A Ponte com 9 jogadores em campo, o Londrina com 10, a Ponte tem que atacar e agora vai lá o Luca, arranjando treta ali para cima do Simon, o Luca já tem cartão amarelo, o árbitro vai deixar o jogo seguir, fez de conta que não era com ele, e tem jogador caído ali, vai ter que tirar a bola, o Fabrício, e aí ele para o jogo, tá caído ali o jogador da equipe do Londrina. Ah, meu Deus do céu. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Store Colchões, cara, né? em Sumaré. Loja 1, ao lado do Posto Fininho. Loja 2, no Bandeirantes. O Luca foi pra cima ali do zagueiro da equipe do Londrina, não precisava disso, né? E é isso que tá falando lá com ele, o VAR também. O Luca vai ser expulso, tá? O Luca vai ser expulso, o jogador da Ponte, viu? O Luca vai ser expulso. Bom, ele deu mais 3 fora os 5 que ele já tinha dado, né? Ele já deu mais 3 fora os 5 que ele já tinha dado. E o VAR falou na orelha do árbitro. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Academia Art Center, sua saúde em primeiro lugar. Venha fazer uma semana experimental com a gente. Informe-se pelo WhatsApp 19 99696 7368. Corujão Autopeças, baterias Moura 60 amperes à base de troca, R$ 399 em 10 vezes no crédito sem juros. Eu ainda acho que ele vai expulsar o Luca. Não precisava ter feito isso, né? Tá perdido, a Ponte tá com os nervos ali, a flor da pele, vai perdendo o jogo em casa pro Londrina pelo placar de 2-1. Vamos lá então. Saindo ali o pessoal do Londrina, o André Luiz já informou que ele deu mais 3, fora os 5 que ele já havia dado. Está conversando ali com o VAR, o árbitro da partida, o Paulo Henrique Volkopf, do Mato Grosso do Sul. Vamos até 53. Vamos até 53. Vamos ver o que ele vai falar ali. A bola era da Ponte, né? Ele vai pegar a bola era da Ponte. Bola com o Fabrício, tá aqui na ponta esquerda. Não, o Luca tá no jogo, né? O Luca tá no jogo e tá no lucro, o Luca, porque... ele não precisava ter feito aquilo, né? O Fabrício veio, perdeu a bola, aí vem o Fabrício, mete o pé ali no jogador da equipe do Londrina, ganha a bola, o árbitro não dá nada, aí vem o Fabrício, disputa a bola ali com o jogador da equipe do Londrina, a bola volta aqui pro Luiz Henrique, ele toca essa bola aqui na ponta esquerda, é o Luiz Fernando toca a bola na ponta, bola pra equipe da Ponte, vem Macaca, bola com o Leonardo, vai colocar a bola aqui no campo de ataque, toca na bola ali o Fabrício, bota a bola pro Fecim, pro Luiz Fernando fez o passe no meio, bola aqui na ponta pro Fábio Sanches, chegou a zaga da equipe do Londrina para tirar, a bola volta para a Ponte aqui, para o Jean Carlos, 52 minutos no cronômetro, bola para o Luiz Fernando, fez que ia para lá, veio para cá, voltou, trabalhou, bola para o Fecim, tá na grande área, fez a finta, trouxe a bola para a perna direita, vai queimada, ele bateu pro gol, para fora! E quase que a Ponte empata, ô jogo doido esse, hein? Bateu pro gol, Fecim, quase o gol de empate da Ponte, André Luiz. E que jogo doido. O Fecim arrumou com a perna direita, chutou forte. De perna esquerda, a bola fez uma curva, por pouco não cai no ângulo superior esquerdo da meta de Matheus Nogueira, que olhou. Continua 2-1 para o Londrina no Majestoso. E o árbitro daqueles 3 deu mais 2. Agora vamos a 55. 52 e 40 vem Ponte. Olha o Leonardo, tá na ponta direita, toca a bola ali pro Igor Formiga. Igor Formiga vai para a linha de fundo. Fábio Sanches tá na grande área, levantamento na boca do gol, pega nas costas. Pega nas costas e sai. Os zagueiros da Ponte agora viraram atacantes, hein? Viraram atacantes os zagueiros da Ponte. Vai, Macaca. Bola lá pelo setor de ponta direita. Quem sabe o gol de empate. Até o Caio, eu não gosto disso.
aí já virou várzea, né? Mas, quem sabe, vai pra bola, escanteio pra equipe da Ponte fazer a cobrança na pela direita. É o Igor Formiga que vai pra cobrança do escanteio, levantou, tocou na boca do gol, toca de cabeça! Pega o goleiro, Matheus Nogueira, no centro do gol, pra ficar com ela, o goleirão da equipe do Londrina, conosco. Portal Araraquara News 53:30. Amanhã tem Guarani, Novo Horizontino e Guarani. Lucas de Souza transmite o jogo nos canais Futebol Interior. Vem aqui a equipe da Ponte Preta. Bola com o Igor Formiga, foi fazer o passe, tocou errado. Bola voltou pro Leonaldi. Leonaldi briga ali com o Matheus Lucas. Matheus Lucas briga pra cima do Leonaldi. Leonaldi, Matheus Lucas, Leonaldi. E aí vem Ponte, olha o Fabrício, vai colocando todo mundo pro campo de ataque o time da Ponte. Olha o Fabrício, jogada que fez aí o primeiro gol para a equipe da Ponte. Quem sabe agora, levantamento na boca do gol, sobe a zaga para tirar. A bola voltou aqui pelo meio. Bola aqui para a equipe do Londrina. 54 minutos, 10 segundos passado o segundo tempo. Vem Londrina, bola aqui pela ponta direita. Vem o time do Londrina, bola pro Mirandinha, tá na ponta direita. Vem na marcação ali para cima dele, Jean Carlos tira. Joga a bola para lateral. Finalzinho de jogo no estádio Moisés Lucarelli. A Ponte Preta vai perdendo, Londrina vai vencendo. Não vencia há 4 meses fora de casa. Não tinha feito nenhum gol fora de casa. O time do Londrina fez 2. A única coisa boa é o gol do Luca, né? Que fez com que o Luca fosse a 6 gols no campeonato. Artilheiro do campeonato. Mas que serve isso para a Ponte Preta que tá ali, ó. Próximo demais da zona da degola. Vem Londrina, vai terminar o jogo. 54:45. Bola na ponta. É o Maurício que tá por ali. Jean Carlos briga com ele. A bola acaba saindo. Sai essa bola. Saiu. Bola saiu. Bola para a equipe do Londrina. Aqui no campo de defesa. O árbitro tá chegando ali no meio do campo. Vai terminar o jogo. Fraco esse árbitro também, hein? Fraco demais. Muito ruim, vai terminar o jogo, 55 minutos, é o tempo que deu o árbitro, aponta o centro do gramado. O fraquíssimo, o ruim Paulo Henrique Volkopf, 37 anos, professor de educação física e árbitro também nas horas vagas. Perde a Ponte, vence o Londrina, a Ponte que vinha de vitória, perde, o Londrina que vinha de empate em casa ganha. 2 para o Londrina, 1 para a Ponte. Fim de jogo no estádio Moisés Lucarelli. Vai começar o fim de jogo aqui nos canais Futebol Interior. Começa agora, fim de jogo. Os destaques da partida e muita opinião. No ar, fim de jogo. Sempre pra sempre de bem com a vida aqui nos canais Futebol Interior. Ponte Preta perdeu pro Londrina pelo placar de 2-1. O João Paulo marcou de pênalti e também o camisa número 7, Matheus Lucas, de cabeça. O Luca diminuiu pra Ponte no passe do Igor Formiga pro Luca, que mandou a bola pro fundo na rede, diminuindo pra Macaca. 2 pra equipe do Londrina, 1 pra Ponte. Mais uma derrota da Ponte na competição. E tá tendo uma DR ali, né? Tá tendo uma DR dentro do campo ali. O Luca parece que vai falar com a imprensa, mas tá tendo uma briga ali, hein? Entre jogadores da Ponte, jogadores do Londrina. Daqui a pouco o André vai contar tudo isso por ali. O Luca tá no meio, pra variar. O Luca que não vai estar no próximo jogo. Luca falando. O juiz me expulsasse, mas ele não olhou pra bola e parou na minha frente pra tentar me expulsar, né? Mas eu só falei pra ele não fazer isso, porque, né? É claro que a gente sabe que o futebol tem antijogo, que isso acontece, mas dessa forma não. Luca, esse resultado, né? Você faz o gol, é artilheiro do campeonato, você tem falado sempre, né? Que vale o resultado para a Ponte. Com qual sentimento você sai de campo hoje, com esse resultado e fazendo gol? Não, o sentimento é que a arbitragem hoje, creio que deixou a desejar, né? Todas as vezes que a gente ou tem alguma ação dentro de campo, a gente é punido, né? Talvez eu possa estar falando aqui, eu vou ser punido, mas eu preciso falar. O árbitro, desde o começo, com 2 minutos, o cara me deu uma cotovelada aqui, eu não conseguia respirar. Eu fui falar com ele, já me deu o cartão, tentou, né, porque o árbitro tem que se impor, mas amarelando muito a nossa equipe. Perdemos 2 jogadores, né? Dificultou, mas sem dúvida nenhuma a arbitragem nos atrapalhou muito, né? Totalmente não poderia falar com ele, não respeitava ninguém. Creio que o respeito ele tem que ter de todo mundo, então
ele senti que muitas das vezes ele foi desrespeitoso, não só com a gente, mas também com o adversário. Pode perguntar até para qualquer um do pessoal do Londrina. Tá bom. Tá aí o Luca falando, o atacante da Ponte P da vida com o fraco, hein? É fraco, fraquinho, Paulo Henrique Volkopf, muito ruim. Inclusive, acho que as duas primeiras expulsões, né? As duas primeiras, tanto a do Bernardo quanto a do Douglas, do Gabriel Santos, a do Gabriel Santos ele foi para compensar a do Bernardo, né? Não deveria ter expulso. Ele acabou com o jogo, ele destruiu o jogo e aí deixou os jogadores com o nervo à flor da pele. Mas isso não vai resolver, já foi, é passado. A história conta que na 12ª rodada da Série B Campeonato Brasileiro, a Ponte perdeu para o Londrina. E Ponte e Londrina entraram com o mesmo número de pontos, Londrina ainda com um jogo a menos, o que ficou pior agora para a Ponte, né? Porque o Londrina vai disputar para não cair, isso é fato. A Ponte Preta também, 2 times fracos, né, nessa Série B do Campeonato Brasileiro. E a Ponte perde em casa para o Londrina pelo placar de 2-1. O Hélio dos Anjos vai ter muito que explicar. Por que tirou o Echaporã? Por que tirou o Arthur? Né? Vamos ver o que tem para explicar aí o treinador da Ponte Preta na coletiva que o nosso André Luiz vai trazer já aqui nos canais Futebol Interior. Aliás, deixa eu pegar o destaque final lá na cabine, porque o André Luiz vai descer lá no vestiário para trazer a palavra do treinador, o Hélio dos Anjos, que foi expulso e não estará lá em Belo Horizonte no jogo da Ponte contra a equipe do Cruzeiro. A Ponte só tem que se recuperar agora contra o Cruzeiro. Mais de 80% de aproveitamento, quase 85% de aproveitamento na competição. André Luiz, seu destaque final aí da cabine, daqui a pouco você vai lá para a entrevista coletiva. Tá, mais ninguém aqui no gramado do estádio Moisés Carelli, o árbitro já foi para o seu vestiário, as duas equipes também, e teve aqui um pequeno desentendimento entre o camisa número 4 da Ponte Preta, o jogador Fabrício, zagueiro, com o camisa número 3, o Vilar do Londrina. O árbitro à distância apenas observou, empurra entre os dois, depois a turma do Deixa Disso chegou. O Fabrício chegou até vir lá o árbitro perguntar se ele tinha sido punido ou tomado algum cartão, alguma coisa. Eles conversaram, aparentemente ficou só nisso. Terminou tudo em pizza, viu, meu caro Carlos Corsato? E daqui a pouco na sala de imprensa com a coletiva, estarei lá com a coletiva do técnico Hélio dos Anjos. Legal, esse o nosso André Luiz. Bruno Gomes, tá ligado com a gente, Cláudio de Souza. O Donizete Silvério da Silva, Cláudio Luiz, também tá ligado. Valeu, tá torcendo pro Londrina. O Edilson Roberto, não perdemos por causa do árbitro, e sim por incompetência e falta de cabeça no lugar, tá dizendo ele aqui. Frank Francisco, rapidamente aqui, antes do intervalo, no fim de jogo dos canais Futebol Interior. Derrota justa, né? O Londrina, não dá pra dizer que foi melhor, mas mereceu ganhar, né? Vamos combinar, né? Carlos, é um jogo, como você falou no meio da transmissão, um jogo maluco, né? Então, para um jogo maluco, é meio complicado qualquer coisa que a gente fale. Mas, assim, alguns pontos precisam ser deixados claros, né? Destacados. Eu não gostei de algumas alterações do Hélio. Acho que ele foi infeliz. E hoje, vamos definir assim, Carlão, não era o dia da nega véia. Hoje deu tudo errado, amigo. Pois é, Israel Moreira, quero ouvi-lo aí. A Ponte perdeu para o Londrina pelo placar de 2-1 e segue ali, próximo da zona da degola. A expectativa era tão grande para que a Ponte conseguisse a vitória depois da vitória no último jogo contra o Ituano e infelizmente não aconteceu. Eu acabei falando aqui que o Londrina veio para empatar, mas eu acho que nem o Londrina esperavam os erros individuais da Ponte a partir daquele momento, com a expulsão do Thiago Oliveira e o erro individual do Giancarlo na marcação. Foi infantil o erro, na minha opinião. E a Ponte acabou perdendo aqui. Concordo com um dos ouvintes aí que nos mandou mensagem. A Ponte perdeu para ela mesma, mais uma vez. O jogo ruim, tecnicamente ruim, você também já tinha mencionado. Tanto Londrina quanto a Ponte, esse é o campeonato dela. É esse tipo de jogo. Por isso que ela deveria mais uma vez ter vencido, porque na quinta-feira eu temo até por tomar uma cacetada lá em Minas, com o time todo remendado, todo bagunçado. Então hoje era o jogo para ela e ela não conseguiu vencer um candidato aí fortíssimo que luta com ela para a permanência na Série B. A Ponte perdeu para ela mesma em méritos das duas jogadas, aproveitou os dois lances que teve, as poucas chances de gols dos dois lados, né? O Londrina aproveitou, a bola parada mais uma vez, né? Fez o segundo gol. Bola parada, aliás, nos dois gols, né? O pênalti e a cobrança de falta.
do Caprini, que nós falávamos aqui, tomar muito cuidado com a bola parada. Foi a jogada, a arma do Londrina, o jogo todo da bola parada e deu resultado para a equipe de Adilson Batista. Pois é, a Ponte não vai ter o Luca, né, que tomou cartão amarelo, está suspenso. O Bernardo foi expulso, né, também não estará no jogo contra o time do Cruzeiro. Thiago Oliveira, expulso. Expulso também o Thiago Oliveira. Aliás, o Thiago Oliveira, vou falar, hein, que fase, hein? Já tinha cartão amarelo. Não, e recentemente ele veio de uma suspensão também de 3 cartões, né? Pois já é. estava fora, agora volta, joga 2 jogos, porque jogou quarta, ele voltou quarta-feira. Aí a gente vai ter que, não adianta, vai ter que pôr o Fabrício na próxima quarta. É isso, torcedor, contra o Cruzeiro, com esse time do Cruzeiro daí, com o Dudu, com todo mundo que tá lá. E a Ponte vai ter que jogar com o Fabrício também. É o que tem, vamos que vamos. Ah, o time vai todo remendado. Também, vou falar uma coisa pra você, com o que tem aí, viu? Tirando o Luca, o Leonaldi e o Kaique França, o resto é tudo igual, viu? Vai fazer muita diferença não, hein? Mas vamos que vamos, né? Bom, é isso, a Ponte perdeu pro Londrina pelo placar de 2-1. Daqui a pouco as notas do jogo e a entrevista coletiva do técnico Hélio dos Anjos. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Futebol Interior. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Brumas, fábrica e confecção sustentável, especializada na fabricação de camisetas para empresas, escolas, eventos esportivos, academias e muito mais. Se você precisa de uniformes para a sua empresa, venha para a Brumas. Aqui você encontra uma equipe disposta a superar suas expectativas, gerando valores em sua identidade visual. Brumas, vista essa ideia. Acesse brumascamisetas.com.br ou faça-nos uma visita. Rua Major Solon, 246 em Campinas. Delicioso refrigerante. Adoro! Sem conservantes. Adoro! Fórmula desenvolvida nos Estados Unidos. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro! Roller. Quem conhece, adora. Adoro! Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão. Presencialmente ou online, a Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Baterias Moura 60 amperes, à base de troca, R$ 399 em 10 vezes no crédito sem juros. Informe-se pelo WhatsApp 19 97100 7031. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida, em Campinas, em frente ao posto 3 Vias, próximo à Marginal da Anhanguera. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Futebol Interior. Futebol! Estamos apresentando Fim de Jogo. Carlos Corsato.
No ar, o fim de jogo aqui nos canais Futebol Interior. A Ponte Preta perdeu mais uma na competição. 1 para a Ponte, 2 para o Londrina. 12ª rodada da Série B deste Campeonato Brasileiro. Bola rolando já para Operário e Bahia, hein? 0-0, 16 minutos passados do primeiro tempo. O CRB venceu o Vila Nova pelo placar de 1-0. Bom, vamos lá para a classificação do campeonato até aqui. Cruzeiro líder 28. Daqui a pouco a entrevista coletiva do Hélio dos Anjos. Canal aberto para o André Luiz assim que tiver. Oi, André. Ainda aqui na sala de imprensa, ainda o técnico Hélio dos Anjos não compareceu para a coletiva na Carcaí. Beleza, daqui a pouco a reportada vai perguntar aí. Vamos ver se o Hélio explica, né? A saída do Echaporã. As alterações, né? O Echaporã que entrou, né, no lugar do Danilo, que saiu contundido a 30 minutos do primeiro tempo, e depois ele tira o Echaporã com 25 minutos do segundo tempo para colocar o Luiz Fernando. Vamos ver se o técnico vai explicar aí na coletiva. Bom, Cruzeiro líder 28, Bahia segundo 23, com esse ponto já do jogo de hoje contra o Operário. Por enquanto, 17 minutos está 0-0. Vasco da Gama joga amanhã, tem 21, é o terceiro. O Sport é o 4-18. O Grêmio é o quinto, 17. O Operário com esse ponto está indo a 16 pontos, sexto colocado. Criciúma é o sétimo com 16. Sampaio Correia, oitavo com 15. Olha o Londrina. Estava junto com a Ponte Preta aqui atrás, foi para a 9ª posição, 15 pontos. O CRB estava na zona do rebaixamento. Foi para a 10ª posição com 14. Novo Horizontino tem 14, Brusque 12, Ituano tem 13. O Ituano perdeu para a Ponte e passou a Ponte agora. A Ponte havia passado o Ituano na rodada anterior. Tombense tem 13, CSA tem 13, é o 15º. A Ponte Preta tem 16, tem 12 pontos, é a 16ª colocada e a primeira fora ali da zona da degola. O Náutico tem 12 pontos. Também, mesmo número de pontos da Ponte, mas é o 17º, já jogou na rodada. A Chapecoense tem 12 pontos, 18ª. Pelo critério aqui, tá na zona da degola, mas eu lembro que a Chapecoense também tem um jogo a menos, é o jogo contra o Londrina. O Vila Nova, que perdeu hoje para o CRB, é o 19º, tem 10 pontos ganhos. E o Guarani é o 20º colocado, tem 9 pontos ganhos. Se o Guarani vencer amanhã, ele passa a Ponte Preta, Carlos Corsato? Não, mas fica com o mesmo número de pontos. O Guarani, se vencer amanhã, vai para a 18ª posição no campeonato, passa 2 times, passa o Vila e a Chape. Por aproveitamento, ele talvez não vai passar a Chape, mas aí por aproveitamento a Ponte também está atrás da Chape. E aí, se for por aproveitamento, hoje, na competição, a Ponte é a 17ª. Por pontuação, a Ponte é a 16ª. Mas por aproveitamento, porque a Chape tem um jogo a menos, a Ponte Preta é a 17ª. A situação da Ponte Preta realmente é complicada. Vai! Em relação às perguntas, uma das, já adiantando como fazer ao técnico Hélio dos Anjos, o porquê das saídas do Aladur e também do Echaporã, viu, Carlos? Beleza. Se ninguém fizer aí na sua frente essa pergunta, né? Aí você troca a pergunta. Mas é isso, vamos tentar saber aí por que as alterações, né? Qual o motivo das alterações do treinador. Mas também colocar na conta do técnico também, né? Pô, os caras deram uma judiada, né? O Thiago Oliveira, que a gente, né, respeita, né? Vem sempre dizendo que é um zagueiro, é bom zagueiro, é um zagueiraço, mas, pô, que orelha, não? Que orelhudo, né? Já tinha cartão e vai fazer aquela falta lá para ser expulso. E aí, quer dizer, ficou pro menino Jean Carlos fazer a marcação. Na falta que ele foi expulso, faltou um cara dentro da grande área, tome e gol. Exatamente. Né? Quer dizer, também colocar tudo na conta do técnico também é complicado. Mas o trabalho do Hélio... a gente tem que olhar o trabalho do Hélio dos Anjos, né? São 12 jogos, 12 pontos. São 3 vitórias, 3 empates e 6 derrotas. O time marcou 8 gols e sofreu 11. Saldo negativo de 3. Nos últimos 5 jogos, a Ponte Preta tem 4 pontos. 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória. 15 pontos são 20%, dá 26% de aproveitamento, 26 e pouquinho. De aproveitamento é muito pouco, né? É aproveitamento de time rebaixado, né? Aproveitamento de time que vai disputar a Série C. Quer dizer, tá fraco, tá difícil mesmo, ganhou do Ituano, hoje tinha toda a condição, até a expulsão do Thiago, né? Os comentaristas falavam aqui, o Frank e o Israel, a Ponte fazia um bom jogo, né, Israel? Mas não chuta a bola pro gol, né? Fica difícil, né? Exatamente, até os 20 minutos, Carlão, a Ponte controlava as ações da partida, a gente comentou aqui, o Londrina não passava do meio campo.
Aí na primeira espetada, na segunda espetada, o Londrina foi gostando, né? Tínhamos comentado que o Londrina jogava pelo empate, porque só via a Ponte jogando até os 20 minutos. Aí, com erros individuais, ali, o erro do Thiago Oliveira numa expulsão boba, né? Juvenil do garoto da Ponte, acabou prejudicando, e na cobrança da falta que ele acabou fazendo, o garoto que acabou de entrar, né? O Matheus Lucas tinha acabado de entrar, o camisa 7, estrela aí do Adilson Batista, colocou o rapaz acabou fazendo o gol. Aí depois o pênalti do Fábio Sanches, numa infelicidade também do zagueiro da Ponte, não tinha muito o que fazer, pênalti claro, e caixão, 2-0, aí o Luca no final acabou descontando. O pênalti do Fábio Sanches, eu discordo um pouquinho, viu? O zagueiro experiente daqui, ele não tinha que ir nem com o braço aberto. Até agora também não sei o que o árbitro marcou, se marcou o pênalti pelo braço ou o empurrão, mas podia escolher, porque ele fez 2 pênaltis em um lance só, o Fábio Sanches. Ô Frank, estatísticas do jogo rapidinho pra você aqui antes da entrevista do Hélio. A Ponte chutou 10 bolas em direção ao gol, só que detalhe, no gol, só 2. Inclusive um foi o gol. O Londrina chutou 14 vezes em direção ao gol e 6 em direção ao gol. Agora, vamos lá. Um time que tem 69% de posse de bola contra 31% do Londrina. E o Londrina chutou mais que a Ponte. Quer dizer, tem a bola e fica fazendo o que com a bola, ô Frank? O problema do time da Ponte Preta, Carlos, é aquilo que a gente fala, um organizador, não tem organizador no meio campo, então não tem finalizador, então ele fica passeando com a bola, da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, lá da frente volta a bola lá para trás, e aí você tem posse de bola. Pois é. 86% de precisão no passe contra 65% do Londrina. A Ponte fez 16 faltas contra 14 do Tubarão. Tomou 3 cartões amarelos contra 2 do Tubarão. 2 vermelhos contra 1 do Tubarão. Impedimento, 1 para a Ponte e 1 para o Tubarão. E escanteios foram 11 no total. 8 para a Macaca. 3 escanteios para a equipe do Londrina. Final de jogo, a Ponte Preta perdeu para o Londrina pelo placar de 2-1. Bom, nessa rodada a Ponte Preta não entra na zona do rebaixamento, mas o sinal de alerta tá ligado já faz tempo, inclusive, né? Que o sinalzinho de alerta tá ligado para a Ponte Preta. Mas, por exemplo, a Chape tem um jogo a menos, né? Então, se a Chape empatar esse jogo a menos, que é contra hoje o Londrina, que tava, olha só, se a Ponte vence o Londrina, a Ponte deixava esse jogo Chape-Londrina para ela. Ficava para ela. Ó, tem um jogo aí que tá faltando na tabela, mas qual é o jogo? Chape-Londrina. Eles vão se arrebentar. Eles vão se matar. Assim não. Assim não. Londrina ganhou da Ponte, sai daquele problema momentaneamente, e aí a Ponte vai ter que torcer contra a Chape. E hoje, né, ultimamente, o que mais o torcedor da Ponte Preta vem fazendo é tentar torcer contra o adversário, né? Porque um time que em 12 jogos perde metade dos jogos, a Ponte perdeu 6 dos 12, né? Aí você tem que torcer contra mesmo, não tem jeito. O aproveitamento do Hélio, Corsato, é muito ruim. Não é a culpa, eu não jogo a culpa 100% no Hélio dos Anjos de tudo que vem acontecendo com a equipe. Mas o rendimento dele à frente da equipe é horrorosa. É de doer. É de doer. Como você bem falou, bem mencionou, números de rebaixado, de equipe rebaixada. E a Ponte, se mantiver esse índice, ganha uma partida e 2, 3 derrotas, 2 empates, 1 derrota, 2, 3 derrotas, ela não vai conseguir. A Ponte vai permanecer com esse índice baixíssimo, e o Hélio, pelo índice que está aí, pelas alterações, pelo time, a forma como ele coloca os jogadores, é responsabilidade do Hélio dos Anjos. Isso a gente tem que falar. A montagem da equipe não é dele, mas o que apresentou hoje contra o Londrina é totalmente dele a responsabilidade. Não tem como tirar também no treinador, né? Acho que tem responsabilidade sim. Mas que o time é fraco, né? O Frank, Israel. Não, sim. O torcedor da Ponte sabe, né? O time é muito fraco, né? É fraco, né? O Frank falou, não tem quem articula, né? E a Ponte não tem. Aí nas jogadas que a gente, do gol principalmente, a bola saiu da onde? Do Fabrício. Lá de trás, como tenta o Fábio Sanches, como tenta o Thiago várias vezes com os lançamentos dele lá de trás. Por quê? Porque a Ponte não tem os meios. Tem o Leonardo que briga muito, briga. Opa, vai você, André. André Luiz, coletiva do técnico da Ponte. Nesse momento está começando a coletiva do técnico Hélio dos Anjos na sala Sérgio José Salbucci. Hélio, mais uma derrota, buscava muito essa segunda vitória consecutiva, né? E eu queria que você falasse de maneira breve o que mais atrapalhou hoje. O desempenho do seu próprio time
comprar uma moto Honda ou fazer a manutenção da sua? Não adianta eu jogar só jogar a responsabilidade em aqui, passar do lado. Mas é notório. É notório. E notório também, Gudu, porque eu conheço o Elmo Rezende. Conheço o Elmo Rezende quando eu iniciei carreira. Entende? Não conheço o Elmo Rezende de hoje. Então é notório. Entende? Esse ano já ficou do jogo nosso, depois do Operário. É desse jeito. As nossas dificuldades tem sim, de rendimento. For dizer daqui a pouquinho, claro que pode ser que ele não entre por agora, mas de qualquer forma. Né? Mas, acima de tudo, desestabilizou para nós. Nós ficamos desestabilizados com a arbitragem, inclusive a minha. O que eu não suporto são os famosos quarto ato. Esse quarto ato que fica aqui, eu acredito que ele deve ter apitado no máximo sub-15, sub-17. Né? Eu fui já reclamar na mesa, que fica aparecendo do lado da mina que apitar o jogo da Ponte Preta, um filiado da Federação Paulista, parecendo que nós somos da Federação Paranaense e eles, a Federação Paulista, jogando aqui. Aí o rapaz do Londrina achou que eu estava falando de Londrina, me ofendeu. E consequência disso é que o quarto ato escutou o que eu estava falando, podia chegar para o juiz e falar, não, o professor não falou, não mexeu com ninguém do banco. Não, expulsa, que quem expulsou foi o quarto ato. Está entendendo? Então, desarticulamos no aspecto emocional, com a arbitragem problemática, apesar que nós erramos. Né? Você não pode ser expulso, um jogador indo para o fundo, você com cartão amarelo, ótima recuperação, porque o time tem excelente recuperação. E ali nós não morremos numa bola parada. Eu estou assim, para não falar a palavra mais agressiva, eu estou louco, porque nós não podemos tomar tanto gol de bola parada. Esse time trabalha em função de bola parada. Nós discutimos muito isso, marcamos muito isso, né? E tomamos o gol no posicionamento que eles usam muito, mesmo não colocando o zagueiro lá no fundo. Ele não colocou o zagueiro, mas colocou uma bola de velocidade, eles colocam muita bola de velocidade no segundo pau. E nós perdemos, tomamos o gol num momento psicológico muito ruim, porque você perde o jogador, toma o gol, e com a arbitragem, retendo o jogo. Desde o primeiro tempo, o Londrina, o mérito do Londrina, não quero tirar o mérito do Londrina, o Londrina se pulou o tempo todo. Os dois primeiros lances do goleiro dele, o goleiro dele caiu e ficou segurando o jogo. Só que nós não pudemos errar, sabe, num jogo, e ele teve o tempo todo para você. Eu vou ser muito sincero, em termos ofensivos, foi um time que menos criou dentro do nosso campo. Nós tivemos um jogo contra a Chapecoense que nós empatamos, tivemos riscos ofensivos pela capacidade da Chapecoense, né? Nós tivemos contra o Cruz riscos, nós tivemos contra o Novo Horizontino, inclusive perdendo o jogo, né? Mas hoje não, hoje bola alçada, marcação baixa. Um dos bons momentos nossos foi quando nós estávamos com o homem a menos. E eles com marcação baixa, segundo tempo com marcação baixa. Não gostei do meu segundo tempo, achei que nós não colocamos o volume de jogo que tinha que colocar, porque eles estavam com linha super baixa, então você tem que entrar com a bola dominada. Isso acabou não acontecendo e, nos detalhes, né, tomamos o gol, porque é duro. Você vê um lance como foi o lance do pênalti, né, desculpa, vê o lance da expulsão, depois você vê o lance de uma bola parada que você toma um gol, e depois você toma um gol onde tinha dois adversários, pela área, a bola bate do meu jogador. E aí fizemos um gol no momento já que já estávamos totalmente em pé. Duas questões. A primeira delas, é inegável que esse time da Ponte tem muita vontade, tem muita garra, isso é muito importante. Mas é inegável também, e é uma opinião unânime, acho que de toda a imprensa e também do Ponte Preta, que falta qualidade. Aí, mediante a essa falta de qualidade, qual a perspectiva real que o torcedor Ponte Preta pode ter desse time sair dessa fase tão ruim, dessa irregularidade tão grande que ele enfrenta, uma perspectiva de permanecer na Série B? E também queria que você falasse principalmente a respeito dos desfalques, o quanto isso influenciou na atuação do seu time hoje e vai influenciar principalmente pensando num Cruzeiro que vem de 8 vitórias seguidas. Olha, primeira coisa que eu quero deixar bem claro, nós temos algumas oscilações e bate muito em cima também de juventude, né? De juventude aqui. A gente tem tido uma atenção muito grande nisso. Questão de contratação, pode ter certeza disso. Isso eu falo hoje. Questão de contratação, pode ter certeza, torcida da Ponte Preta. Isso eu falo hoje
com absoluta certeza que nós vamos, naturalmente, reforçar a nossa equipe. Se discute, já tem contatos muito bem adiantados, entendeu? Mas buscando, acima de tudo, jogadores para acrescentar. Não adianta você vir aqui e falar que para ter um jogador, você tem que colocar outro. Não. Na minha concepção, na concepção do presidente, nós conversamos a semana toda, o presidente está alinhavando contratações a semana toda, se discute plenamente com jogadores que podem ser, sim, muito útil para a equipe da Ponte Preta. Nós vamos, sim, nós vamos melhorar o nível técnico da equipe, mas a questão de você falar só vontade, só isso, mas nós precisamos de algo mais. Boa noite, Hélio. Pensando já contra o Cruzeiro, líder do campeonato, a Ponte, como você disse na última coletiva, não está no campeonato do Cruzeiro. Tem que tentar remar para chegar mais lá em cima. Como armar o time com tantos desfalques, tantos problemas para o próximo jogo, inclusive você está fora do jogo? Eu até peço desculpa porque essa minha expulsão também não estava nos meus planos, mas quando você começa um jogo, um quarto ato o tempo todo no seu ouvido, com um juiz desequilibrado dentro de campo, eu sei que eu não posso perder o equilíbrio, mas tem coisas que você não aguenta. Então eu peço desculpa de não poder participar do próximo jogo, de não ter ficado no banco no segundo tempo, mas isso aí também não foi o principal problema nosso, porque não sou eu que jogo, não sou eu que ganho o jogo, e não sou eu que sou mais decisivo dentro dessa estrutura, desse mecanismo. O mais importante no caso, decisivo não, importante. Nós vamos sim, nós vamos ter uma armação de equipe. Eu acredito que nós perdemos o Thiago, né? Só o Thiago e o Luca. Perdemos o Thiago, o Luca e o Bernardo expulso. Danilo machucado. Você lembrou bem. Desculpa, porque a gente está aqui, né? A gente até... pois é, mas nós vamos ter. Eu já tinha um plano de trabalho para esse jogo do Cruzeiro, mas no meu plano de trabalho para esse jogo do Cruzeiro, passava muito por essa vitória aqui hoje. Passava muito por essa vitória. Vocês viram o cartão amarelo do Luca? Você está entendendo? É o que eu não entendo. O cara, ele é atingido. Eu tenho 30 anos de bola. Ei, a primeira você dá. A primeira você encaixa. O cara encaixou no Luca, o Luca reclamou, porque sabe que é assim. Eu preparo eles para isso. Falo, olha, Luca, atenção, que a primeira, os caras encaixam mesmo. Aí o Luca vai reclamar, toma cartão amarelo. Arthur, ele deu cartão amarelo na primeira jogada. Com Arthur e Luca, nessa jogada do Luca. Mas eu vou ter um time, vamos ter um time forte, tá? E eu quero deixar bem claro que não é falta de trabalho do grupo. Eu até comento com eles, vocês merecem ganhar jogo porque vocês trabalham muito na semana preparando para o jogo. Mas nós não podemos também ter uma atuação, na minha visão, principalmente no segundo tempo, tão ruim como nós tivemos, contra um time que o tempo todo jogou dentro do seu campo e méritos do Londrina que ganhou o jogo. Boa noite, professor Hélio dos Anjos. Gostaria que o senhor fizesse uma análise da partida e explicasse as substituições do ala esquerdo do Arthur e do Echaporã. Principalmente do Echaporã, atacante, que entrou durante a partida e na mesma partida ele foi substituído. Olha, é sempre assim as pessoas entenderem que eu respeito opiniões, respeito tudo, mas eu bato na tecla. Ninguém conhece meu jogador mais do que eu. Porque eu sou um treinador super atuante, eu sou um treinador de campo, eu não sou um treinador de vídeo, de conversa, trabalho com muitos números, trabalho com os números, entende? Mas eu sou de campo, eu sou do dia a dia. A gente tem que entender que o Arthur veio de uma contusão, ele já teve uma pequena dor na panturrilha no jogo contra o Ituano e pediu para ser substituído. Hoje, dentro da nossa visão, pela ótima participação que ele teve, inclusive no primeiro tempo, foi um setor que jogou muito bem no primeiro tempo. Tá? Ele, na maneira de dizer da gente, ele ressentiu. Então, para não correr, ele ressentiu no aspecto físico em função do tempo que ele ficou parado e em função do desgaste dos dois jogos. Mesmo ele sendo substituído lá, a pedido dele. Hoje nós sentimos ele já com a dificuldade de jogo e ele também já passou para a gente o que ele estava sentindo. O Chaporã é um jogador de 1 contra 1. É um jogador que a gente trabalha a jogada para colocar ele numa condição de 1 contra 1. Você entende? E na minha visão ele levou pouquíssimas vantagens. Pouquíssimas vantagens no 1 contra 1.
né? E aí eu optei pelo Luiz Fernando para dar fazer esse jogo de 1 contra 1, porque era importante você quebrar a marcação com drible. O Fecinho fez isso muito bem no Ituano, o Fecinho continuou fazendo bem aqui isso hoje, mas eu não vi essa resposta do jogador que você citou. Mas, acima de tudo, também, nós acreditamos muito que o adversário ia jogar atrás e que nós íamos ter um jogo de mais ímpeto ofensivo no segundo tempo. Tanto que eu tirei um volante, porque o adversário não tinha meia nenhum por dentro. Eu tirei um volante, fiquei com 2 jogadores para dar agressividade pela lateral direita, mas não fomos felizes, você entende? Não fomos felizes. Substituição só é boa quando ela dá certo. Substituição só é boa quando o resultado é a vitória. Quando não é, você entende? A substituição é ruim. Velho, boa noite. A gente nota que o time não acerta um cruzamento de escanteio, faltas mal batidas. A impressão que dá é que a Ponte Preta não tem esse fundamento. Ela teve mais de 15 escanteios, não aproveitou nenhum, todos jogados na mão do goleiro. E a zagueirada, os atacantes no meio da área, jogam no segundo pau. Como corrigir esse defeito? E você falou dos jogadores que estão chegando, fora o Richelli e o da Silva, vão chegar mais jogadores? Olha, eu acabei de falar aqui que eu sou treinador de campo. Eu não sou treinador de só informar e não treinar, né? Eu tô assim, baseado no que se faz, os jogadores sabem disso, porque eu já falei isso para eles, né? Estou com vergonha das minhas iniciações de bolas paradas. Parece que não se faz nada. Parece que a gente não treina. A gente que eu falo eles, porque eu oriento, eles que treinam. Eu não estou satisfeito. Meus números de bola parada na minha carreira, eles são assim altíssimos. Porque eu insisto muito nisso. Até o posicionamento do goleiro, ele é mostrado. Esse goleiro ele trabalha o tempo todo na risca da pequena área. Maílson do Esporte trabalha o tempo todo na risca da pequena área. Tanto de pé trocado quanto de pé normal. Isso é mostrado. Isso a gente traz no vídeo. Ontem à noite eu mostro todos esses detalhes. E realmente, nós colocamos a bola na área por colocar, como você frisou, muita bola na mão do goleiro. Tá entendendo? E eu tô muito chateado com isso, porque eu acho que bola parada, não é eu que acho. A FIFA tem números de bola paradas, não é isso? Decisivos, é mais de... Na última Copa do Mundo foi mais de 40% dos gols originários de bola parada, não é isso? E eu tô louco com isso, como também tô louco de estar tomando tantos gols de bola parada. Nós tomamos 7 gols originários de bola parada, hoje nós integramos em 11 gols, tá? Nós tomamos 7 gols de origem de bola parada. E me irrita sim, porque eu jogo com um time adiantado, todo mundo sabe, quem me contratou sabe que a minha linha é alta, né? E que eu não vou jogar na Ponte Preta, sabe, o tempo todo com a bunda lá atrás, não vou. E, além de tudo, com essa linha alta, com esse time agressivo lá dentro, nós não tomamos um gol de transição, que é o famoso, o antigo contra-ataque. Nós não tomamos nenhum gol. Se vocês pegarem os 11 gols nossos, nós não tomamos. Hoje nós não sofremos em momento algum com o contra-ataque do adversário. Então, a gente fica muito sentido, mas eu tenho que trabalhar, sabe? Eu tenho um pensamento, eu não vim aqui para disputar da 10ª para baixo, ninguém aqui na Ponte Preta pensa assim, mas está acontecendo, a gente tem que assumir. E a responsabilidade é minha. Hoje eu falei para o meu grupo no final, olha, a responsabilidade de resultado é sempre do treinador, mas hoje ela é mais minha ainda, porque eu acreditei muito numa coisa e acabou não acontecendo, por isso que a responsabilidade ela é triplicada minha hoje nesse resultado. Olha, eu não falo nesse leque nesse leque de contratações, eu nem estou colocando o da Silva e o Richelli, que já estão aí, né? O da Silva e o Richelli. O da Silva passa por um aprimoramento físico muito agressivo, está sofrendo. Esse que é o problema do jogador brasileiro. O jogador brasileiro não treina para ele. 90% do jogador brasileiro não treina para ele. Você entende? E o profissional tem que treinar para si. Então o da Silva está sofrendo, mas vai entrar no eixo que a gente quer. O Richelli está mais adiantado, mas é um jogador que, eu vou ser muito sincero, não é o nosso problema maior, essa estrutura de meio campo na função que o Richelli vem fazer. Agora, os que virão é pela necessidade de você encorpar. Você tem que ter, nós temos que ter mais opções na região, na parte interna do ataque, que é o centroavante. Nós temos que ter mais opção. O Luca não pode ficar só tendo só o Luca. E nós temos também
que encaixar melhor as beiradas, né? E é por isso mesmo que a tendência é vir mais 2 jogadores nesse setor e mais um meia. Eu penso também mais no meia, porque é importante nesse sentido. Daqui a pouco o zagueiro não é um processo mais necessário, né? E para ser sincero, eu estou acreditando que daqui a pouco mais um jovem começa a fazer essa linha de zaga aí, principalmente pelo que eu posso pensar para o jogo contra a equipe do Cruzeiro. O Douglas está participando de todos os jogos do Sub-20 a pedido meu. E hoje mesmo o Edson ligou para mim, ligou para o Nenê me consultar se eu deixaria o DG jogar lá amanhã. E eu falei para ele que o DG, falei sempre para o DG, e o DG também gosta disso. Pode jogar lá sempre que a gente não for usá-lo aqui. Amanhã ele vai jogar no Sub-20, daqui a pouco ele é mais um jogador que vai estar. Ele vai estar, né, à nossa disposição mesmo, porque eu só tenho 2 zagueiros atuando, e o terceiro, no caso, é o garoto DG, e a gente vai ver o que é melhor para essa partida contra o Cruzeiro. O Hélio, você falou que ele não gostou do segundo tempo, né? Por que você acha que essa atuação do segundo tempo ela foi tão abaixo? Olha, porque eu gosto de intensidade, eu gosto de volume, e o adversário proporcionou isso, mas ao mesmo tempo dificultou, porque o adversário jogou com linha baixíssima, né? Nós vamos ser sinceros, a gente sabe como é que é o futebol. Gente, vamos jogar aqui fechadinho e daqui a pouco acontece alguma coisa. Aconteceu, entendeu? Mas eu não gostei da dinâmica. Entendeu? Nós não tivemos uma ofensividade dessa bola passar 5 vezes na frente do gol, do goleiro sujar a roupa 4, 5 vezes. Não, nós ficamos ali, ó, rodava, mas não tinha penetração. Quer dizer, quantas bolas que nós chegamos na zona de grande área e devolvemos ela para o homem de trás, no caso o Léo. O Léo e o Ramon, toda hora que começou a acontecer jogada, era eles que estavam tendo que fazer a iniciação de colocar a bola. Desculpa, iniciação não, de colocar a bola na área. Isso é sinal de que você não tem ofensividade. Quantas bolas o Lucas recebeu para matar? Uma, ele fez o gol, mas não recebeu bolas curtas, de tabela, de nada. Então isso que eu lamento muito. E o que me chama a atenção, eu até comentei isso com eles, que diferença faz jogar aquilo que nós jogamos contra o Ituano e a gente não ter essa mesma dinâmica que hoje? Porque aqui é a nossa casa, aqui é o melhor lugar que tem para a Ponte Preta jogar, é o Moisés Lucarelli. E isso não pode servir, aqui não pode ser um palco de traumas nossos em função das nossas deficiências. Pronto, tá então a coletiva do técnico Hélio dos Anjos, né? Começou aí com o som do André Luiz e depois a gente pegou aqui até com imagens do canal .tv. É isso, né, André Luiz? Fechando seus trabalhos aí no estádio Moisés Lucarelli depois da vitória do Londrina, derrota da Ponte pelo placar de 2-1. É isso mesmo, Carlos Corsato. Essa foi a coletiva do técnico Hélio dos Anjos e o destaque final da Ponte. Eu já emendo que a Macaca agora enfrenta na próxima quinta-feira, feriado de Corpus Christi, às 16 horas, no estádio do Mineirão em Belo Horizonte, o Cruzeiro, que é líder da Série B. Para essa partida, o técnico pontepoetano não deverá contar com Bernardo, que levou o cartão vermelho, foi expulso, Danilo Gomes, que saiu machucado, e o atacante Luca. A reapresentação marcada para a próxima segunda-feira, na parte da manhã, onde o técnico pontepoetano começará a moldar a sua equipe visando o compromisso diante do time estrelado das Alterosas, o Cruzeiro. Já passando para o destaque final do Londrina, que após a vitória de hoje diante da Macaca, o Tubarão enfrenta no próximo sábado, às 16 horas, do Estádio do Café, na cidade de Londrina, o Clube de Regatas Vasco da Gama. Para esta partida, o técnico Adilson Batista, a princípio, não deverá contar somente com o atacante Gabriel Santos, expulso da partida, a vitória de 2-1 diante da Macaca, esta tarde e noite, aqui no estádio Moisés Lucarelli, meu caro Carlos Corsato. Valeu, André Luiz, parabéns pelo trabalho, hein? Muito obrigado e até a próxima, meu querido. Grande abraço, bom descanso amanhã, viu? Obrigado, forte abraço a você, forte abraço ao Frank Francisco, ao Israel Moreira, a toda a equipe da Rádio FI. Fui muito bem assessorado esta tarde e noite aqui no estádio Moisés Lucarelli com os trabalhos técnicos do Felipe Marques. Forte abraço a vocês e até a próxima, Carlão. Valeu, esse é André Luiz, o nosso repórter feliz, falando lá dos
do Estádio Moisés do Carelli, a Ponte Preta perdeu para o Londrina pelo placar de 2-1. Campeonato Brasileiro Série A, bola rolando para Atlético e Santos. O Atlético está vencendo pelo placar de 1-0. Campeonato Brasileiro da Série A. Na Série B, Operário e Bahia vão empatando 0-0, finalzinho do primeiro tempo. Rapidinho aqui antes do intervalo, daqui a pouco as notas do Frank e do Israel. Começar com o Frank. E aí, o que você achou da entrevista coletiva do técnico Hélio dos Anjos depois da derrota da Ponte para o Londrina 2-1? Ô, Carlos, ele falou tudo que a gente viu aqui, né? Ele tem uma sinceridade muito grande. Quanto a isso, a gente tem que ser bastante claro. Ele conhece futebol. E ele só não falou com as palavras dele aquilo que todos nós sabemos. Falta qualificação nesse elenco da Ponte. Né? Aquele momento que você me perguntou aí a Ponte e tal, eu falei, é um meia, Carlos. Falta um organizador. Não tem. Ele sabe disso, precisa de um finalizador. É que nem a gente estava falando aqui, a gente vai discutir se o Echaporã devia ter saído ou não, mas eu também estou com o Hélio, ele não conseguiu levar nenhuma vantagem no 1 contra 1, foi igual o Luiz Fernando. Então é aquela história, 6 por meia dúzia, Carlão. Mas assim, não tenho o que falar de diferente, ele fez a leitura correta, foi sincero, tentou e não deu certo, Carlos, é o que tinha para fazer. E aí, Israel? Coletiva do Hélio dos Anjos depois da derrota pro Londrina 2-1. O Hélio sempre apresenta boas entrevistas coletivas. Eu gosto muito de ouvi-lo. Todas as vezes que eu tenho oportunidade, e essa é uma delas, eu gosto muito de ouvir o Hélio. Discordo de algumas coisas, principalmente das alterações. O Frank falou, né, que estava com o Hélio e tal. Eu discordo que ele tirou, ok de ter tirado, ele tem razão. O Echaporã não ganhou nenhuma do que ele propôs para o atleta dentro de campo, mas o Luiz Fernando também muito menos disso. O Echaporã ainda brigou ainda muito. O Luiz Fernando, é aquilo que a gente falou, é o cisca-cisca de sempre que não, na minha opinião, não vai conseguir levar a Ponte também a nada. Foi o 6 por meia dúzia, mas eu não teria, ou então já teria entrado com o Luiz Fernando direto, não teria queimado na minha avaliação. Ou ver se Piquet ele vai dizer claro que não, né? Nunca falaria um negócio desse. Mas aqui, pra mim, queimou o garoto, o Echaporã, que não vinha bem no contra 1, mas também o Luiz Fernando pouco acrescentou do que foi alterado. Ele falou da falta de atacantes, acho também que realmente falta atacantes mesmo, né? A gente falou aqui, que até foi uma pergunta de um ouvinte que estava na escuta, dizendo que, pô, cadê o Luca? Tá aí, o Luca tá sozinho porque não tem quem joga ao lado dele. O time joga com 2 atacantes abertos, um de um lado, outro do outro, e o Luca fica lá no meio dos zagueiros sozinho, porque quem está no meio não chega, não tem essa qualidade. Ele falou da linha alta também. A Ponte, eu jogo com a linha alta. Realmente, ele joga muito com as linhas altas, mas não tem qualidade para manter, porque ele não mata o jogo quando tem a bola no pé. Não tem a bola no pé, ele não mata, faz a linha alta e a bola parada mais uma vez. A Ponte tomou o gol contra o Ituano de bola parada e agora sofre o gol novamente de cabeça nas costas da marcação. Erro, mais uma vez, ele diz que está chateado, eu imagino que ele deve estar treinando isso, mas não acontece porque não tem a qualidade. E o erro principal ali, as bobeiras que a gente percebeu hoje, individuais, no caso do Thiago com a expulsão que prejudicou muito a equipe, e depois o Giancarlo, que não fez a marcação nenhuma, né? Nem ocupou ali o posicionamento de espaço do jogador de ataque da equipe do Londrina, a Ponte sofre mais uma vez com um gol de bola parada. E concordo com o Hélio dessa vez com a falta de intensidade do segundo tempo. Apesar de ter falado aqui que até os 20 minutos achei que a Ponte não estava intensa, mas a Ponte tinha o jogo, a possibilidade de criar, como criou algumas chances com o Arthur e com o Fecim, e com o próprio Echaporã depois. Não chances claras de gol, mas chances, oportunidade de chegar ao ataque, chegar ao gol adversário. Porém, eu concordo com ele que não houve intensidade nenhuma da Ponte no segundo tempo. O Londrina jogou com a linha muito baixa, né? Pouquíssimas vezes desceu no segundo tempo, depois atravessou a linha do meio campo e nas bolas paradas matou a Ponte aqui no Moisés do Carelli. Infelizmente, derrota para Macaca mais uma vez, Corsato. É isso, 19 horas mais 22 minutos, o Bragantino vai vencendo o Cuiabá fora de casa pelo placar de 1-0. O Atlético vence o Santos por 1-0 no Mineirão. E Vasco, Operário e Bahia vão empatando em 0-0. Não tá no intervalo não, lá vai a 51 do primeiro tempo, 0 para o Operário, 0 para o Bahia. Vamos para o intervalo, na volta as notas do jogo com o Frank e com o Israel. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa.
Futebol Interior. Prone Alimentos. Nossos acompanhamentos são uma combinação perfeita entre praticidade e sabor, porque servem para qualquer hora do seu dia, qualquer ocasião e o melhor, sem nenhuma complicação, porque já vem prontos para o consumo. Confira os pontos de vendas em nosso site e experimente. Temos certeza que vai adorar. pronealimentos.com.br. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho. Academia Art Center, musculação, ginástica, pilates, jiu-jitsu, jazz, balé, spinning, zumba, fit dance, muay thai e muito mais. Academia Art Center, Rua João Mendonça, número 56, Vila Padre Anchieta, em Campinas, próximo ao posto 3 Vias. Academia Art Center, sua saúde em primeiro lugar. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Bateria Zeta 60 amperes à base de troca, R$ 259,00 em 10 vezes no crédito sem juros. Informe-se pelo WhatsApp 19971007031. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida, em Campinas, em frente ao posto 3 Vias, próximo à Marginal da Anhanguera. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Betchamps.com. Na Betchamps você tem bônus de boas-vindas de até R$250. E tem mais. Indique um amigo e receba 10% no primeiro depósito. No bolão da Betchamps, você compartilha com os amigos e concorre a prêmios de até R$25 mil. Viu porque a Betchamps é diferente? Betchamps.com. Vem jogar com a Betchamps. Jogue com moderação. Futebol Interior. Estamos apresentando Fim de Jogo. É fato, sempre pra sempre de bem com a vida, apesar da derrota da Ponte. Mais uma, né? A gente não acostuma, não adianta, né? São 12 jogos, 6 derrotas, 3 vitórias. 3 empates, 12 pontos na competição. A Ponte perdeu pro Londrina em casa, pelo placar de 2-1 em casa, que a Ponte Preta vinha fazendo um campeonato bacana até, né? Mas perdeu hoje a chance de conseguir pontuar e subir na classificação. E agora, só tem o Cruzeiro, viu, gente? É só o Cruzeiro. Tava olhando aqui, o Cruzeiro tem 28 de 33 pontos disputados na competição. São 9 vitórias, 8 vitórias seguidas na competição, gente. É difícil, viu? Vamos lá, o Frank, notas do jogo tem aí? Tá na mão? Liga aí o microfone, tá na mão? Tá na mão. Tá na mão? Frank, o Positivo. Israel Moreira, na Positivo. mão também. Então vamos lá, o Felipe Marques, as notas do jogo. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Eu já fui cornetado aqui pelos comentaristas, porque fui pedir pra a gente ser meio rápido, né? Os caras, então não teima não contesta as nossas notas não. Então tá bom. Vamos lá então, começando aqui com o Kaique França. Frank. 6. E aí, Israel? 6,5. Bernardo. 4. 4 também. Tiago Oliveira. 4. Também 4. Acho que vocês têm muita boa vontade com o Thiago. Fábio Sanches. Nota 5 pro Fábio. A nota ia ser melhor, mas infelizmente aquele pênalti lá complicou. Vai. 5 também. Vocês combinaram, é? Pior que não. O senhor tá aqui na distância. É, o senhor sabe. Arthur, né? 6. Pra mim o destaque, 7. Jean Carlos, entrou no lugar do Arthur. 4, Carlos. 4 também. Eu não vou falar não. Fraga. Eu dei nota 6. E aí, Zé? Eu não gostei do Fraga hoje. Achei ele muito abaixo. 4,5. Formiga entrou no lugar dele.
Formiga, eu dei nota 6 pro Formiga. 5,5. Israel para dividir as notas 5,5, 4,5. Legal, hein? Leonaldi. 7. Pra mim, o expoente do time. E aí? Também, 7 no Léo. 7 no Léo. Ramon. Ramon, 5. 5,5. Fabrício. Por incrível que pareça, gente, 5. Também, 5. Hoje eu... não pode comentar, né? Não, é que não pode. Tem que ser rápido. Não, hoje eu realmente hoje eu não vi nada do que o Fabrício fez dentro de campo para poder colocar uma nota menor do que 5. Não complicou, ainda deu passe, um belíssimo lançamento de quem vê a leitura de jogo, viu surgindo o Igor nas costas da zaga do Londrina, 5. Eu acho que vocês da imprensa, vocês passam a mão na cabeça do Thiago Oliveira e pegam muito no pé do Fabrício. Hoje o Fabrício foi o dobro melhor do que o Thiago Oliveira, o dobro. Danilo jogou 20 minutos só no primeiro tempo. Depois a gente faz o Fessim. Vamos fazer o Danilo. Danilo, nota 5. 5 pro Danilo. E aí? 5 também. Enquanto esteve em campo, foi razoavelmente bem. 20 minutos em campo. Aí no lugar do Danilo, entrou primeiro o Echaporã. Echaporã tem nota 5, Carlos. Echaporã jogou 40 minutos. E aí, o Israel? 5 também. 5 pro Echaporã. E o Luiz Fernando, que entrou, jogou 30 minutos. 4. 4. Vocês combinaram, não é possível. É o complô dos comentaristas. Luca, artilheiro do campeonato, 6 gols. 4. O Luca hoje não foi bem, né? Mas foi muito bem marcado. Uma chance, 1 gol. 5. Eu vou ficar quieto. Segunda-feira, né? Vamos teimar, viu, filho? Não vai dar, não. Tô até estranhando, senhor Quieto. Fessim. Fessim, voltemos aqui, 7. E aí, Israel? 6,5. E o treinador? Faltou ninguém não, no banco aqui não faltou ninguém não, né? Não, demos nota para todo mundo. Demos notas aqui pro Jean Carlos, pro Igor Formiga, pro Luiz Fernando, pro Echaporã e pro Fabrício. Pronto, demos nota para todo mundo. Hélio dos Anjos, o treinador. 4. 4 também. Tá, então, as notas do jogo. E a arbitragem? Vocês querem comentar aqui o árbitro? Claro que a Ponte perdeu o jogo, né? Mas eu, antes, acabou o jogo, falei que ele era fraco. E, desagradou todo mundo, viu? Ele não agradou ninguém. Então, assim, você pode até pensar alguma coisa. Não é ruim mesmo. É fraco. Hoje, não apitou nada esse árbitro aí. Estragou o jogo, na minha opinião. E aí, Frank, o que você acha do árbitro da partida? O Paulo Henrique Volkoff, do Mato Grosso do Sul, 37 anos, professor de educação física. Carlos, interessante. A gente tem que fazer essa colocação mesmo. A Ponte não perdeu o jogo porque o juiz é ruim. Não é nada disso. Só que o juiz é fraquíssimo, entendeu? E a Ponte perdeu também, porque também já sabemos os problemas da Ponte, vai... Ele não interferiu no resultado em si. Essa talvez seja a diferença. Mas que ele é fraco e deixou a partida nervosa com as atitudes dele, principalmente no primeiro tempo, e isso ele fez. O cartão do Luca até aqui, eu não concordei com o cartão do Luca. Com o cartão do Bernardo, ele foi ao VAR, porque ele não expulsou o Bernardo. Ele deu vermelho. Assim como também não errou em não expulsar o Gabriel Santos, o centroavante da equipe do Londrina. Ele foi o VAR quem pediu os cartões vermelhos. Mais fraco, né? Porque deixou mais nervoso os jogadores e com 5 minutos ele tinha dado 3 cartões para a Ponte. Então, fraco, se tivesse que dar nota ao senhor Paulo, 3,5. Eu vou ser bem sincero para vocês. Eu acho que a hora que ele acertou, ele foi pro VAR e aí o VAR fez ele errar. E aí você sabe, né, porque o cara pode chegar lá. Eu vi só o Daronco, por enquanto, fazer isso, não foi nada não, eu vou ficar com a minha decisão aqui pronto, né? Mas no caso do Bernardo, eu não expulsaria, porque eu lembro, né, que tem aquela história, tem que ver pra onde... A Ponte já teve jogador de time adversário que não foi expulso contra a Ponte, sendo o último homem, porque a bola não estava indo em direção do gol, né? Então, ali... né? Você pode até levar em consideração, o Bernardo tropeçou. É claro que ninguém é bobo aqui. Ele quis fazer a falta, mas tudo bem. Não era
claro de lance evidente de gol. O cara não tava na cara do goleiro pra fazer o gol. Ali eu acho que ele errou. E aí o VAR também errou, porque mandou expulsar. E aí vai lá e expulsa o menino do Londrina, que pra mim também não deveria ter sido expulso. Vou ser bem sincero pra vocês, eu não acho que ele tentou fazer aquilo. Eu não acho que ele foi pra quebrar o Kaique, não foi. Mas a intenção não é julgada, né? A intenção não tá na regra. Não. Pra esse lance. Pra esse lance não mas- tá, Carlão. Ele mas- fez a falta. Eu achei que a falta pelo Sim, carrinho que ele deu. mas não era pra a cartão vermelho. Não, eu discordo. Eu acho que foi sim. Não, eu acho que Eu não. nessa eu tô com o VAR. Não, era pra vermelho. Não era, sim, ele Carlos. só expulsou o cara porque ele tinha expulsado o Sim, cara mas antes. que era pra Errou vermelho, pros dois era. lados. Errou, não era pra ter Era Aí o VAR, então, desnecessária não aquela ele, né? entrada. Então Sim, é errou isso foi que o eu tô VAR. dizendo. Eu comecei Mas falando eu isso, que quando ele acertou, daria expulso o vermelho. Que quando ele acertou, o VAR arrebentou com ele. Né? Eu não expulsaria nenhum dos dois jogadores. Ele acabou com o jogo. Quando ele expulsa o Bernardo e depois quando ele expulsa... Primeiro quando ele expulsa o Bernardo, ele acabou com o jogo, né? Porque a Ponte com 10 jogadores... Já é ruim com 11, né? 11 contra 11 já é duro, né? E aí expulsa, fica com um jogador a menos, aí é duro, né? Aí é pra arrebentar a boca do balão, né? Mas é isso. O pior é que nós podemos fazer um consenso aqui, né? A Ponte melhorou com 10 jogadores em campo quando ela tava com 10, né? Pois é. Acho que o quê? Deu 10 minutos no máximo, acho que a Ponte ficou 5 a 10 minutos. Ela realmente começou a jogar. Mas por quê? Foi o que o João Paulo e você também sinalizou, e o Hélio mesmo mencionou. Porque o Londrina tava com a linha baixa, ele não tava entregando a bola pra Ponte. Não tinha o que fazer, né? Que se a Ponte fica com a linha baixa, a bola fica parada pro torcedor entender. Já pensou? A bola fica parada lá no meio do campo, aí o Londrina, eu não quero jogar não. E a Ponte, eu não consigo. Deixa a bola lá então, vamos terminar o jogo aqui. Exato. Pra Ponte era bom, 0-0. Mas aí com certeza ia ter faltas, teriam faltas durante o jogo e a Ponte sofreu toda a partida com as bolas paradas da equipe do Londrina. E tá aí o resultado com 2 gols de bola parada, claro que o pênalti também, mas o escanteio eu não consigo admitir tomar aquele gol daquele jeito. Por isso que eu tô dizendo que vocês passam muita mão na cabeça do Thiago Oliveira. Não é a primeira vez que ele entrega a paçoca e hoje ele entregou a paçoca de novo. Faltou inteligência pra ele, já tinha amarelo, tomou a falta e pra completar, né, no gol, na jogada, a Ponte toma o gol de falta. Vamos colocar lá na conta do Jean Carlos. Ok, mas o Jean Carlos é lateral, pô. Faltava um zagueiro lá. Faltava ele que foi expulso, né? Então, quer dizer, vocês passam muita mão também no Thiago Oliveira. É bom zagueiro, mas quando erra tem que falar, pô. Tem que falar. Hoje o Fabrício foi 300 vezes melhor que ele. 300 vezes. Bom, é isso. Notas do jogo aqui nos canais Futebol Interior. Daqui a pouco vai subir as minhas notas lá no site futebolinterior.com.br. E na segunda-feira, o cara a cara com o Frank Francisco, as notas do jogo pra você. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Campeonato Brasileiro Série A, o Atlético Mineiro vai vencendo o Santos por 1-0. O Corinthians venceu o Juventude 2-0. O Bragantino vence o Cuiabá pelo placar de 1-0. Série B, Campeonato Brasileiro, intervalo, Operário e Bahia empatam em 0-0. Ontem, Sampaio Correia 2, Náutico 0, Chapecoense 2, Criciúma 3. Hoje, Brusque 0, Ituano 1, CRB 1, Vila Nova 0. Vila Nova continua enterrado ali na zona do rebaixamento. A Ponte perdeu para a equipe do Londrina pelo placar de 2-1. Amanhã tem Novo Horizontino Guarani às 11, Vasco e Cruzeiro às 4 da tarde. Detalhe que o Vasco é o próximo adversário do Londrina e o Cruzeiro é o próximo adversário da Ponte. Eles se enfrentam amanhã às 4 da tarde. Mais de 50 mil ingressos vendidos no Maracanã. E a Ponte joga contra o Cruzeiro. Já tem o Israel falou aqui para mim 25 mil ingressos. Eu dei uma atualizada aqui. Já foram mais de 30 mil ingressos vendidos para Ponte Preta. Que beleza, hein? Lá no Mineirão. Fazer o quê, né? E é o seguinte, não conseguiu nada aqui, vai ter que conseguir alguma coisa lá. Se vira, Ponte Preta. Tombense e CSA amanhã às 7 da noite. Na segunda-feira, Sport Grêmio. Vamos com a ficha técnica do jogo, aqui nos canais Futebol Interior. Prone Alimentos. Nossos acompanhamentos são uma combinação perfeita entre praticidade e sabor, porque servem para qualquer hora do seu dia, qualquer ocasião e o melhor, sem nenhuma complicação, porque já vem prontos para o consumo. Confira os pontos de vendas em nosso site e experimente. Temos certeza que vai adorar. pronealimentos.com.br. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho. Ficha técnica do jogo. Sempre pra sempre de bem com a vida aqui nos canais Futebol Interior. Ponte Preta perdeu pro Londrina pelo placar de 2-1. 1 pra Ponte, 2 pro Londrina. Kaique França, Bernardo,
depois... Não, Bernardo foi expulso, né? Thiago Oliveira, Fábio Sanches e Arthur, depois Jean Carlos. Fraga, depois o Igor Formiga, Leonaldi, Ramon, depois Fabrício, Danilo, depois é Chaporã, depois o Luiz Fernando, alteração da alteração, Luca e Fecinha ali dos Anjos, o treinador. O Londrina de Matheus Nogueira no gol, o Watson, depois o Luan, Simon, Vilar e Eltinho, o João Paulo, Mandaca, depois o Matheus Lucas, GG, depois Mirandinha, Caprini, depois o Alan Ruschel, que entrou no jogo. O Alan Ruschel, nem falei o nome dele direito. Douglas Coutinho, e depois entrou o Marcinho e Gabriel Santos. Adilson Batista, o treinador. Matheus Lucas marcou de cabeça, 29 do segundo tempo, 1-0 para o Londrina. Depois o Londrina foi para a rede com João Paulo, marcando a 41 minutos do segundo tempo numa cobrança de pênalti. A 44, o João Paulo fez a 44. E aí a Ponte Preta diminuiu com o Luca a 47 minutos do segundo tempo. Placar final, 1 para a Ponte, 2 para o Londrina. O árbitro Paulo Henrique Volkopf, do Mato Grosso do Sul, 37 anos, professor de educação física, ruim, foi mal hoje pra caramba no jogo. Eduardo Gonçalves da Cruz, auxiliar número 1, o Leandro dos Santos Roberto, o 2, o trio Mato Grossense, lá do Sul, Elmo Alves Rezende Cunha, que o Hélio dos Anjos, na entrevista coletiva, cornetou ele, diz que conhece ele de Goiás, diz que pegou no pé dele, foi ele que expulsou o Hélio, e o Matheus Delgado Candancian, o quarto árbitro. O Elmo tava lá no VAR. O Hélio cornetou o VAR, né? E o quarto árbitro, Matheus Delgado Candancian, de São Paulo. Público 2.651 pagantes, não pagantes 195, 2.846, menos de 3 mil torcedores para uma arrecadação de 48.230. Ponte Preta teve Thiago Oliveira com amarelo, depois vermelho, Fábio Sanches, Luca e Fecinha amarelados. E ainda o Bernardo e o Hélio dos Anjos expulsos. O time do Londrina, cartão amarelo para o Matheus, o goleiro, e o João Paulo, o volante. Depois o Gabriel foi expulso também, o Gabriel, camisa número 9, o Gabriel Santos. Fim de jogo majestoso, 12ª rodada, Série B brasileira. A Ponte perdeu. 6ª derrota da Ponte Preta no Campeonato Brasileiro. 1 pro Londrina, 2 pra Ponte Preta. Ficha técnica do jogo. Bora, vamos fechar as coisas aqui, 19h40, Frank Francisco, quero o seu destaque final na jornada esportiva aqui dos canais Futebol Interior. Derrota da Ponte, quinta-feira. Vamos rezar para Nossa Senhora do Majestoso, porque vem o Cruzeiro, vem a Raposa, e a Raposa tá com fome esse ano, hein, Frank? Rapaz do céu, Carlão, torcedor ponte pretano, hoje a nossa esperança era uma vitória, né, Carlos? Pra gente poder, vamos ser sinceros, descartar o jogo com o Cruzeiro, né? Sim. Porque em sã consciência, como é que nós vamos exigir que esse time da Ponte Preta hoje vá pontuar contra o Cruzeiro em Minas, campanha que o Cruzeiro tá fazendo? Mas torcedor, faz que nem eu, seja maluco, sou ponte pretano, ainda acredito. Ó, hoje eu não vou falar muito, eu tô muito puto, cara, com esse time que só perde. Beijo do gordo, fui, valeu! 6 derrotas em 12 jogos, 3 vitórias, 3 empates, o desempenho da Ponte. Esse é Frank Francisco, um abraço, Frank. Vamos lá, Israel, seu destaque final, mais uma derrota da Ponte, infelizmente, perdeu em casa pro Londrina 2-1. Mais uma derrota, Corsato, campanha ruim da Macaca, tá lá na beira, na porta da zona de rebaixamento, como você bem frisou, não dorme na zona nessa rodada, mas na próxima, possivelmente, a Ponte deva entrar no Z4 mais uma vez. Triste, porque tinha a chance de vencer, né? Não foi um bom jogo, o jogo foi ruim, tinha a chance de vencer porque o time é o mesmo patamar que ela. Dois times que lutam para permanência, não foi dessa vez, vitória do Londrina, justíssima. Quinta-feira será um Deus nos acuda. Muito obrigado, Corsato, Frank, Felipe, a todos os amigos que ficaram ligados conosco aqui nos portais do Futebol Interior. E o trio aqui juntos desde as 8 horas da manhã com a Ponte Preta num sábado, dia 11 de junho. Um abraço e até a próxima. Valeu, esse Israel Moreira trazendo aqui o seu destaque final na jornada esportiva nos canais Futebol Interior. Tem gol do Atlético Goianiense, Série A Campeonato Brasileiro, Atlético Goianiense 1, Jefferson foi para a rede, Fluminense 0. Este jogo está no primeiro tempo. Bom,
para você que vai ficar ligado no canal de áudio do Futebol Interior, tem mais 2 jogos hoje. O segundo tempo de Cuiabá e Red Bull Bragantino, já depois do final da jornada, com o pessoal da Esporte Total. E depois tem Flamengo e Internacional, hein? Com o pessoal da MS, o Web Rádio lá no Mato Grosso do Sul. Bom, rapidamente aqui, Campeonato Brasileiro Série B, 12ª rodada, Sampaio Corrêa 2, Náutico 0, Chapecoense 2, Criciúma 3, Brusque 0, Ituano 1, CRB 1, Vila Nova 0, a Ponte perdeu pro Londrina pelo placar de 2-1. Operário e Bahia vão empatando em 0-0. Amanhã, Novo Horizontino Guarani às 11, Lucas de Souza transmite com Wagner Ferreira. Vasco e Cruzeiro, 4 da tarde, Tombense e CSA, 7 da noite. E na segunda-feira, Sport Grêmio, a partir das 8 horas da noite. Esta a Série B do Campeonato Brasileiro de Futebol. Ponte Preta, 16º colocado. Primeiro time ali fora da zona da degola, com 12 pontos, mais pontuação de 18º, que é a Chapecoense nesse momento. Só que a Chapecoense tem um jogo a menos, o jogo inclusive contra o Londrina. Então vamos lá, classificação rapidinho aqui. Cruzeiro 28, líder. Bahia, segundo, 23. Vasco, terceiro, 21. Sport, 4, 18. Grêmio é o quinto, 17. Operário, sexto, 16. Olha a diferença aqui do quarto colocado, do terceiro colocado, o Vasco, né? Por Sport 18, depois Grêmio 17, Operário 16, Criciúma 16, sétimo, Sampaio Corrêa 15, oitavo. Londrina, olha só o salto na tabela, nono colocado, 15 pontos. CRB é o 10º, 14, CRB estava na zona da degola, agora passou a ponte, está na 10ª posição. Novo Horizontino tem 14, é o 11º, o Brusque perdeu, é o 12º com 13, estacionou. O Ituano, 13º também tem 13, Tombense 14º, 13, CSA 15º, 13, só que não jogou ainda na rodada, né? Ponte Preta, 16ª colocada, 12 pontos. Náutico, 17º, 12. Chapecoense, 18º, 12. Vila Nova já jogou na rodada, perdeu, 19º, 10. E o Guarani não jogou na rodada ainda, é o 20º colocado, tem 9 pontos. O Guarani pode deixar aí a última colocação do campeonato e subir ali para a 18ª colocação. Vai passar ali a Chapecoense e também o time do Vila Nova, caso vença amanhã o Novo Horizontino em Novo Horizonte. Gente, é isso. Hora de fechar aqui o fim de jogo nos canais Futebol Interior. Na Rádio Futebol Interior, você ouviu Fim de Jogo. Muito bem, para BetChamps, vem jogar da BetChamps, Corujão Autopeças, tudo em peças e acessórios para o seu carro. Ovo Satoshi, sua vida mais saudável. Shimozono, Mega Sorte Loterias, mega sorte para você. Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho, 2 lojas em Sumaré, no Maria Antônia e no Parque Bandeirantes. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Academia Art Center, sua saúde em primeiro lugar. Brumas, uniformes e camisetas personalizadas. Acesse brumascamisetas.com.br. Pizza do Nadá, uma explosão de sabores. E Prone Alimentos, produtos feitos com carinho. Estive ao lado do Frank Francisco, ao lado também aqui do Israel Moreira, ao lado do Felipe Marques, na equipe técnica mais técnica da internet, do rádio do Brasil, com a direção comercial do Claudinei Corsi, direção executiva do Elcio Paiola e a direção geral do Arthur Eugênio Matias. Em nome de todos, eu, Carlos Corsato, agradeço o seu carinho, o carinho da sua audiência. Futebol não para hoje aqui não, hein? Até meia-noite. Aqui vem o segundo tempo já de Red Bull Bragantino e Cuiabá, tá 1-0 pro Braga. E depois tem Flamengo e Internacional. Amanhã, 10 da manhã, tem Guarani, Novo Horizontino, Lucas de Souza e Wagner Ferreira. Um abraço do tamanho do majestoso para todo mundo. E até a próxima, em nome de todos, eu, Carlos Corsato, agradeço o carinho da sua audiência. Um abraço do tamanho do majestoso. Tudo de bom. Até a próxima, segunda-feira, na Hora da Macaca. Termina aqui, Jornada Esportiva Rádio Futebol Interior. A rádio que respira futebol.